ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. O futebol é paixão mundial e envolve amor, alegria, festa e muita emoção. Dentro dessa mistura, o ingrediente que não pode entrar é a violência. Dentro e fora de campo, o respeito e a tolerância devem prevalecer. Para a paz nos estádios reinar, cada um deve fazer a sua parte. Afinal, torcedores podem ser adversários, mas jamais serão inimigos. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior. Futebol. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Em Campinas, 17 horas mais 34 minutos. Boa tarde pra vocês, tudo bem? Gustavo Marques. Esse sou eu, hein? Desde 1994, trazendo a alegria pra vocês. E hoje eu conto mais uma história no capítulo do Guarani. O Bugre que necessita da vitória, né? Pra sair da zona de rebaixamento. Não que o Guarani viva um momento ruim, não. Pelo contrário, o Guarani é o melhor time desse segundo turno, exatamente isso. E hoje, jogando aí fora de casa, tem aí a difícil meta de vencer o América Mineiro com transmissão aqui da VV8 TV. Lembrando, aqui pelo Futebol Interior, que fase, hein, que fase. Aqui pelo Futebol Interior, que coisa, hein, Albert? Aqui pelo Futebol Interior, o Guarani tem a obrigação de vencer a equipe do América Mineiro. O Futebol Interior tem a direção executiva de Elcio Paiola, a direção comercial de Giovanni Paiola, a direção geral de Dr. Arthur Eugênio Matias, mesa de áudio e vídeo Felipe Marques, Rádio Valinhos FM 87.9, é o presidente Wagner Faneco, equipe técnica Mayla Siqueira e Felipe Carvalho. Nossa, como se eu amasse, há tanta raiva que eu tenho dessa emissora, se eu soubesse eu nem falaria o nome dela, né? Mas por conta de tanta raiva que eu passei hoje, acabei pronunciando o nome dessa emissora. Hein, o Albert Cavalcante, peço até desculpas, né? Para os nossos amigos telespectadores. Se fosse uma coisa boa, né? Até que a gente podia falar, fiquei falando muito dessa emissora, por isso eu errei. Mas não, pelo lado contrário, pelo algo ruim, né, eu acabei pronunciando esse nome de tanto falar hoje, né? Até entrevista eu concedi. Que fase, situação realmente muito complicada. Jornada esportiva que tem o oferecimento de concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá, Disque Entregas 3242-3125 ou peça pelo WhatsApp 99788-3821. Chamou, pediu, chegou. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um dos nossos representantes credenciados. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Câncer de Barretos. Sua marca em destaque aqui na Rádio Futebol Interior. 989893526. Chame no Zap e faça um ótimo negócio. O Futebol Interior que tem a direção executiva de Elcio Paiola, a direção comercial de Giovanni Paiola e a direção geral de Dr. Arthur Eugênio Matias. Mesial de vídeo é de Felipe Marques. O sangue do meu sangue está no ar. Mais uma jornada esportiva aqui pelos canais do Futebol Interior. Boa tarde, Albert. Albert Cavalcante. Opa, legal.
Boa tarde, Gustavo Marques, ao Felipe Marques e a você, amigo internauta conectado nos canais Futebol Interior. E aí, Gustavo, melhorou? O Gustavo, antes de entrar no estúdio, ele tomou um trupicão aqui, minha gente. Ele achou que o chão era piscina. Acabou dando uma mergulhada. Mas tudo bem, o importante é que o amigo está bem. Tá tudo bem aí, né? Tudo tranquilo. Tranquilo, os nervosismos, mas tudo bem, faz parte, né? Domingão, hein? Domingão não pode passar nervoso. Não, né? Domingo de manhã já recebeu uma mensagem dele. Mas tudo bem, isso faz parte, né? Tamo na show pra se molhar. Mas dito isso, o que é importante, né, Gustavo Marques e amigos, é que o meu retorno aqui agora melhorou, meu retorno. Mas o Guarani vem de 3 vitórias e um empate, 83% de aproveitamento nesse segundo turno da Série B. Obviamente, né, que o Guarani ainda está na última colocação, é verdade, né, com 21 pontos. Porém, entretanto, com a rodada, né, com as equipes que estão à sua frente, né, houve aí, entre aspas, né, a rodada perfeita, porque o Guarani mantém ainda seus 4 pontos atrás do primeiro time, fora da zona de rebaixamento, que é o CRB que demitiu o técnico Daniel Paulista. E o Guarani vem jogar contra uma equipe do América do técnico Lisca, né? O técnico Lisca que na sua primeira partida na frente da equipe do América Mineiro foi derrotado fora de casa por 1-0. O América Mineiro, né, fazendo promoções no Independência, né? Promoções para chamar o torcedor. E temos aí um número a ser batido, mais um número a ser batido, né? O Guarani não venceu o Vila Nova há 11 anos e agora nós temos o América Mineiro. O Guarani desde 2004, pela Copa do Brasil, o Guarani não vence o América Mineiro lá. Né? Dito isso, né, o Guarani tem a dura missão, né, de conseguir os 3 pontos, que seria aí o melhor dos mundos, né? Pra já pensar a próxima rodada tem o Paysandu, é verdade. Mas o importante é o jogo a jogo. Né, o técnico Alan Al, assim, com os seus jogadores, muita emoção na última partida, né, que o Guarani venceu, né, o Curitiba, soube sofrer, e agora o Guarani vem jogar com uma partida dificílima. Jogar contra o América Mineiro lá é dificílimo, apesar que a equipe vem de 4 jogos aí sem vitória, é uma equipe de muita qualidade, né? Então o Guarani precisa, mais uma vez, jogo a jogo, né? O campeonato, ele vai... vou dar um exemplo, o Ituano, né? O Ituano subindo de produção, venceu a equipe do Mirassol, né? Dentro de casa. O Guarani que vem galgando passos maiores. Então a nossa expectativa é que o Guarani possa aí, performar da melhor forma possível. E dito isso, Gustavo Marques, antes de chamar o intervalo, o Guarani está definido, escalado assim. O técnico Alan definiu o Guarani com Vladimir Pacheco, Douglas Bacelar e Matheus Salustiano, Jefferson, Gabriel Bispo, Matheus Bueno, Luan Dias, João Vitor, Ayrton e Caio Dantas. Então ele mantém a mesma equipe que venceu a equipe do Curitiba no estádio Brinco de Ouro da Princesa, Gustavo Marques. Positivo, esse é Albert Cavalcante trazendo o seu destaque inicial e já passando para vocês com exclusividades já a escalação da equipe do Guarani que vai a campo daqui a pouquinho para enfrentar a equipe do América Mineiro. Um forte abraço, voltamos daqui a pouquinho junto com vocês, trazendo sempre as informações de América Mineiro e Guarani. Daqui a pouquinho também tem Arthur Eugênio Matias, já que eu volto. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior.
Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. O futebol é paixão mundial e envolve amor, alegria, festa e muita emoção. Dentro dessa mistura, o ingrediente que não pode entrar é a violência. Dentro e fora de campo, o respeito e a tolerância devem prevalecer. Para a paz nos estádios reinar, cada um deve fazer a sua parte. Afinal, torcedores podem ser adversários, mas jamais serão inimigos. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre! Quero 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Gustavo Marques. 17 horas mais 44 minutos na cidade de Campinas. Para você que está chegando agora, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Estamos juntos em mais uma jornada esportiva aqui pelos canais Futebol Interior. Aqui também pela Valinhos FM 87.9. Para você que está chegando agora, daqui a pouquinho a bola rola. É Guarani dentro de campo, Guarani que está muito bem no campeonato. E agora tem mais uma missão. Missão complicada, missão dificílima, até porque o Guarani joga fora de casa e necessita vencer a equipe do América. O Bugre que precisa de 4 pontos para sair do rebaixamento. Se eu tiver errado daqui a pouquinho, o Albert me corrija, estou errado. Não, tá certo? Precisa de 4 pontos para sair da zona de rebaixamento e está com um jogo a menos e o Guarani necessita vencer a equipe do América Mineiro. O Albert, antes de eu chamar o Arthur, o Guarani vencendo o jogo de hoje, tem que torcer para os resultados das demais equipes sejam ruins para que o Guarani venha sair venha estar 1 ponto para sair da zona de rebaixamento, é isso? Exatamente, né? O Guarani vencendo hoje, até mesmo empatando por conta de um jogo a menos, né? O Guarani, ele sai da última colocação. O Guarani que esteve cravado na última colocação, né? Durante o campeonato, quase o campeonato todo. Caso uma vitória do Guarani, até mesmo um empate, lembrando que o jogo do Guarani remarcado contra o Botafogo ficou para o dia 9 de outubro, né? Mais um jogo fora de casa. Tudo indica, se com a vitória, então seria sensacional. Lembrando, né, que faz 20 anos, né, o Guarani não consegue vencer o América Mineiro. O Guarani está com 21 pontos, então vamos passar a classificação rapidinho, né? Em primeiro vem o Santos com 43, em segundo Novo Horizontino 43, em terceiro vem o Mirassol com 42, em quarto vem o Vila Nova com 42, em quinto o Ceará com 39, em sexto o Sport com 38, em sétimo o Avaí com 37, o Amazonas vem em oitavo, com 35 pontos, grata surpresa. O América Mineiro aparece na 9ª colocação com 35 pontos. Na 10ª colocação, o Goiás com 33. Na 11ª, o Curitiba com 33. Na 12ª, o Operário com 33. A 13ª colocação com a Ponte Preta com 29. 14ª, o Botafogo com 27, com um jogo a menos. 15º, vem o Paysandu, que mandou o Hélio dos Anjos embora com 27 pontos. E na 16ª colocação, o Ituano com 25, que está fora da zona de rebaixamento. Agora, dentro do Z4, o CRB com 25 pontos, né? Vem com 25 pontos, também assim com o Ituano. Na 18ª colocação vem o Brusque com 23, 19º vem a Chapecoense com 22 e o Guarani na última colocação com 21. Caso o Guarani vença, né, o Guarani vai para 24 pontos, ele deixa exatamente Chapecoense e Brusque para trás e fica ali, né, com uma briga entre Paysandu, entre CRB e Ituano.
E passando a tabela de jogos, né, ainda que, né, que já aconteceu, começou na quarta-feira, Vila Nova venceu o CRB 1-0, ótimo resultado pro Guarani. O Paysandu foi derrotado pelo Amazonas na Curuzu, ótimo resultado pro Guarani. O Brusque foi derrotado pelo Santos por 1-0, ótimo resultado pro Guarani. O Ituano venceu o Mirassol por 3-2, aqui não foi um bom resultado. O Avaí perdeu pro Sport por 2-0, ótimo resultado. O Ceará vai vencendo, né, de momento, o jogo começou às 16 horas, o Ceará vai vencendo por 2-0 o Operário. Daqui a pouquinho, às 8h30, tem América Mineiro e Guarani, e também teremos Curitiba e Novo Horizontino, Botafogo e Goiás, e na segunda-feira, fechando, né, os jogos de domingo, na segunda-feira, Botafogo e Goiás, e fechando com a cobertura total dos canais de futebol interior, né, no Moisés Lucarelli, Ponte Preta e Chapecoense. Por incrível que pareça, Gustavo Marques, a gente sabe que, né, torcer para a equipe rival é muito difícil, né? Mas você fica entre, né, a cruz e a espada, né? E aí, você prefere que a Ponte Preta vença a Chapecoense, claro, com a vitória do Guarani, né, por conta dos resultados, ou espera que a Chapecoense vença e segura a Ponte Preta com 29 pontos? Empate. Então, entendeu? Então, assim, agora entra, né, que assim, quem puder secar, que ligue o secador verde. Né, todos os jogos, né, são importantes, obviamente, o Guarani tem que fazer a parte dele e secar. Então, nós temos aí, amanhã nós teremos essa partida aí. Isso, exatamente, boa. Achei que tinha esquecido. Liga o secador, torcedor bugrino, porque a partir de agora nós não só torcemos para que o Guarani, né, vença, consiga os 3 pontos, mas também que as equipes que ali lutam, né, diretamente com ele não se distanciem. Né, os times, os clubes que estão com 20, né, 29 pontos ainda estão, né, na zona do perigo, né, porque os times de baixo estão pontuando. Então, amanhã, né, segunda-feira, conhecido como segunda-feira, às 21h30, Chapecoense e Ponte Preta, que vamos acompanhar aqui com os canais Futebol Interior, Gustavo Marques. Positivo esse Albert Cavalcante, não perca a hora, 17 horas, mais 49 minutos em Campinas, direto do Alto do Taquaral, aqui os canais Futebol Interior, juntamente com a Valinhos FM. Daqui a pouquinho transmite América Mineiro e Guarani. Agora vamos ouvir mais uma história dele, o enciclopédia Arthur Eugênio Matias, contando um pouquinho da história desse confronto. Arthur Eugênio. Aqui no Futebol Interior, vamos lembrar da história, da carreira do goleiro Neneca, o primeiro dos Nenecas. Depois, vários outros goleiros acabaram jogando com o nome de Neneca, mas o número 1 é o Neneca, o Hélio Miguel, cuja carreira nós vamos lembrar aqui no Futebol Interior. O goleiro Neneca começou jogando no Paraná de Londrina, que depois viria a ser o Londrina Esporte Clube, o Tubarão. Neneca começou muito bem na equipe do Londrina. Você está vendo aí uma foto de Neneca, novinho no time do Londrina. Olha outra foto de Neneca no Londrina, 1972. Olha o técnico Orlando Fantoni, o mesmo Fantoni, o tio Fantoni, que levou o Neneca para o Náutico, levou o Neneca para o América Mineiro, em pé, Ditinho, Neneca, João Batista, Café, Jardel, Laurício e o massagista Lélio. O primeiro em pé, como eu disse, é o técnico Orlando Fantoni. Agachados, Zé Rubens, que jogou no Noroeste de Bauru, Neco, Jeremias, Petronílio e Canhoto. Neneca, no Londrina de 1972. Neneca foi muito bem no Londrina, chamou a atenção, passou um período fazendo testes, estágio no Santos. Isso só o futebol interior sabe. Mas no Santos, com vários outros goleiros, Joel Mendes, Serras, Cláudio, Neneca acabou não sendo aproveitado. Mas em 1973, ele foi negociado com o América Mineiro. Aí você vê uma foto de Neneca no gol do time do América, 1973. Neneca teve destaque no América no Campeonato Brasileiro, 1973, junto com o Juca Show, com outros jogadores que se destacaram na equipe do América Mineiro. Mas logo em seguida, Neneca, progredindo na carreira, foi para o Náutico.
E no Náutico, ele foi campeão pernambucano, chamou muita atenção, foi um destaque do time do Náutico. Você vê uma foto aí de Neneca no Náutico. Olha o timaço do Náutico em 1975. O segundo é Pedro Omar, que também jogou na Ponte Preta. O goleiro Neneca, agachados, olha que ataque. Dedeu, que jogou no Guarani. Juca Show, Jorge Mendonça, o lendário Jorge Mendonça. O meia Vasconcelos, que depois foi para o Palmeiras, está hoje morando no Chile. E o ponta esquerda, Lima, que jogou também no Corinthians. Neneca, no Náutico, em 1975. E em 1976, Neneca foi contratado pelo Guarani. Acompanhe a trajetória, a história de Neneca na equipe campineira. Neneca chegou ao Guarani em 1976. Em 1975, o Guarani atravessou um momento difícil em termos de goleiro. No começo do ano, Tobias, para mim o melhor goleiro da história do Guarani, foi negociado com o Sport. E o Guarani testou Sérgio Gomes, testou João Marcos, mas estava tendo dificuldade no gol. Tanto é que foi buscar de volta, já veterano, Sidney Poli, que encerrou a carreira no Guarani, começou no Guarani, jogou em grandes clubes, e Sidney Poli veio mais a tapar. Tanto é que depois ele transformou-se em treinador de goleiros do próprio Neneca. E o Neneca chegou muito bem ao Guarani. Logo de cara, foi campeão paulista do primeiro turno. Olha o jogo que deu o título ao Guarani contra o São Bento de Sorocaba. O Guarani ganhou de 3-0, 1976. No futebol interior você acompanha a foto em pé. Miranda, Neneca, Amaral, Nelson, Deodoro e Flamarion. Agachados, Renato, Zenon sem bigode, André Catimba, Davi e Ziza. O Guarani de Neneca em sua primeira temporada na equipe bugrina. Mas o auge, o apogeu de Neneca foi em 1978. O goleiro campeão do time bugrino, Neneca, Mauro Gomes, Edson e Miranda, Zé Carlos, Zenon e Renato, capitão Careca e Bozó. É o time que todo torcedor do Guarani lembra. É o time histórico do Guarani. Neneca foi muito importante. Neneca, além de um grande goleiro, foi líder deste time bugrino. Ficou no Guarani até o início de 1980, quando foi negociado com o Operário de Campo Grande. E Neneca chegou no Operário e logo de cara foi campeão estadual, 1980. Olha no futebol interior, frisa na tela uma foto do Operário campeão sul-mato-grossense, revista Placar, 1980. Além do goleiro Neneca, alguns jogadores conhecidos, agachados. O segundo é Arthurzinho, o mesmo que jogou no Vasco, Fluminense, Corinthians e tantas outras equipes. Tem também trabalhado com um destaque como treinador. O centroavante, o terceiro agachado, é Lima, o centroavante que jogou no Inter, no Grêmio, no Corinthians. Fez muito sucesso, o Lima, centroavante. E em pé, o penúltimo em pé é Cocada. Olha o Cocada com cabelo de exército. O Cocada também jogou no Guarani e no Vasco da Gama. E Neneca continuou sua trajetória de sucesso. Do Operário, ele voltou para Londrina e conquistou o título de campeão paranaense em 1981. Como era campeão esse Neneca, hein? Olha a Neneca campeão paranaense no Londrina. Mais uma vez, revista Placar, 1981. Neneca, o goleiro da foto ao lado dele. Logo na sequência, Fernando Nariz, que também jogou no Guarani, jogou no Santos. Agachados, o centroavante, no meio da foto, Paulinho, irmão de Juninho Fonseca, que foi revelado pelo ginásio pinhalense. Neneca, no Londrina, campeão paranaense em 1981. Depois do Londrina, Neneca começou a jogar em equipes de expressão menor, mas continuou agarrando muito. Esteve no Fluminense
de Feira de Santana, no interior da Bahia. Olha uma foto de Neneca no Fluminense de Feira de Santana, 1985. Na sequência, Neneca voltou para o estado de São Paulo, foi jogar no Bragantino, disputando o Campeonato Paulista da Intermediária. Olha a Neneca no Bragantino. Na foto, o último agachado é o ponta esquerda Osnir, que também jogou no Guarani. Em 1986, com quase 40 anos, Neneca ainda estava ativo. E seu último clube de destaque foi o Votuporanguense, disputando a divisão intermediária. Olha uma foto de Neneca no gol da Votuporanguense. Neneca fez poucas partidas na equipe de Votuporanga, foi substituído por Valô e depois passou a jogar na Seleção Brasileira de Master. Neneca, no final de carreira, jogou na Seleção Brasileira de Master e passou a ser treinador de goleiros. Chegou a trabalhar no Guarani, no Londrina e em algumas outras equipes. Mas, infelizmente, Neneca não estava com uma vida muito regrada, bebendo muito. O ex-goleiro Neneca, Hélio Miguel, e acabou falecendo na cidade de Londrina, sua terra natal, onde está sepultado. Neneca morreu no dia 25 de janeiro de 2015, aos 67 anos. Aqui no Futebol Interior, lembrando a história, a carreira do goleiro Neneca, com muito destaque. Guarani e Londrina, Neneca, goleiro que pegou muito nos dois times. Quer falar comigo? Aqui no Futebol Interior. Qualquer atleta do passado, fale comigo. Eu recordo a história. Sempre aqui no Futebol Interior. Arthur Eugênio. Isso aí, estamos de volta. Eu ia pagar um intervalo, no exato momento que o tempo fecha lá no jogo entre Ceará e o Operário. Nós estamos com as imagens aqui. Parece que o goleiro foi expulso, Albert, e ali o tempo fecha, né? Briga. Empurra, né? O Ceará vai vencendo, né? O Operário por 2-1, contra-ataque mortal, ali 3 contra 3. E ali o jogador que eu não consegui identificar, né, do Ceará foi invadir a grande área. E o goleirão do Operário chegou no carrinho, acertando a bola, mas ali ia marcar a bola e também o jogador. Mais o jogador que a bola. Cartão vermelho, e quando os jogadores vão no empurra, né, dizendo que acabou acertando somente a bola, né? Aquela famosa discussão, viu, Gustavo Marques? É isso aí, o Albert. Voltando agora para o jogo de Guarani e América. América Mineiro e Guarani. Guarani liberou algum jogador para conceder entrevista? Como é que foi a semana do Guarani após a vitória na última rodada diante da equipe do Curitiba? Exatamente. Exatamente. Obrigado, tá sabendo bem, tá sabendo bem. Obrigado, né? tá? Quando foi, né? Foi liberado, né? Durante a semana. É seu trabalho isso, né? Exatamente. Mas foi bom, mas quis jogar. Colocasse pra mim, mas tudo bem, né? O que fazem, né? Passando aqui no YouTube, né? Marcelo Borges. Boa tarde, Albert Cavalcante, Gustavo Marques, um bom jogo aqui, melhor equipe de transmissão. Abraço sempre aqui prestigiando vocês. Um abraço, viu? Marcelo Borges, 19, Série C, time fraco. Não é assim também não. Faz parte, viu? Chapecoense. Calma, que tem muito campeonato ainda pela frente. Mas vamos lá, né? O Guarani, né? Concedeu o Gabriel Bispo, que fez o gol da vitória do Guarani na última partida. Vem jogando muito bem, acabou fazendo o gol e acabou concedendo a entrevista coletiva para os nossos amigos da imprensa. Vamos ouvir aí o camisa número 33, o nosso volante, o varredor, Gabriel Bispo. Eu sou o Antônio Lupe, da CBN. Vamos começar falando da sua chegada aqui ao Guarani, né? Sei que você já foi apresentado e tudo mais. Antes de eu fazer a pergunta, você tem rede social, Instagram, Facebook, ou você não gosta muito disso? Eu tenho, mas eu não uso muito não. É só minha esposa que mexe comigo. Quando você foi contratado, não sei se você chegou a ter o termômetro da torcida. Claro que o Guarani não vivia um momento igual está vivendo hoje. Claro que a situação é muito difícil, mas o Guarani tem o melhor aproveitamento do retorno da Série B. Mas quando você chegou, o clima era bem tenso. E você não estava sendo utilizado lá no Paysandu. E assim, pelo que a gente via, muitas críticas foram feitas antes de você apresentar o seu futebol para a torcida do Guarani. Na semana passada eu conversei com o Salustiano a respeito disso, né? Vocês que foram contratados chegaram com muita desconfiança. Como é que foi o momento em que vocês chegaram com essa desconfiança
e hoje a volta por cima porque você, o Salustiano, outros jogadores que foram contratados, mudaram um pouco a cara do Guarani? Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar falando com vocês. A gente chegou com um pouco de desconfiança por vários motivos, né? O clube está passando por um momento delicado, né? A torcida queria nomes mais de peso expressivo e a gente foi contratado, mas a gente foi contratado a característica do clube, né? Precisava de jogadores assim de entrega total. Infelizmente não foi um final bom lá no Paysandu, mas tudo bem, isso acontece. Como na vida nós, né, temos dificuldade, temos, né, desafios a ser cumpridos, então a gente enfrenta algumas críticas, né, mas a gente não pode se abalar com isso. A gente sabe quem a gente saiu de casa pequeno para trabalhar, a gente sabe que a gente tem um futuro pela frente, sabe que a gente pode chegar em algum lugar, então as críticas não podem nos abalar e tanto o elogio também não pode nos deixar orgulhosos. A gente tem que continuar trabalhando, saber daquilo que nós queremos, daquilo onde nós queremos chegar. Isso é o mais importante, né? Não deixar que as críticas nada nos abale, né? Estar focado na mente para poder sempre estar dando o melhor dentro de campo. Em termos de ambiente, qual a principal mudança que você viu quando você chegou no Guarani para o momento que o Guarani vive na Série B hoje? Hoje o grupo está mais comunicativo, está mais participativo. Eu cheguei, o grupo era mais calado, né? Mas sempre foi um grupo bom, um grupo de resenha, de conversa. Na hora de trabalhar tem que trabalhar, na hora de resenhar tem que resenhar. Então hoje está um pouco mais comunicativo, mais participativo, cobrando mais, se cobrando mais. Nós queríamos sair da situação e não tinha uma cobrança certa. Hoje está tendo uma cobrança mais certa, mais assertiva, uma cobrança construtiva. Isso é o mais importante. Então é continuar dessa maneira, né? No último jogo foi você que deu a vitória, né, pro Guarani no gol marcado de cabeça, e a gente percebe que você é um volante que tem muita característica de pegada, mas está sempre pisando na área, você está sempre ali como um elemento surpresa, e foi dessa forma com que o Guarani conseguiu vencer o Coritiba com um gol de cabeça. Acho que o pessoal do Coritiba nem imaginou que você estaria ali naquele momento. Como é que funciona essa questão da tua característica, de ser mais um cara de pegada, o primeiro volante, mas que também tem essa possibilidade chegar ao ataque, como foi no último jogo? Isso é do treinador, né? Ele dá o professor tem dado muita confiança não só para quem está jogando, né? Mas quem está entrando, ele dá muita confiança de nós ali no meio, de poder pisar na área, poder ser um elemento de surpresa, né? Não foge muito da minha característica também de pisar na área. Eu sempre busquei pisar na área para poder ajudar meus companheiros, seja com um gol, com a finalização, com um passe. Então eu continuo assim, né? Se Deus quiser, pisando na área, né? Ou outros pisando na área também para poder fazer o gol, para poder ajudar o Guarani. Volante não é muito de marcar gol não, né? Mas assim, você tem uma quantidade de gols que você marcou, e qual foi a última vez, antes desse, que você tinha balançado a rede? Você lembra ou não? Eu lembro, foi no ano passado, 2023, quando eu saí acho que foi os últimos jogos ali na Finlândia, fiz um gol, né? E poder marcar é muito bom, é um sentimento muito bom, mas isso não pode trazer euforia, né? Saber que tem um caminho longo a ser seguido, né? Nós não conseguimos nada, então é continuar trabalhando firme e forte, sem fugir das características, e se Deus quiser as coisas vão fluir naturalmente, a gente vai sair da situação. Como eu disse na abertura, o Guarani tem o melhor aproveitamento no retorno da Série B, só que pela frente tem 2 jogos muito difíceis jogando fora de casa. O próximo é contra o América, lá em Belo Horizonte, que vive um momento ali diferente do Guarani, mas está brigando por G4. E depois tem o Paysandu lá na Curuzu, que ontem perdeu, mudanças e mais mudanças, e você conhece muito bem o clima lá. Como manter esse bom aproveitamento tendo esses 2 jogos difíceis fora de casa? A gente tem que trabalhar, né? A resposta para essa pergunta só é trabalhar, colocar a cabeça no lugar, saber que a gente tem um longo caminho a ser perseguido e percorrido, né? E saber que temos duas finais agora pela frente, como o professor tratando com nós, né? Cada jogo é a final, a gente não pode pensar lá no final, a gente tem que pensar jogo a jogo, né? Um passo de cada vez, um jogo de cada vez, né? Fazer o melhor cada jogo para poder a gente conseguir os 3 pontos, conseguir sair, independente do adversário, né? A gente sabe que a gente tem um adversário difícil agora, que é o América, que está num momento difícil, mas é uma equipe muito boa, muito qualificada, estão brigando para subir, então a gente tem que estar com a consciência tranquila, com a consciência limpa, trabalhar para poder chegar lá e fazer o resultado positivo. Em relação ao Alan Al, como é que vocês têm trabalhado com ele, a mudança de metodologia, né? Não sei se você chegou a pegar o pintado que passou por aqui, acho que foi um período muito curto, né? Mas o que o Alan Al ele trouxe de diferente para vocês, jogadores, em termos de filosofia de jogo, um momento delicado, um momento emocional que vocês têm enfrentado na Série B? Ele tem recuperado todos nós, né? Graças a Deus ele tem conversado bastante com nós, né? Dando confiança para nós, isso é muito importante.
não só os 11 titulares, mas todos do grupo têm recebido a confiança dele, né? Tem jogado um jogo mais apoiado, mais de ficar com a bola, então isso traz mais a confiança do jogador. E ali dentro de campo ele sempre está cobrando, mas sempre com autoridade, com respeito, né? Tem a hora da resenha, mas sempre com cobrança, e isso é o mais importante, né? A cobrança com a construção, é isso que vai elevar nosso nível a cada vez mais alto. Tá aí o volante, camisa número 33, né? O Gabriel Bispo, que é uma grata surpresa, né? Ali no meio campo, Bugrino ali, o famoso, faz a varredura na frente da zaga bugrina. O Guarani que melhorou muito seus números, né? Poucos gols sofridos, muitos gols marcados. Uma vitória importantíssima dentro de casa contra uma equipe qualificada como a equipe do Curitiba. E agora enfrenta o América Mineiro, que vem aí de jogos sem vencer, é verdade. Porém, entretanto, vai ter a força da sua torcida. E também existe um tabu nessa partida, né? São 20 anos sem vencer, né? O Guarani não consegue vencer a equipe do América Mineiro, né? A última vitória foi em 2004, ainda pela Copa do Brasil. E passando aqui pelo YouTube, né? O Rony Lopes. Boa noite, Albert. Amanhã te vejo no Caetano, Bugrão 2-0. Pois é, amanhã não, meu querido. Veja, você vai me ver na terça-feira. Amanhã estou de folga, graças a Deus. E é isso aí, né, o Gustavo Marques? Esse aí foi o Gabriel Bispo. E quem sabe aí, né, junto com o Luan Dias, aí com o Matheus Bueno. Pra mim, o Luan Dias foi o melhor em campo, né? Tudo bem que eu não votei nele, mas depois analisando, né? Você quer mudar seu voto da jornada passada? Não. Tá, pelo gol tá válido, mas pra mim, Luan Dias foi um dos destaques. Vamos para mais um rápido intervalo, preciso pagar e voltamos em seguida para falar, tem ficha técnica, tem tudo de Guarani e América Mineiro daqui a pouquinho. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Total Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. O futebol é paixão mundial e envolve amor, alegria, festa e muita emoção. Dentro dessa mistura, o ingrediente que não pode entrar é a violência. Dentro e fora de campo, o respeito e a tolerância devem prevalecer. Para a paz nos estádios reinar, cada um deve fazer a sua parte. Afinal, torcedores podem ser adversários, mas jamais serão inimigos. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre. Quer 1 milhão? Hipercap na mão. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Gustavo Marques. Eu tô de volta daquele jeito, hein? Em alta astral. Coloca o hino do Guarani aí, Felipe Marques. Bota o hino do Guarani aí.
porque o momento é bom. O momento é bom e precisa continuar. O Bugre vem numa sequência extraordinária, numa sequência de time que está em busca do título ou time que está em busca do acesso. Mas no papel, na realidade, é totalmente diferente. O Bugre continua na lanterna, mas os últimos resultados deixam uma impressão que o Guarani vai sair dessa situação. Guarani está na última colocação com 21 pontos, a Chapecoense tem 22 pontos. Olha aí, eu entendo, o Brusque 23 e o CRB 25. Olha como está embolado. O Guarani precisa da vitória, enquanto o Albert, que não resiste ao hino do Guarani e canta. Vamos ver se você sabe o hino do Guarani Bugre. Mesmo. E nós vibramos por ti, na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. É isso aí, que hino maravilhoso, né? Hino maravilhoso, é isso mesmo, Gustavo Marques, né? Em bola lá embaixo, né? 21 pontos, aí o time que está fora da zona de rebaixamento 25, assim como o Ituano que venceu a última partida. Tudo pode acontecer nesse campeonato maluco, né? Em que os times que estavam no primeiro turno aí sofrendo estão começando a respirar. E o Guarani é um deles, né? Quando estamos vendo o aquecimento do time do América Mineiro, né? Tudo com verde ali, né? Provavelmente, eu espero, né? Que o Guarani, né, vá disputar a partida com seu uniforme branco. Gostaria de ver muito, viu? O Guarani só jogou uma partida com o manto azul. Gostaria de ver o Guarani jogar com o terceiro uniforme. Porém, entretanto, né, muitos dizem que esse terceiro uniforme traz azar. E desde o Campeonato Paulista, o máximo que posso, né? Quase todas as jornadas, né? Uso o manto, lavo e depois venho, né? Que são 2 jogos aí na semana. Uso esse manto azul, que pra mim dá sorte, né? O Gustavo Marques não gosta mais do tradicional. Dá sorte. Quantas rodadas você já vestiu o Guarani e tomou paulada com essa camisa? Mas é engraçado que o que você está querendo dizer sobre isso, a sua verde também tomou, né? Porque nós fizemos as mesmas jornadas. Mas eu disse que essa camisa aqui é minha, dá sorte. Pra mim, esse azul, pra mim, dá sorte, entendeu? Porque na última partida, na última rodada do Campeonato Paulista, o Guarani, né, precisando da vitória, eu usei essa camisa como manto da sorte. E por isso que eu estou, né, usando o manto quando posso, né? Isso quando eu estou usando aquela outra branca da comissão técnica, né? Branca e azul. Eu tenho essa camisa aqui como amuleto. E quero provar a todos que o problema não era a camisa, né? Não é a camisa, né? Porque não é a camisa que contrata, né? Precisa alguém vestir o manto para poder entrar em campo. E mais uma vez aí lembrando, né, que o Guarani, né, vem de Vladimir, Pacheco, Douglas Bacelar, Matheus Salustiano e Jefferson, Gabriel Bispo, Matheus Bueno e Luan Dias. Luan Dias, grata surpresa, né? O Gustavo Marques falou do VT, né, que ele acabou, né, assistindo depois. E na jornada, no segundo gol, né, Gustavo Marques, nossa, aí na emoção, acabamos aí batendo nessa tecla, cruzamento pelo lado esquerdo foi do Jefferson. E não foi do Jefferson, né? O Luan Dias, ele deu 2 assistências. Uma que o João Vitor, a gente gritou gol e muito, né? Você disse na hora, opa, foi contra. E eu achei que não foi contra, né? Insisti que foi o João Vitor e foi realmente ali o zagueiro que acabou colocando a bola para a rede. E no segundo gol, o cruzamento foi do Luan Dias. O Luan Dias deu 2 assistências, entre aspas, só vale uma, que o gol contra não dá assistência. Né, mas o Luan Dias, ele vem sendo o diferencial, vem sendo o cérebro pensante do Guarani. Na verdade, né, o Guarani está aí, né, tomando corpo nesse campeonato. E o que importa, né, não só jogar bem, é saber sofrer. O Guarani jogando dentro de casa contra uma equipe qualificada, que no segundo tempo foi para cima do Guarani, o Guarani soube sofrer. Agora vai enfrentar aí 2 pedreiras, né, o América Mineiro agora, né, e depois irá no próximo jogo, no Paysandu, lá no Curuzu, no sábado. Né, irá enfrentar às 5 horas da tarde a equipe do Paysandu. Então são 2 partidas aí, 2 pedradas. Caso o Guarani passe ileso, né, dessas 2 partidas, eu vou falar coisa pra você, viu, Gustavo? Se o Guarani passar ileso, a gente pode acreditar um pouquinho mais, né? Lembrando que o número mágico, né, de todo o Campeonato Brasileiro é 45 pontos, né, que é o número de segurança. Acredito que o Guarani com um jogo a menos, viu? Até mesmo um dado, o Guarani com um jogo a menos, o Guarani tem a mesma pontuação que 2022, em que o Guarani estava numa situação muito difícil. Assim chegou o Mozart Santos, com o Pastana, com o Jefferson, com o Isaac, com o Yuri Tanque,
E o Guarani conseguiu sair dessa situação, né? Passou aí 10 rodadas aí de invencibilidade, se eu não me engano. E terminou na 10ª colocação. E o Guarani, mesmo com um jogo a menos, o Guarani vem fazendo a mesma pontuação de 2022. Então é de se acreditar. É de se acreditar, obviamente, né, que jogo é jogado, lambaria e pescado, bater nessa tecla. O Guarani tem chances, é verdade, mas nós temos que entender que o América Mineiro é um belo de um time. Apesar de estar passando por um mau momento, o técnico Lisca, né, convocou os torcedores para, né, enfim, o Guarani joga fora de casa e nada como, né, se o Guarani vencer hoje, Gustavo Marques, é o melhor dos mundos. O negócio é trazer, se conseguir trazer um pontinho de lá, melhor ainda também, né, não é tão, seria melhor a vitória, mas trazer um ponto, não deixar de somar pontos, que todos os pontos agora são importantes. O Guarani vacilou muito no primeiro turno. Agora, o Guarani tem que buscar fora de casa. Tá certo, esse é Albert Cavalcante. Albert, deixa eu mandar um abraço pro meu amigo Márcio Carvalho, cantor e compositor que está em sua residência. Vai casar já, hein? Eu achei que ele tinha casado. Já vai casar, hein? Daqui a alguns dias vai estar casado. Merece muito esse rapaz, merece, hein? Né? Gente merece. Boa, né? Desejo aí toda a felicidade do mundo para esse casal. Eu tenho certeza que vai dar certo, hein? Se Deus quiser, Deus já abençoou esse casamento. Para mim, um dos maiores, né? Aliás, para mim o maior cantor e compositor do Guarani, né? É o Márcio Carvalho, assim como o Paulino Neves é da Ponte Preta. Para mim, o Márcio Carvalho é do Guarani. Lembra dessa? Eu sou bugrino da maior torcida do interior. 2 de abril é o grande dia, dia da sua fundação. E nascia em Campina, não tenho voz pra cantar, meu irmão. Então tá bom, mas vamos lá. O Carlos Lemos Matozinho no YouTube. No YouTube, só lembrando, hein? Curta, compartilhe. Por favor, deixa aquele joinha. Se não quiser deixar o joinha pra baixo, joinha pra cima, faz favor aí. Quebra essa aí, não custa nada, quebra essa e ajuda bastante, né? Ajuda a todos nós, né? É o Carlos Lemos Matozinho. Boa noite a todos. Secador ligado em alta potência e velocidade na vitória do América. Coelho 2, Guarani 0. Você tá de brincadeira, hein? Carlos Lemos, você tá de brincadeira, hein? Você é um fanfarrão. Não, 2-0 pra nós, pelo amor de Deus. Não, deixa. Depois que os nossos times não estiverem mais, né, sofrendo, aí a gente pode perder, pá, mas agora não pode não, viu? Um abraço a todos aí. Positivo, esse é Albert Cavalcante. Ô Albert, você quer trazer a ficha técnica ou dá tempo de um rápido intervalo? Pode chamar, né? Faturar e depois a gente já então manda bala. Certo. 18 horas mais 20 minutos, rápido intervalo. Voltamos em seguida com todos vocês aqui pelos canais Futebol Interior. Aqui nós respiramos futebol. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Total Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou.
O futebol é paixão mundial e envolve amor, alegria, festa e muita emoção. Dentro dessa mistura, o ingrediente que não pode entrar é a violência. Dentro e fora de campo, o respeito e a tolerância devem prevalecer. Para a paz nos estádios reinar, cada um deve fazer a sua parte. Afinal, torcedores podem ser adversários, mas jamais serão inimigos. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Intercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol! Gustavo Marques. Isso aí, esse é o Felipe Marques, é a transmissão mais doida que você já viu e mais alegre, né? Porque enquanto tá no comercial nós estamos aqui todo mundo dando risada, né? Nem se deu conta o apresentador que já estava de volta, né? Pois é, eu tô gritando aqui, tô avisando. A jornada esportiva. 18 horas 23 minutos, Albert Cavalcante vem agora com a ficha técnica do jogo com vinheta e tudo. Ficha técnica do jogo. Está dando certo. Eu não irei parar. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Guarani, do técnico Alan Al, vem definido e escalado assim. Vladimir, o goleiro, camisa 89. Na lateral direita, Pacheco é o 28. Dupla de zaga do Bugrão. Douglas Bacelar, o 23, e o Matheus Capitão Salustiano, 13. Na lateral esquerda, o Jefferson, camisa número 17. Os homens do meio-campo do Bugrão: Gabriel Bispo, o 33, Matheus Bueno, 18, e o cérebro pensante, ele, Luan Dias, o camisa número 10. Os homens de frente do Bugrão: João Vitor, 19, Ayrton, 30, Caio Dantas, o 99. Repeteco do Bugrão: Vladimir, Pacheco, Douglas Bacelar, Matheus Salustiano e Jefferson. Gabriel Bispo, Matheus Bueno, Luan Dias, João Vitor, Ayrton e Caio Dantas. Caso o técnico Alan Al queira mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Pegorari, Heitor, Emerson, Lucas Adel, Anderson Leite, Pierre, Marlon, Reinaldo e Lohan. O Guarani tem, nesse campeonato, 23 jogos, um jogo a menos, é verdade, contra o Botafogo. Dia 9 de outubro, irá aí estar remarcada essa partida. O Guarani vem com 23 jogos, com 5 vitórias, 6 empates e 12 derrotas. 25 gols a favor, 33 gols contra. Um saldo de -8, o Guarani está na última colocação. O próximo jogo do Bugrão é contra o Paysandu, sábado, dia 14, às 17 horas, no estádio do Curuzu. Futebol Interior. E o América Mineiro, do técnico Lisca Doido, vem definido e escalado assim. Dalberson, goleiro, camisa número 31. Na lateral direita, Daniel Borges, o 20. Ricardo Silva e Lucão, 45 e 3, é a dupla de zaga do América Mineiro. Marlon, lateral esquerdo, camisa número 6. Os homens no meio campo do América: Juninho, capitão, o 8. Fer Elizari, o 19. E o Ale, o cérebro pensante, o camisa número 16. Os homens de frente do Coelho: Adson, 44, Rodriguinho, 75 e ele, hein? Matheus Davó, ele mesmo, camisa número 88, repeteco do América. Dalberson, Daniel Borges, Ricardo Silva, Lucão, Marlon, Juninho, Fer Elizari, Ale, Adson, Rodriguinho e Davó.
Caso o técnico Lisca queira mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Jori, Júlio, Matheus Henrique, Nicolas, Iago Santos, Felipe Amaral, Daniel Júnior, Moisés, Vinícius, Fabinho, Jonatas e Renato Marques. O retrospecto das equipes, né, nesse campeonato. Até agora, o América Mineiro, 24 jogos, com 8 vitórias, 11 empates e 5 derrotas, 27 gols a favor e 20 gols contra, um saldo de 7. O América está na 9ª colocação, com 35 pontos. O próximo jogo é contra o Santos, domingo, hein? Domingo contra o Santos. Recebe, né? O Santos recebe o América Mineiro na Vila às 18h30. Arbitragem. Quem apita a partida de hoje é ele, o senhor Alex Gomes Stefano, do Rio de Janeiro, com os seus auxiliares, Thiago Rosa de Oliveira e Wallace Müller Barros Santos, também do Rio de Janeiro. O quarto árbitro é o Iger Túlio Cardoso, de Minas Gerais, e o árbitro de vídeo na salinha da TI, Felipe Jorge Bennett, do Rio de Janeiro. Ficha técnica do jogo. Liga o microfone. Tá certo, 18 horas mais 28. Vou tirar isso aqui. Ah, mas não vai. Só um minutinho. Meu Deus do céu, cara. Eu vou falar pra você. Não, mas a culpa é da canopla. A culpa é do narrador, né? Pelo amor de Deus. Aí, colocou errado. Cuide do seu, Igor. Aí, ó, beleza. Eu não sei, viu? Depois 18 horas depois do mais... tiro de meta hoje você tá meio... 18 horas mais 28 minutos. O tiro de meta hoje cedo. Acordou com a notícia boa, hein? Abriu o e-mail, estava lá. Tchau, amor. Aí agora tá dando patada em todo mundo. Não tenho culpa. Não tenho culpa. Nem nós, nem ninguém tem culpa. Para. Você trocou. Não temos culpa. Abriu o e-mail bomba. É que é missão impossível, né? Após 5 segundos, as mensagens irão explodir. Não tenho culpa, Gustavo Marques. Mas tudo bem. Vida que segue, irmão. Vida que segue. Você já deu um mergulho aí fora. Tropeçou, caiu sozinho. Mas tudo bem. Mas vamos lá. Toca o programa aí, Gustavo Marques. Não. Toca a jornada, então. É verdade. Mas no começo você falou amigos. Então, meu amigo. Mas tudo bem, vamos lá, né? 18 horas 29. Olha quem tá aí, Albert. O Lisca doido, hein? Lisca doido. O técnico do América Mineiro ao lado. O que foi? Foi nada. Não é o Lisca doido? É. Ah, tá. Não entendi a sua risada. Não, tem o Gustavo doido, o Lisca doido. 18 horas mais 29 minutos. Faltando aí 1 minuto pra bola rolar. O Guarani necessita da vitória. Urgente. Né? Eu não vou colocar tanta pressão assim, né? Pelo momento vivido. Acho que o Guarani já mostrou que não sabe lidar com pressão, né? Ué? Deixa então, fluir. Deixa fluir. Vamos jogar outra coisa, então. Tá dando contra o recado, não tá? Então, tem que vencer. Vem de quantas vitórias consecutivas? São 3... nesses últimos jogos, não, nas 4 primeiras rodadas, né, do segundo turno, 3 vitórias e 1 empate, 83% de aproveitamento. Quando o Guarani vem com o seu uniforme número 2, lindo esse uniforme número 2, né? E quando aí a equipe do América Mineiro, né, vem com o seu tradicional, né, listrado, né, as linhas verdes e pretas, né? É aquela, né? O Guarani 20 anos não consegue vencer a equipe do América Mineiro em campeonatos, né? A última vez foi em 2004 pela Copa do Brasil, né? Vai enfrentar aí o Independência com o América Mineiro. É muito, apesar de não vencer no campeonato, é uma equipe que jogando nos seus domínios é uma equipe muito forte, né? E do lado nós temos aí o Davó, né? O Davó, lembrando também. Davó? Opa, nossa. Só me tira uma dúvida. Pois não. Gente, aliás, não tira dúvida não. Você tá aqui para informar. Informe pra mim mais uma vez, por gentileza, o árbitro da partida. Alex Gomes Stefano. O que mais você quer saber? Alex Gomes Stefano. Do Rio de Janeiro. Só isso, pode completar o seu comentário. Agora até esqueci. Esqueci. Quando você lembrar, você me chama. Então tá bom. Falamos em nome de concessionária Fiat, a concessionária da nossa... Que fase, Deus, qual hábito? Também restaurante do Dadá. Diz que entrega 3242-3125. Vocês não deixam nem na hora do merchan, por favor, vamos ser profissionais. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Falamos em nome... Posso continuar?
A bola está rolando no Campeonato Brasileiro. Gustavo Marques. Esse sou eu, vem tocando bola a equipe do América lá no sistema ofensivo, evita a saída, a bola volta ainda lá pelo sistema defensivo, vem tocando bola a equipe do América Mineiro, abre o jogo, tenta ali criar a jogada, preferiu voltar essa bola. Faz a devolução, vem tocando bola no sistema defensivo, abre o jogo com o Lucão. Lucão abre, faz o toque ali na ponta para Marlon. Marlon domina, ergue a cabeça, volta a bola para Lucão. Lucão no sistema defensivo, volta a bola para o goleiro. É o Dalberson. Dalberson dominou, preparou com a perna direita, abre o jogo, fez o toque, domina lado direito. Vem tocando bola a equipe do América Mineiro, começando o jogo. O Guarani vai empatando 0-0. América Mineiro, 0 também para o Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós esperamos futebol. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Esse tá certo, hein? Esse é o Guarani no campo ofensivo, como gosta do Guarani com a camisa branca, hein? Abre o jogo, domina com o Bueno. Bueno fez o toque, Ayrton abriu, é pra ele, pra Jefferson. Jefferson dominou, volta a bola ainda com o Bueno. Bueno preparou, soltou essa bola, domina com o Luan Dias. Luan Dias, devolução pra Bueno. Bueno ergueu a cabeça, volta a bola pra Luan Dias. Luan Dias pra Ayrton. Ayrton tentou a devolução, foi tocado, tem falta na ponta esquerda, falta para a equipe do Guarani. Albert Cavalcante. Primeira dobradinha pelo lado esquerdo, Ayrton e Luan Dias, né? Toques precisos, tentando fazer ultrapassagem e ali recebeu o Rapa por baixo, 1 minuto, quase 2 minutos no primeiro tempo, primeira falta perigosa, né? A bola vai ser alçada da grande área e só uma observação, Lucão que está jogando América Mineiro, é aquele Lucão que passou aqui, o Lucão Delivery. Quem sabe hoje ele possa entregar paçoca agora a favor da gente, viu, Gustavo Marques? Que contra, meu Deus do céu. Ayrton e Luan Dias e Ayrton tem grande oportunidade aí que pelo Guarani, vamos Bugre, 2:20 passados, é primeiro tempo e vai ser autorizado Luan Dias na bola, autorizado cruzamento, passa, tira de cabeça a zaga da equipe do América, voltou, rebote, ela completa outra vez, a posse de bola da equipe do Guarani, volta a bola com o Bueno, Bueno para, falta, solta essa bola, domina no sistema defensivo, é com ele, sempre ele, tocando a bola com o Vladimir abre o jogo, fez o toque, vem tocando a bola a equipe do Guarani, tá pedindo aqui embaixo a zaga da equipe bugrina, preferiu fazer o lançamento pra ninguém, a bola vai se perdendo em arremesso manual, que vai ser cobrado pela equipe do América Mineiro, já cobrado, vem tocando a bola pro sistema defensivo, volta a bola pro goleiro Dalberson, ele abre o jogo, fez o toque, domina lá com a dupla de zaga, a equipe do América vem tocando a bola lá pelo sistema defensivo, é o Coelho, como é que tá o Coelho no campeonato, Albert Cavalcante? Sei que já falou e eu quero que você repita. Na nona, você tá hoje, hein? Na nona colocação com 35 pontos, meu Deus do céu, hein? Caramba, o que tá acontecendo hoje com você? Não, a nossa audiência é rotativa, eu talvez sei, não, mas as pessoas entram, sabe, saem, depois entram outras pessoas. Não, eu sei, mas... eu queria que você passasse um pouquinho a situação vivida do América Mineiro. Então, no momento, o América Mineiro, né, com a vitória do Santos, né, agora está 7 pontos atrás ali do G4, né, está na nona colocação com 35 pontos, mas eu tô falando com você que hoje você tá... Canais Futebol Interior, aqui nós esperamos futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Você ligado, você conectado junto com a gente. Abre o jogo, vem tocando a bola. Vem o América, cruzamento. Pega Vladimir, soltou, pegou de novo. Soltou, pegou de novo! Soltou, pegou de novo! Vladimir! Que susto, que susto, que susto! Chegou com perigo América! Albert! O cruzamento pelo lado direito. Ali tá sentindo dores ali abdominais. Hein, Gustavo? Ali, ó, ele tá sentindo dores abdominais. A bola foi desviada. E quando ele fez a primeira defesa, a bola acabou escapando. E quase o América Mineiro ali, ó, ele veio escorregando, a bola acabou pegando e ele soltou e foi e o jogador do América Mineiro concluiu, viu? Concluiu, fez a defesa, a segunda defesa consecutiva, quase o América Mineiro abre o marcador, ia ser uma falha grotesca do Vladimir. Segue no Independência, América 0, Guarani também 0. Você ligado, você conectado junto com a gente, 5-5 passados desse e primeiro tempo. E atenção, torcedores, vem comigo para o tempo e placar de jogo.
Campeonato Brasileiro Série B. Você ligado, você conectado, Independência. América Mineiro tem 0. Guarani também tem 0,5 e meio passados desse primeiro tempo. O Bugre vai empatando. Jogos em andamento também tem Coritiba e Novo Horizontino pelo Campeonato Brasileiro Série B. Valinhos FM 87.9. Gustavo Marques. Esse sou eu, cheio de emoção e cheio de amor pra dar. Aqui nos microfones dos canais Futebol Interior, você curtindo, você ligado, você conectado. E ali tem arremesso normal, está se preparando ali o Zuninho. Eu não gosto, e já vem tocando bola, abre o jogo, vem tocando bola na ponta esquerda, vem trabalhando. Lá pelo lado, o que foi? Ô Gustavo, o Alan Santos. Alô, Gustavo, aquele abraço. Alô, Alan, um forte abraço pra você, o bugrino Alan, lá da Vila União. Vai casar também, tá todo mundo casando. É só você, Gustavo, que é relâmpago. 3 meses e acabou o contrato. Que fazem. Gustavo afinal, esse 2024 cheio de contratos encerrados. É verdade, eu vou falar pra você, mas você sabe, né? Termina ruim, pra mim, tá? Termina mal. Começa mal, termina bem. Pra você, né? Pra mim, quando começa mal, termina pior. Tá repreendido em nome de Jesus. Pra mim, Albert, quando começa mal... Mas do mesmo jeito tá repreendido pra você também. Então tá bom. Tem que terminar bem. E vem o América da Susto, não tira a zaga da equipe do Guarani. E ali tá marcando falta. Falta pro América e a falta é perigosa pra cima do Elisieri, sei lá. Elisieri, né? Tem falta e a falta é perigosa, hein, Albert? Pra mim não houve. Pra mim ali o Alex Gomes... O que ele viu ali que você não viu, Albert? Não, o que ele viu que eu não vi, né? Isso, o que eu vi que ele não viu? Ou foi o que eu vi que ele não viu? Tanto faz, tanto fez? Então tá bom, ali, cara, o Gabriel Bispo chegou no carrinho, né, e acabou acertando a bola, / jogador. Pra mim, ele acertou mais a bola do que o jogador. E ali, o Alex Gomes Stefano, do Rio de Janeiro, acabou marcando uma falta que pra mim inexistente, tá? Pra mim, o futebol do Gabriel Bispo é esse, né? É força física. E ali, quem ali desmontou ali foi o Fer Elizari, né? O camisa número 5, desculpa, né? É isso mesmo, ele acabou desmontando. E falta marcada. Tomara que não seja agora. Falta frontal perigosa. América Mineiro tem 0, Guarani também tem 0, quase 8 passados desse primeiro tempo. Na bola tá o camisa 75, Rodriguinho. Correu, bateu na barreira, a bola tá viva. Perde não, Guarani. Perde não, Bugre. A posse de bola favorecendo a equipe do América. Vem tocando a bola na ponta esquerda. Já abre o jogo. Preferiu ali parar o Lucão. Lucão preparou, voltou. Passa do primeiro, passa do segundo. Foi tocado. Agora foi falta para a equipe do América. Caio Dantas acaba tocando o atleta da equipe do América Mineiro. Falta lado esquerdo para cima do Lucão, hein, Albert? Foi o Lucão. Lucão delivery, né? Pelo lado esquerdo, né? Usando ali, tentando romper as linhas da defesa bugrina ali. O Pacheco acabou acertando o zagueiro Lucão, que acabou sofrendo a falta. Falta marcada, mais uma falta agora pelo lado esquerdo. Bola chuveirada na área, o Guarani tem que segurar, viu? Porque ali com faltinhas, o América Mineiro vai chegando e o Guarani ainda não chegou ao gol, Gustavo Marques. Vai pra cobrança lá de falta, a bola tá viva na grande área, o toque de cabeça foi fraquinha. Pega a bola em segurança em seus braços, o goleiro do Guarani, o Vladimir. Já pro jogo, fez o toque, vem tocando a bola no sistema defensivo com o Pacheco. Pacheco dominou, faz o lançamento, vem o Bugre pro campo ofensivo, subiu a bandeira. A bola vai saindo pra fora, tem arremesso para o alvo, vem tocando a bola ali, o camisa 75 que é o Rodriguinho já pro jogo, domina pela ponta direita, vem tocando a bola a equipe do América Mineiro, o tempo passa, você vai curtindo aqui pelos canais do Futebol Interior, lançamento feito, completa, tira Jefferson, já pro jogo, fez o toque, a recuperação da equipe do Guarani. Bueno, volta a bola para Jefferson fez o toque para Douglas Barcelar para Vladimir soltou essa bola, domina com o Pacheco dominou, fez o toque centralizado, deu certo, vem lembrando com o Bispo abre o jogo para Luan Dias preparou, soltou, vai preferir ali fazer o corte, deu certo, fez o Hilário Larier, vai voltar, não tem ninguém para auxiliar, voltou, bola para Pacheco dominou, parou, volta a bola para Vladimir. Canais Futebol Interior, aqui nós esperamos futebol. Sim, na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para o número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você.
Deu certo, veio o Jefferson, dominou, vai tocar ali pra Caio Dantas, tira, afasta a zaga da equipe do América Mineiro, volta de novo a equipe do Guarani, vai dar certo, o lançamento feito, afasta a zaga da equipe do América, lançamento veio o América, se perdeu tudo ali o Salustiano, a bola vai pra fora, é escanteio pro América Mineiro, Albert. É, escanteio, primeiro Jefferson puxando o contra-ataque pelo lado esquerdo, ali o Caio Dantas se projetou à frente da zaga do América, porém, entretanto, o passe foi mal. No contra-ataque, a bola enfiada pelo lado direito, barra lado esquerdo do campo de defesa do Guarani. Ali o Salustiano, sendo apertado por 2 jogadores do América Mineiro, mandou a bola pela linha de fundo. Escanteio, lá vem o América pelo lado direito, Gustavo Marques. E vai para a cobrança lá de escanteio. Lado direito informado pelo Albert Cavalcante. Cruzamento, toque de cabeça. A bola vai para fora. Ganha o tiro de meta a equipe do Guarani. Canais Futebol Interior aqui. Nós vestimos a camisa. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho. Receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Abre o jogo, vem tocando a bola a equipe do Guarani. Abre o jogo, fez o toque, domina na ponta esquerda, dominou, parou, fez o toque, domina para Salustiano. Salustiano preparou, soltou a bola para Douglas Barcelar para Matheus Bueno. Matheus Bueno dominou, preparou, soltou essa bola, vem tocando a bola para Pacheco. Pacheco preparou, soltou ali para Luan Dias. Luan Dias tentou fazer o toque centralizado. O Guarani não começa bem. Diga aí, Albert. Não adianta, né? Você tem a posse de bola que não vale de nada, né? Você tá tocando a bola no campo de defesa, é o time do América Mineiro, ele sobe as suas linhas. Para você ter uma ideia, torcedor, né, o Luan Dias está aqui na ponta esquerda do campo de defesa. Né, o Luan Dias não é para ficar aí, senão o Caio Dantas vai morrer de fome. Precisa o Guarani alargar o campo, precisa mais o Luan Dias, né, se movimentar do meio, né, no meio para frente, não está aqui sendo auxiliares de lateral. Aí não dá, né, o América Mineiro inteiro no campo de ataque do Guarani, o Guarani fica tocando a bola no campo de defesa. Aí não dá, né, Gustavo? Por mais que o América Mineiro seja uma equipe qualificada, jogando em casa, o Guarani precisa agredir o adversário. Só deu o América Mineiro 12 minutos no primeiro tempo. Sem sombra de dúvidas, vem tocando bola, vem descendo a equipe do Guarani, Matheus Bueno, abre o jogo para João Vitor dominou, pedalou, foi para cima, fingiu, faz o Hilário Larier, deu certo, fez o Hilário Larier, perdeu, recupera a equipe do América Mineiro, lá com Marlon tira, volta, a bola vem tocando bola no sistema defensivo, lançamento feito, completa, tira Matheus Bueno, a bola volta para Pacheco, Pacheco azeitou, domina, vem descendo a equipe do Guarani, tenta fazer o toque, não consegue o Ayrton, a bola volta reboteada, vem descendo a equipe do América, lançamento feito, a bola explodiu na cabeça do atleta da equipe do América. A bola volta, círculo central, vem tocando a bola a equipe do Guarani. Lá pelo sistema defensivo, domina com o Jefferson. Jefferson volta a bola, vem tocando bola ali com o Douglas Barcelar. Douglas Barcelar abre o jogo, domina para Pacheco. Pacheco dominou com a perna esquerda, fingiu que foi, não foi. Vai soltar essa bola, fez o toque para Caio Dantas. Caio Dantas fez o toque perfeito, vem descendo Luan Dias, faz a inversão de bola, deu certo para Ayrton, perdeu Ayrton. Até que dominou, mas foi forte para a recuperação da equipe do América. Vem o América, a entrada foi forte, falta pro América bem no círculo central, Albert. E acaba levando o cartão amarelo, né? A segunda, né? A primeira, o Gabriel Bispo fez a falta, né, na frente da grande área, agora ali no círculo central, um carrinho em cima do jogador do América. Acabou pegando mesmo o tornozelo dele mesmo, novamente, né? O Fer Elizari acabou levando o carrinho do Gabriel Bispo. Cartão amarelo, primeiro cartão amarelo do jogo. 14 minutos do primeiro tempo, segue no Independência, Guarani 0, América também 0. A informação para a concessionária sim. Agradecendo sempre o carinho da audiência de todos vocês ligados e conectados. Alô, você que está pelo YouTube, alô, você que está também pelos canais de áudio do Futebol Interior, www.futebolinterior.com.br ou também pelo Radiosnet, www.radiosnet.com.br. É só pesquisar canais Futebol Interior, lá o canal de áudio em alta em bom som para você curtir a transmissão de América Mineiro e equipe também do Guarani. Abre o jogo, vem tocando bola a equipe do América Mineiro, sempre ele é com o Rodriguinho, lançamento feito, nossa, conseguiu dominar, nossa, chapelou, a bola tá viva, azeitou, não, afasta a zaga sem falta, sem pênalti, completa bem Pacheco domina, sistema defensivo para João Vitor não consegue completar. Albert Cavalcante, 15 minutos, o Guarani
não parece ser o Bugre das últimas partidas, hein? Bem confuso, bem desorganizado, não consegue criar uma jogada sequer, hein, Albert? Não chegou, né? Uma vez, né? Aos 12 minutos, né? 13 minutos, foi a primeira vez que nós falamos o nome do João Vitor, né? O João Vitor também desconectado da partida, porque a bola não chega, né? Não adianta, o Caio Dantas vai morrer de fome, como, né, os outros treinadores deixavam o Caio Dantas morrer de fome, e o Guarani se defende para depois tentar sair. Por entretanto, a equipe do América Mineiro não dá o espaço, né? O América Mineiro domina o jogo, né? O senhor da partida, tem mais posse de bola, sai com seus jogadores com total qualidade. O Guarani está tendo dificuldade, principalmente ali pelo lado esquerdo, né? Onde faz a dobra em cima do Pacheco, né? Que seria do lado direito do campo de defesa do Guarani. E ali a dobra em cima do jogador do Guarani, o Guarani vai tendo dificuldades. O Luan Dias precisa conectar, precisa entrar na partida. O Matheus Bueno vem fazendo a sua parte, Gabriel Bispo também, mas está faltando um pouquinho de Luan Dias. Quando começarem a conectar mais o Luan Dias, né, o cérebro pensante, ele começar a sair da marcação, eu garanto para você que o Guarani vai ter um acréscimo, né, de qualidade, porque agora é só bola rifada. Mais uma vez uma bola rifada na Vila América. Lá vem a equipe do América, lançamento feito completo, a zaga da equipe do Guarani, a bola volta pro América, vem tocando a bola, nossa, deu certo, abre o jogo com o Fer dominou, fez o toque, a batida, passa a esquerda do goleiro Vladimir e vai embora, tiro de meta pro Guarani, Albert, só confirma pra mim, esquerda ou direita? A esquerda, tá certinho a esquerda, né, o camisa número 5, mais uma vez, né, o Fer Elizari, né, ele fez, o Guarani rifa a bola, né, ali na intermediária, a bola acabou sobrando para ele, né? O camisa número 44, o Adson, né, com a canhotela, mandou, né, o bicão, a bola passou ali, né, lambendo o poste esquerdo do goleiro Vladimir, quando veio o América de novo. Ó. Lá vem a equipe do América, a bola tá vindo, batida, tava na cara, gol do América! É gol, é gol, é gol, futebol é a nossa paixão. Tava na cara que isso aconteceu. A equipe do Guarani estava sofrendo um verdadeiro bombardeio de todos os lados. E é dele, Davó que foi criado aqui no Guarani. Faz o gol da equipe do América Mineiro. Gol do América, Albert. Pois é, né? O América, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Né, houve ainda um desvio do Douglas Bacelar, é verdade, mas o Guarani perdendo, né? Acabou perdendo a bola no campo de defesa mais uma vez e a bola acabou sobrando para ele, né? Pro menino, né? O ex-menino da avó, cria da base do Guarani. E ele acabou, né, batendo ali cruzado, é verdade, pelo lado direito, dentro da grande área. E a bola acabou desviando no Douglas Bacelar, acabou matando o goleiro Vladimir. E aí tá a tônica do jogo, né? O Guarani não chegou nenhuma vez. O América apertando, num gol bobo, na bola vadia. Mais uma vez, né? O Guarani totalmente fora. Parece o Guarani das últimas partidas. O Guarani vai sendo derrotado pelo América Mineiro no Independência por 1-0. Gustavo Marques. Vem tocando a bola a equipe do Guarani. Vamos pra frente. Não vamos deixar essa situação continuar. Vai Guarani, vem tocando a bola com o Matheus Bueno. Matheus, vamos pra frente. É pra frente, Guarani! Olha aí, olha isso. Misericórdia, parece o Guarani de rodadas que eu achei que a gente tinha esquecido, hein? Mas parece que não. Volta a lembrar daquelas partidas tenebrosas na qual nós transmitimos aqui pelos canais Futebol Interior. 19 minutos, vem o Salustiano, abre o jogo, fez o toque, a bola volta outra vez, Rebotera tá pedindo o Barcelar, ele preferiu fazer ali a invertida de bola, o lançamento lá na ponta não deu certo, a recuperação da equipe do América Mineiro, que já vem tocando bola, lá pelo círculo central, fez o toque, lá vem os caras, contra-golpe perigosíssimo, vem descendo a equipe do América Mineiro. É com Adson, cruzamento, passa por todo mundo e vai embora, teve algum desvio, parece ser tiro de meta para a equipe do Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós inspiramos futebol. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Lançamento feito, vem tocando bola a equipe do América Mineiro. Nossa,
Misericórdia, que toque lindo. Agora! Sendo Luan Dias, agora, solta, Luan Dias, abre o jogo, deu certo, Ayrton, invadiu, correu, bateu, recuou pro goleiro Dalberson. Jogada bem trabalhada no contra-golpe, quase pintou o gol de empate do Guarani, Albert. Ah, pelo amor de Deus, Luan Dias saiu no campo de defesa, no contra-ataque, deu um rolinho no jogador do América Mineiro. Ele tinha 3 opções. O João Vitor estava livre pelo lado direito. Ali ele colocou a bola curtinha pelo lado esquerdo para o Ayrton. O Ayrton invadiu a grande área, na diagonal. E de vez ele socar o bambu e ele quis rolar. Não tinha ninguém, bate pro gol, caramba. Bate pro gol. O Guarani perde uma chance incrível quando vem o América de novo. E vem o América, lançamento lá pro campo ofensivo, completa, tira, Salustiano caiu, pediu falta, nada, é um perde, ganha, a bola vem sobrando aqui. Tá paralisado o jogo, Canais Futebol Interior, aqui nós inspiramos futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Quando aí foi marcada a falta em cima do Salustiano, Gustavo Marques ali, pra mim, os dois olhando a bola. E ali o Salustiano caiu. Caiu, né? Pediu ali um pisão do Davó e foi marcado. Ainda bem, viu? Senão o Davó ia ter toda a liberdade pra ir, né? Só ele e o Vladimir. Mas o Guarani perdeu. A primeira que o Guarani chegou, puta de um contra-ataque, perder desse jeito, não. Sabe? É aquela pressa e velocidade. O Guarani teve pressa, agora tem que ter velocidade. Não adianta, América Mineiro sobe as suas linhas e o Guarani fica tocando bola e não sabe o que fazer. Tem que colocar mais o Ayrton no jogo. O Ayrton e também o João Vitor, pelo amor de Deus, né, velho? Desconectado. O Guarani dá muitos espaços, tem um buraco no meio, né? Então o Guarani precisa, porque o Bueno só tá fazendo isso, é tocando a bola pra trás. O carteador tá faltando. Tá faltando os jogadores fazer a dobra, tá faltando movimentação com o América Mineiro, 22 minutos no primeiro tempo. O Guarani só teve essa chegada. Não teve mais nada. O Guarani precisa entrar na partida, Gustavo Marques. E vem trabalhando bola a equipe do Guarani outra vez lá com Jefferson. Jefferson na ponta, tentou fazer o lançamento, a bola vem sobrando. Tranquila. Com o Lucão que vem recuando a bola para o goleiro Dalberson. Ele dominou, voltou essa bola, domina aqui pela direita. Lançamento feito, recupera Bugre. Vai Bugre. A posse de bola da equipe do América Mineiro ganha falta. E falta lá pelo lado direito do campo ofensivo. Aí a equipe do América Mineiro vai vencendo. E atenção, torcedores, vem comigo para o tempo e placar de jogo. Campeonato Brasileiro Série B, 25ª rodada no Independência. 22:50 passados. Primeiro tempo, 1 pro América, Davó, 0 pro Guarani. Jogos em andamento, Coritiba vai vencendo a equipe do Novo Horizontino por 1-0. Olha o Caio Dantas, fez o Hilari, chegou batendo pro gol, desvio. Escanteio pro Guarani, Albert. 23 minutos do primeiro tempo. Ali o Caio Dantas insistiu na jogada. Ali ajeitou o corpo, né? Fez o drible e bateu pro gol. A bola desviou no zagueiro Lucão e foi pra fora. Se ele fosse o zagueiro do Guarani, a bola desvia nele e ia pra dentro. Escanteio, o primeiro escanteio do Guarani, agora pelo lado direito, né? Está empatado os escanteios. O América Mineiro tem um escanteio pelo lado direito, agora o Guarani também. Quem sabe agora, Gustavo Marques? Tem escanteio, a ele, Ayrton na bola. Vai chover bola na área da equipe do Guarani, tem chances de empatar o jogo. Autorizado, mas pediu para segurar um pouquinho. Vai chover bola na área, tem um dentro da grande, era o grandalhão Douglas Barcelar, cruzamento, sobe de cabeça e para fazer o corte, a bola vai saindo para fora, ganha o arremesso manual, a equipe do Guarani, 24 passados desse primeiro tempo, 1 pro América, 0 pro Guarani, 18 horas mais 55 minutos, horário de Brasília. Você ligado aqui junto com a gente pelos canais Futebol Interior e também pela Valinhos FM 87.9, vem dominando com o Matheus Bueno. Matheus Bueno fez o toque, abre o jogo com o Salustiano. E Salustiano para Douglas Barcelar para Salustiano. Abre o jogo para Pacheco, volta a bola para o Douglas Barcelar. E Douglas Barcelar para Salustiano. Salustiano dominou, fez o toque, abre o jogo ali e para o Luan Dias. Volta a bola outra vez. Vem tocando bola a equipe do Guarani. Já abre o jogo na ponta. Vem descendo a equipe do Guarani com o Jefferson. Volta a bola. Vem tocando bola ali com ele. O Douglas Barcelar. E Douglas Barcelar
voltou para Salustiano, Canais Futebol Interior, aqui nós esperamos futebol. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para a número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária sim mais próxima de você. Vamos juntos, daqui a pouquinho tem tempo de análise com Albert Cavalcante, perde momento muito importante que tinha ali no jogo a equipe do Guarani. Albert, 25 minutos, e aí eu quero que você passe para os nossos telespectadores, né, quais são as dificuldades do Guarani. Até o momento o Guarani não consegue criar jogada, às vezes que tem aí a oportunidade de ter a bola no campo ofensivo, faz merda e não consegue fazer nada. Faz o quê? Merda. O Guarani tá muito desconectado, né? Existe um buraco, um hiato, né, entre a defesa e o meio-campo. E o Luan Dias, ele precisa entrar mais na partida, né? Enquanto o América Mineiro, né, acha os espaços pelos lados. Ó, lá vem os homens de novo, ó. E vem o América, chega batendo pro gol, passa. Aí esquerda e vai embora. É tiro de meta. Ele tá pedindo mão da avó, né? Ali pelo lado direito, né? Ali o cruzamento feito, ele pediu um toque de mão no primeiro lance. No primeiro lance que a bola veio quicando, e o Davó pediu uma mão do Salustiano, que vinha correndo com o braço junto ao corpo. Né? Ali tá tendo 3, 4 revisões da televisão ali, né? E não foi marcado nada. Também, contra o Guarani, os caras acham até pelo em ovo, né? Como diria o outro. E o Guarani não consegue sair do campo de defesa. O Guarani tem dificuldades, o Luan Dias precisa aparecer mais, o João Vitor, né, ele fica colado na linha lateral, né, do lado direito, o Ayrton no lado esquerdo, né, para tentar alargar o campo, porém, entretanto, não está dando certo essa tática. Né? E o América Mineiro, né, marca o Guarani no campo de defesa, né, no seu campo de defesa, e os seus jogadores ali não conseguem achar o melhor passe. Então ali o Guarani precisa compactar mais, né? Precisa aumentar um pouquinho, alargar mais o campo, né? Usar mais os lados, mas ter mais velocidade. O Guarani toca passes como se estivesse ganhando a partida por 3-0. Ó, a bola enfiada. E vem o Bugre, deu certo, a bola enfiada. Se perdeu tudo. Ayrton não consegue. A definição fica tranquila pro goleiro. Canais Futebol Interior, aqui nós esperamos futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. O Guga, diga. Só um detalhe, né? Finalizações da partida, 7. 7 finalizações para a equipe do América, uma só do Guarani. 7 do América, o América senhor da partida, quando ali o Caio Dantas, né? O Caio Dantas, quando ele é acionado é isso, ó, faz o pivô, recebeu a falta marcada, né, ali o camisa número 45, né, o Ricardo Silva acabou ali saindo no combate, acabou sendo marcada a falta. A falta é longe, é verdade, ali o Matheus Bueno tá ajeitando a bola, meu Deus do céu. Tomara que ele cale minha boca, mas o Matheus Bueno na bola, vamos ver o que, né, vamos ver, vai vir um petardo aí, quem sabe agora. América Mineiro tem 1, Guarani tem 0, 28 minutos passados, até esse primeiro tempo tem grande oportunidade o Guarani, não tá bem, é verdade, mas tem que aproveitar essa oportunidade, tem Jefferson na bola, tem Luan Dias também, é isso? Luan Dias e Jefferson na bola, Matheus Bueno. O repórter informa que é o Matheus Bueno, correu, bateu pro gol, recuou pro goleiro. Craque. Lá pelo lado direito, cai com uma tranquilidade, como se deita em sua cama, em seu lindo travesseiro. E com tranquilidade pega essa bola. Já pro jogo, vem tocando bola a equipe do América Mineiro. Lá pela ponta direita, vem trabalhando bola. Tenta fazer o lançamento nas costas. Nas costas ali. Tenta ali criar a jogada. Tenta pegar o Marlon. Deu certo, linha de fundo, cruzamento. Minha Nossa Senhora do Brinco de Ouro. Tira a zaga do Guarani. Opa. Meu Deus, hein, Albert? O detalhe do lance é seu. É o Jefferson, né? O espaço, né? Pelas pontas. O Guarani não entendeu ainda. Né? Não entendeu ainda que tem que saber agora. Passe errado. O Guarani tem a bola no pé e não tem a tranquilidade. Não adianta o João Vitor ficar balançando a cabeça. Entra na partida. Né? Ali o Ayrton também, hoje também tá no sono do caramba. Sabe, o Guarani está desconectado. Não parece o Guarani das últimas partidas, quando ali
Né? A jogada do América Mineiro isso é pelas pontas. O Jefferson já ganhou o esquema. Lá vem os homens de novo. Vem a equipe do América Mineiro, deu certo. Passou com tranquilidade. Esse Fer joga muito. Abre o jogo, fez a devolução para Marlon. O Marlon dominou, fez o toque ali pro Luquinho. O Luquinho trabalha, a bola vem dominando a equipe do América Mineiro. E deu liberdade, chegou. Nossa, misericórdia. Fez o que quis. Chega batendo pro gol, pra defesa do goleiro Vladimir. O que tá acontecendo, Albert? Tá estranho, né? Avisa a galera que... Começou o jogo. Será que... O jogo é fora, né? Se fosse em casa, eu ia falar, Meu será Deus que... do céu. Almoçou na casa da sogra? O Marlon Muraro, vai América, nesse fraco Guarani cabe uns 8. O América tem 5 zagueiros, 3 do América, 2 atacantes que recuam pro goleiro. Vai América, Nevermore. Boa noite, Albert, equipe campeã. Guarani vai virar esse placar, amém. Mas a passividade em que o Guarani está jogando essa partida, pelo amor de Deus. Sabe, o América vem, né, ó, quando toma um chapeleiro ali, ó, camisa número 30, o Ayrton toma um chapéu. Então assim, o Guarani precisa se conectar na partida. Mais uma falta para a equipe do América, o América vem com toda a facilidade. É a altitude, será que de Minas Gerais que tá atrapalhando o Guarani? Que tá parecendo aí que é o Pintado que tá no banco de reservas hoje. Um abraço pro Pintado, saudade não, porque o Alan pelo amor de Deus, bem, né? Sabe, e o América assim, tem mais posse de bola, sabe, ó lá vê os homens. E cruzamento sai, Vladimir, a bola volta outra vez, reboteada com Marlon, cruzamento, toque de cabeça, olha o Davó fazendo de novo, olha o Davó, cruzamento, a bola tá viva, vai esperar o quê? Tomar o gol, tira João Vitor e agora vai Luan Dias, tá sozinho, prende essa bola, vai Luan Dias, dominou, preparou, passou na ponta, vai Luan Dias, solta a bola, botou pra correr, mas não tem ninguém na grande área, faz a inversão, fez a devolução errada. Tinha uma avenida inteira pelo lado direito. Mas nossa. Outro jogador sangrando ali, tem sangue ali, hein? Tem sangue ali, o jogador ali do América Mineiro. Não dá pra saber quem foi que cabeça, hein? É 2 jogadores aí, tem do Guarani, do Guarani. Foi ali o Douglas Bacelar, né? Junto na hora já abriu tá sangrando. Tá sangrando o jogador, aí vamos ver quem que é. E ali é o Douglas Bacelar, né? Que está caído. Né? O toque de cabeça é perigoso, hein, cara? Cabeça com cabeça é perigoso. E ali é o Bacelar com... agora não dá pra identificar quem que Nossa, é. O sangue já caiu na hora. Já caiu na hora, já abriu já o... Olha só. O Supercílio. Cara do céu. Supercílio. Supercílio bateu, cara. Já era. E ele vai ter que fazer, não tem jeito ali. Isso vai ter que passar, ponto, né? Ponto, tem né? que ser substituído. É ponto. O Bacelar, ele tá meio zonzo ainda. Quem se deu mal foi o atleta do América, porque pegou aqui atrás do Bacelar. Né? E aí, não quis ver o atleta que é da equipe do América. Não, agora vai marcando o gol, né? E ali se deu mal o atleta da equipe do América Mineiro, porque pegou na parte frágil, né? Aí qualquer igual né, lutador de boxe, né? Que ali quando acerta ali, o meladão desce, literalmente, quando tá ali sendo atendido o jogador do América, viu? Feio, viu, cara? Feio. Quando cai o sangão ali, ó, tá com a mão suja de sangue, né? Feio. Mas ali, né? Mas aí no contra-ataque, né, Gustavo Marques, ali o Luan Dias, pelo amor de Deus, né? O Ayrton displicente. O Luan Dias puxou o contra-ataque, esperou o Ayrton com a bola mais uma vez no pé, ele foi displicente, cara. Será que ele tá de mal com o João Vitor? Será que ele tá de mal com o Caio Dantas? Pô, ergue a cabeça, né? Nas outras partidas, o Ayrton foi tão bem, cara. É lógico, né, que não é todo dia que o cara vai acordar na festa, né? Mas, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, sabe? Tem que ter essa mudança. Tem que ter a mudança, porque já se passaram aí, ó, 33 minutos, fora os acréscimos aí, né, que irá ter nesse primeiro tempo. Mas, pelo amor de Deus, cara, precisa ter uma mudança de postura. Né? Quando é o caminho, e eu não consigo identificar quem que é, cara. Parece que é o Alê, 16, né, o meia, alto. Então ali, quando ali tem 2 jogadores ali conversando ali, os Lisca. Não, eles fazem lá mesmo, né, eles fazem mesmo no banco de reserva. Você vai ver se provavelmente ele vai voltar com a toquinha, né. Eles fazem... Não, ele volta ali, o Lisca tá conversando com os jogadores em campo mesmo. Enquanto o jogo tá parado, o Lisca chamou os seus jogadores para mostrar a organização. Vai colocar a toquinha então? Vai colocar a toquinha, ele vai fazer a situação, os caras vai no ponto a seco, viu? É como se fosse um grampeador, vai a seco e coloca. Lógico que eles não vão mostrar, né? Mas ali vai ser a seco ali, ó. Daqui a bola. Ah lá, toquinho. Então, bom, é aquela, né? Se tiver sangrando, não pode estar em campo, né? Então aí, ó, o árbitro vai chegar lá, vai dar uma olhada se não tem sangue e vai mandar o jogador retornar. E vai por 2 toquinhos para não fazer a saturação, né? Fazer os pontos, né?
Então vamos aguardar aí, né? Mas então o Guarani famoso agora... ponto falso. É, então. isso, exatamente. Agora o Guarani tem que agora o Guarani tem que aproveitar com um a mais, cara. Sabe? Vai pra cima, com velocidade. Zé abre o jogo, vem tocando bola no sistema defensivo, vem com a equipe do Guarani com o Pacheco. Pacheco abre o jogo ali pra ele, Matheus Bueno. Matheus Bueno na correria total, abriu pra ele, caiu o Dantas, solta a bola pra Jefferson. Jefferson pra Ayrton. Ayrton, a devolução, lançamento, não consegue, a bola tá viva, vai Guarani, consegue perder 2 vezes. A posse de bola da equipe do América Mineiro, tá dando arremesso manual. Canais Futebol Interior, aqui nós esperamos futebol. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Voltou. Valeu, voltou. Voltou com a famosa toquinha, né? Voltou a campo, né? E ali o Jefferson ali, né? Pediu uma falta, um lateral pro Guarani. E não foi dado, né? O juizão acabou marcando para o América Mineiro. Segue no Independência, Guarani 0, América 1. Agora conseguiu recuperação, obedecendo a equipe do Guarani, abre o jogo, domina aqui na ponta, vem com o Pacheco. Pacheco dominou, ergueu a cabeça, devolução feita outra vez pelo sistema defensivo, fez o toque para Salustiano. Salustiano, a devolução feita, volta a bola. Para, mano, bola pra trás, cara. Moonwalker, velho. É Moonwalker, João Vitor precisa se movimentar, ele tá grudado aqui embaixo, a bola não chega. Sabe, pelo amor de Deus, é só bumba meu boi aí, ó. E olha o lançamento, não dá, gente. Bota a bola no chão. Exato, pô. Troca de lado. João Vitor pelo lado direito, o Ayrton tá fácil, tá pragmático. Troca de lado. Pega o Ayrton, coloca aqui pelo lado direito, o João Vitor no lado esquerdo. Tenta mudar alguma coisa. Sabe, o Luan Dias totalmente desconectado da partida. Nossa senhora. O Luan Dias, né? A equipe não é a mesma. Não tem pelo amor de Deus. Para, parece velho. ser uma outra, parece ser o Guarani que tava pintado apanhando de todo mundo. O Guarani né? pintado. Nós ganhamos 10 partidas, dane-se, é obrigação. Quem deixou na situação foram os mesmos que estão aí. Na hora de elogiar, como disse o Gustavo Marques, vamos elogiar, na hora de cornetar, vamos cornetar. São 36 minutos do primeiro tempo, dane-se. Ele precisa do resultado. E sabe, tá tão perto, aí começa a ficar longe de novo. Sabe, todos os concorrentes diretos tomaram taca. Seria agora trazer um pontinho daí de BH, seria sensacional. De BH. De BH. BH, tá certo. Mas seria, né? Seria, porra. Agora, ó onde pra você ter ideia, o Dantas tá. Agora. Vem Guarani, Luan Dias, lançamento feito, se não fosse esse carrinho, ia ficar cara a cara. O Luan Dias, é isso, o Abel? Exatamente, é o Luan Dias. Cara a cara com o goleiro, vem trabalhando bola aí. Vamos, Guarani, agora. Agora, vai, vamos! Erga a cabeça, meu Deus do céu. Vai, Guarani, se posiciona. Abre o jogo pra João Vitor pra Luan Dias dominou. Abre o jogo, outra vez pra Pacheco dominou, parou, vem com quem joga, solta essa bola. Vem dominando outra vez, conseguiu fazer o toque ali, perde a bola, mas ganha a falta a equipe do Guarani. Que sono, hein? Pra cima do Bispo, falta pro Bugre. Que sono. É aqui no nossa arquibancada virtual, agradecer a grande audiência, 63, viu, Gustavo? Nevermore, não podemos baixar a bola, pois ganhamos 10 pontos nos 4 jogos. Matheus da Silva Souza, vamos Guarani, Nevermore, Bugrão. 3-1, 2-1 para o nosso glorioso Bugrão. Quando o Gabriel Bispo ali, né, ele recebeu a falta, sentindo alguma coisa. Não sei se é para ganhar tempo ou se ele realmente sentiu, né? Parece ser o Ayrton ou o Gabriel Dias? Eu acho que é o Ayrton. Eu acho que é o Ayrton sentiu alguma coisa. Não sei se é benéfico pro Guarani, mas ele sentiu alguma coisa, ele colocando a mão no joelho. Quando é joelho, meu amigo, joelho é difícil, hein? Tomara que seja só pancada mesmo, não tenha acontecido nada demais. Quando... O Marlon tá se preparando pra entrar, Gustavo. O Ayrton vai embora. Putz, grilo, mano. Mano, o Alan, tudo bem, né? Últimas 4 partidas, 10 pontos. Mas Marlon não, velho. Marlon não, pelo amor de Deus. E olha como a turma assiste jogo hoje em dia. Como o aparelho celular estraga. O aparelho celular estraga, né? Marlon não, cara. Marlon não. Colocaria o Reinaldo, sabe? Que o América Mineiro fez o gol, é verdade, tem mais posse de bola, como saiu mesmo o Ayrton, viu, cara? O Ayrton ali, não dá mais pra ele, não. Isso preocupa, né? Vai entrar o Marlon. Agora vamos ver aí, né? Se o João Vitor, que é o João Vitor, é um ponta, né? Que, né, faz uma fumaça quando pode, e o Ayrton, você perdeu o Ayrton, já era.
né? Eu entraria com o Reinaldo, mas tudo bem. O Ayrton, camisa número 30, foi embora, entrou camisa número 8, Marlon, tem substituição do Guarani. 30, e vem o Bugre, lançamento, para. passa por todo mundo e vai embora. 39 e 30 passados deste primeiro tempo, Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Ô Gustavo, 7-1, né? Estávamos, né, falando no 7-2. 7 vezes o América Mineiro chegou, o Guarani 2. O Guarani totalmente perdido. O América Mineiro também faz uma força também pra não marcar. Ó, lá vem os homens. 4 vem aí, que pelo América Mineiro invadiu a grande área. Não foi nada. Foi nada. É apenas tiro de meta. E favorecendo a equipe do Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Já abre o jogo, faz o toque, vai tentar fazer a abertura, deu certo, abre o jogo aqui na ponta para Pacheco, Pacheco dominou, lançamento feito nas costas, vai Guarani, tira a zaga da equipe do América Mineiro, a bola vai para fora, tem arremesso manual ou tem escanteio, Albert? Parece arremesso manual, né, uma bola longa, né, do Pacheco no campo de defesa, até achar ali o João Vitor para tentar com o Lucão na velocidade. É aí que o Guarani tem que atacar, Gustavo, pelas pontas, principalmente em cima do Lucão. O Lucão, ele é alto, porém, entretanto, tem velocidade, mas ele passou aqui pelo Guarani. Se apertar, ele entrega. A bola foi pelo de fundo mesmo. Escanteio, o Luan Dias na bola. Vai pra cobrança, Luan Dias na bola, tem chance, tem oportunidade. A equipe do Guarani no jogo. Vai Bugre. Cruzamento, a bola fechada. Sai de cabeça, tira. A bola tá viva, vem descendo. Cruzamento outra vez. Tira a zaga do América. E agora ferrou. Vem o América pro campo ofensivo no contragolpe, lançamento na ponta, sai, não saiu, vem descendo, vem tocando bola, a posse de bola é com o Adilson, cruzamento, toque de cabeça, e o gol do América, Rodriguinho de cabeça faz o segundo gol. É gol, futebol é a nossa paixão. Ali a bandeira da equipe do América Mineiro, escrito assim, desorganizada, que é a torcida, né? Mas reflete como está o Guarani hoje em campo, desorganizado, né? E ali no contragolpe mortal, a equipe do América Mineiro amplia o marcador, o detalhe é seu, Albert. Parece o Guarani do técnico Pintado, né? Totalmente desorganizado, a bola no campo de Guarani no campo de ataque, aquele buraco. Mais uma vez a bola jogada pelo lado direito, quando você vê Matheus Bueno, né, correndo pelo lado direito, marcando atacante, marcando ponta, tá na cara que alguma coisa errada não está certo. O cruzamento dentro da pequena área e ali apareceu o Rodriguinho, né, livre, leve e solto, só teve o trabalho de botar a bola para os fundos da rede, ali quando o Lisca faz sua comemoração, né, tomar gol do Davó, viu, porcaria essa porcaria toda é para acabar mesmo, né. E aí o Marlon Muraro, né? Gol, uhul, vai América, é isso aí. Guarani, 8 finalizações da equipe do América, nenhuma do Guarani. E o tabu de 20 anos continua. O Guarani desde 2004 não vence a equipe do América, aí fica difícil, né? O Guarani não entrou em campo. Primeiro tempo o Guarani foi um mero espectador, errando passes assim bobos, né? Totalmente desconectado, eu não sei o que aconteceu. Não sei o que vem acontecendo, mas que partida horrível do Guarani. 2 para o América Mineiro, 0 para a equipe do Guarani. O Guarani vai perder o jogo 43 e 30. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Já pro jogo, vem tocando bola a equipe do América Mineiro, lançamento feito lá pro campo ofensivo, completa essa Luciana, a bola volta reboteada e faz o lançamento, domina com o Pacheco, trabalha a bola, vem descendo a equipe do Guarani, lado direito, vem o Bugre, faz o toque centralizado, Luan Dias chegou batendo pro gol, a bola vai pra fora, na verdade era o João Vitor, ou não? Quem que era ali batendo, Albert? Foi o Marlon.
foi Marlon, camisa 8, né? Craque Agora Marlon. ficou tudo parecido, né? O Matheus Bueno, Só que coisa, difere de a longe, tatuagem né? de um, de outro, quando, né, aquela, né, o Marlon, Super Marlon, bate por cima do gol. Vou falar pra você, o segundo tempo o Guarani muda ou vai tomar mais gol, viu? A equipe da América é o senhor da partida, né? O Guarani não entrou nesse primeiro tempo. Fica difícil, né, Gustavo? Fica difícil. Né? O América Mineiro vai aí, né? Conseguindo seus 3 pontos, né? Independente, nós sabíamos que é difícil, mas o Guarani, que partida horrível. Que partida horrível do Guarani. Irreconhecível o Guarani. Tô se referindo na nossa, olha o corte que deu ali o Salustiano. Misericórdia, é irreconhecível nossa, o Guarani todo se mundo comparando das últimas partidas, né? Todo mundo ruim, coisa. todo mundo horrível. Depois você vai jogar o Paysandu, vai pegar o Paysandu fora de casa. Entendeu? Então, assim, partidas aí que... Nossa, o Luan Dias hoje, bom, o Guarani, a equipe em geral hoje tá uma nhaca, velho. Parece que, né, eles receberam um e-mail bomba no domingo, né? Não foi você, no caso. Parece que eles que receberam um e-mail bomba. Será que eles estão chateados por sua causa também, Gustavo? Acho que não. Abre o jogo, vem tocando bola no Guarani, 21 pontos. Ô Albert, como é que tá? Tá embolado? O CRB vai jogar ainda? O Brusque vai jogar? Não, a Chapecoense vai jogar? jogou, Já jogaram todos? Olha que oportunidade. Então aí, ó, cara, ó. Pelo amor 22, de 3, Deus. 4, 5, está 3, aí, ó. Olha aí! Nossa! Sabe que o jogador não vê? Tenta o lançamento totalmente errado do lado esquerdo pro lado direito. Tá vendo que não vai conseguir. A bola volta, é completa. A bola vem dominando a equipe do Guarani. Abre o jogo com o Salustiano. Salustiano completa, fez o toque lado esquerdo. Vem trabalhando a bola para a equipe do Guarani. Faz o toque do círculo central, domina para Luan Dias. Luan Dias abre o jogo, faz o toque. Deu certo, fez o giro, foi para cima, ergueu a cabeça, fez o toque, domina aqui na ponta direita. Carregou para Pacheco. Pacheco dominou, fez o toque, abertura de bola ali. Outra vez pro Bispo. O Bispo dominou, vai tentar fazer o toque, a devolução foi feita, abre o jogo na ponta, lado esquerdo, lançamento feito, vem descendo a equipe do Guarani, dominou, escancarou, ajeitou, vai tentar criar a jogada, conseguiu ajeitar, deu certo, perdeu, recupera a equipe da América, e agora vem descendo pro contragolpe, meu Deus do céu, o contragolpe é perigoso, vem descendo o América Mineiro, lançamento feito, foi assim que saiu o segundo gol. Tira, afasta a zaga da equipe do Guarani, pediu falta, não deu nada, posse, bola a equipe do América, vem dominando com ele o Fer abre o jogo, fez o toque aqui pro Rodriguinho na ponta esquerda, foi pra cima, fez o toque centralizado, preferiu soltar essa bola, vem tocando bola ainda no sistema defensivo, subiu alguma placa aí, Robert? Eu não reparei não, que eu estava aqui olhando o chat aqui. Nem só você, mas também... Eu não reparei. Não, nem você e nem a detentora, né? Mas acho que foi por conta do atendimento, né? Acho que vai daqui a pouco subir. Deve ter subido os acréscimos aí. Depois vamos dar uma olhada aí. Dá uma olhada aí pra naquele local que você olha sempre, por favor. O Marcos Oliveira, boa noite, galera. Eu sou o Macaca, mas curto vocês. Albert, hoje o seu time tá mal, hein? Pra caramba aí o Marcão. Pelo amor de Deus, cara. Nossa. Aqui o Nevermore mandou coração, o Marcelino. Um abraço, Marcelino. Tá mandando boa tarde pra nós. Boa noite. Boa tarde, boa noite. Vamos aí. E olha o América, tentou ajeitar. Velho. Bola passa e vai embora. Pode parar, que facilidade. Aqui também nada de informação. Aí tá, beleza. Então eu vou dar uma... Que isso, mas fica aí grudado. E se aparecer alguma coisa. Mas pelo amor de Deus, cara. Que passividade, né? Nossa senhora, o Guarani hoje. Pra se esquecer, hein? Tem que se esquecer, o Guarani tem que voltar em segundo tempo aí, como jogou como nunca. João Vitor, ruim da partida. Luan Dias, meu Deus do céu. Caio Dantas só teve uma oportunidade. Meu pai do céu. Para com isso aí, mano. Tá feio hoje, tá feio. Pro jogo, vem tocando a bola aí. Equipe do América Mineiro, lançamento feito. Passa por todo mundo. Fica tranquilo pro goleiro da equipe do Guarani, o Vladimir. Abre o jogo, vem tocando a bola na ponta esquerda, vem descendo a equipe do América Mineiro. Abre o jogo para Salustiano para Douglas Barcelar, não passou. Mais 5. Abre o jogo para Pacheco dominou mais 5 minutos. Vai Guarani. Abre o jogo pro Matheus Bueno. Matheus Bueno passa do primeiro, faz o lançamento para quem, Matheus Bueno? Será que ele não tá vendo que não tem ninguém? Será que ele não tá vendo que na frente dele não tem ninguém? Mas o lançamento horroroso, a posse de bola favorece a equipe do América Mineiro. De novo. Ô, Gustavo, e o Marcelino, né, falando que o empresário do Jefferson é muito bom. Né, que o Jefferson, pelo amor de Deus, também, né? Nevermore, não desanima, Albert, mas não tem como, cara. Não tem como. E vem o Guarani, aí, tem a chance agora, perde. Chance aonde, Gustavo?
Opa, teve a oportunidade. Não, mas assim, fala pra mim, o Guarani chega... era 8 finalizações contra 2 do Guarani, cara. Nossa, que passividade. E o Guarani totalmente desorganizado. E vem descendo outra vez a equipe do Guarani. Deu certo o lançamento feito nas costas. Evita a saída para Marlon. Marlon dominou, ergueu a cabeça, foi para cima. E pedalou, tá passando aqui. Preferiu soltar essa bola. Meu Deus do céu. Abre o jogo para Bispo. Bispo fez o toque para Pacheco. Pacheco, lado direito. Vai fazer a inversão de bola. Fez o toque, domina. Vai fazer a inversão. Luan Dias tentando achar o Marlon de cabeça. Foi sim. Mas o zagueiro do América para recuar a bola para o goleiro Dalberson para completar, para fazer a defesa. E vai tocando bola a equipe do América Mineiro. Mas ali está paralisado o jogo. Termina o primeiro tempo. Senhor Alex Gomes Estefano, é isso? Apita. Graças a Deus. E termina o primeiro tempo. Agora é arrumar a casa, hein, Albert? Que jeito. Que jeito arrumar a casa. 2-0 no lombo com a partida que o Guarani jogou. Nossa, que primeiro tempo horrível. Quando aqui os amigos aqui na nossa bancada virtual, Marcelo Borges, nossa, Albert, nem parece o Guarani jogando. Parece que comeram um caldeirão de feijoada. Todos maus, um abraço. O Marcelino. Time errando muitos passes, errando lançamentos, uma lentidão. Quando pega a bola, sem noção. José Maduro voltou para o lugar que merece. Lá ele. José Marcelino, tomara que arrume o time, intervalo, volta contra a vontade. Nevermore, vamos ajustar o estilo de jogo. Pois é, o Guarani, nossa, passividade, né? No estádio Independência, o Guarani, que um tabu, né? Desde 2004 não vence o América Mineiro. Esse tabu vai se mantendo, né? 2-0 para o América Mineiro. O América Mineiro que não teve muita força, tá? Né? O Guarani totalmente passível. O Guarani não acertou nada. Passe, chute, nada. Não acertou nada. O Guarani faz o primeiro tempo horrível. Um primeiro tempo de pintado. Primeiro tempo de Júnior Rocha. Primeiro tempo de... Qual que é o nome do outro lá mesmo? Eu esqueci o nome dele. Claudinei Oliveira. Primeiro tempo de Humberto Loser antes de sair. Também do... Nossa, quem? Só? É isso mesmo. Não, tem mais um. Não, mais um nós esquecemos. O Júnior Rocha. Júnior Rocha. Então, primeiro tempo horrível. Horrível. E eu falo pra você, hein? O América Mineiro fez 2 gols sem apertar muito. O Guarani tem que se cuidar, se organizar, porque o América Mineiro, se tivesse apertado um pouquinho mais, poderia ter sido um placar maior, viu, Gustavo Marques? Positivo, Albert. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos em seguida junto com vocês. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Total Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. A melhor cobertura. Atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. O futebol é paixão mundial e envolve amor, alegria, festa e muita emoção. Dentro dessa mistura, o ingrediente que não pode entrar é a violência. Dentro e fora de campo, o respeito e a tolerância devem prevalecer. Para a paz nos estádios reinar, cada um deve fazer a sua parte. Afinal, torcedores podem ser adversários, mas jamais serão inimigos. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país
que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para o paciente desse programa. Através do novo Intercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre. Quer 1 milhão? Hipercap na mão. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol interior. Futebol. Albert Cavalcante. Intervalo de jogo no Independência, o Guarani vai sendo derrotado por 2-0, isso mesmo, torcedor. O Guarani vai sendo derrotado por 2-0, um primeiro tempo que, pelo amor de Deus, hein? Que primeiro tempo horrível do Guarani. E vamos passar aqui, né, nesse intervalo, né, inteligente dos canais de Futebol Interior, vamos passar aqui, né, os jogos, né, já realizados e também que irão ser realizados a rodada, né, 25ª rodada, ou a famosa 5ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, né, será encerrada amanhã com o jogo da Ponte Preta contra a Chapecoense. Então vamos lá, né? Na quarta-feira, o Vila Nova venceu o CRB por 1-0 no Oba, o Paysandu no Curuzu perdeu para a equipe do Amazonas por 1-0 e o Brusque perdeu em casa, graças a Deus, para o Santos por 1-0. O Ituano venceu no Novelli Júnior o Mirassol por 3-2, o Avaí foi derrotado na ressacada por 2-0 pelo Sport. O Ceará, que jogou, né, o primeiro jogo de hoje, às 4 horas da tarde, venceu o Operário por 2-1 no Castelão. Aqui no intervalo, né, Guarani 0, América Mineiro 2. E também começou, né, no Couto Pereira, Curitiba vão empatando 1-1 contra o Novo Horizontino por 1-1. Os jogos de segunda-feira, né, o Botafogo recebe o Goiás no Santa Cruz e fechando a 25ª rodada, a Ponte Preta recebe a Chapecoense no Moisés do Carebe. Então agora, né, vamos passar aqui, de momento, a classificação de momento do Campeonato Brasileiro. Então vamos lá, Novo Horizontino em primeiro, né, com esse empate 44, né, 44 pontos. Em segundo vem o Santos com 43, em terceiro o Mirassol 42, o Vila Nova na quarta colocação 42. Na quinta colocação o Ceará com 39, na sexta vem o Sport com 38, na sétima com essa vitória, né, essa vitória parcial, o América Mineiro está na sétima colocação com 38 pontos. E o Avaí, isso mesmo, o Avaí está na oitava colocação com 37. O Amazonas vem na nona colocação com 35. E o Curitiba, né? O Curitiba que vai empatando, vem na décima colocação com 34. Na 11ª o Goiás com 33. E o Operário na 12ª colocação com 33. Na 13ª colocação a Ponte Preta com 29. Na 14ª o Botafogo com 27. Na 15ª o Paysandu com 27. O Ituano é o primeiro time fora da zona de rebaixamento com 25. Na zona da degola vem o CRB com 25, o Brusque com 23, Chapecoense com 22 e na última colocação o Guarani com 21. Caso o Guarani, né, conseguir a virada, eu acho difícil, é possível? Sim, provável não, pelo que foi apresentado no primeiro tempo. O Guarani ficaria 24 pontos, deixaria, né, a Chapecoense e o Brusque ali para baixo. E o Guarani estaria ali colado ali pro time que sairia, né, da zona de rebaixamento, poderia ir na próxima rodada. Ali o Ituano tem 25 pontos. Então é isso, a classificação do Campeonato Brasileiro, também passamos os jogos, o Guarani perdendo por 2-0, primeiro tempo, né, que lembrou muito o Guarani do Pintado, Júnior Rocha, Claudinho Oliveira, falta de organização, o dono do jogo, a equipe do América, e isso refletiu no placar, isso mesmo, 2-0, justíssimo para a equipe do América. Então vamos né, o Gustavo, vamos esperar um pouquinho, né, mas assim, eu vou falar pra você, cara, que partida, que primeiro, liga o microfone, então tem uma coisa errada que não tá certa, irreconhecível, né, Gustavo? Agora sim, boa. Irreconhecível não é o Guarani que nós já estávamos acostumados, né, a acompanhar, um Guarani aguerrido, um Guarani organizado, como eu disse na última jornada, um Guarani que era organizado, a dupla de zaga não batia a cabeça, a dupla de zaga estava bem postada, a dupla de zaga passava segurança para os demais atletas, mas hoje não é
isso que nós estamos vendo. Tomara que o Alan Al converse aí com os atletas, é claro, é óbvio que ele viu o que nós vimos, né? E passa isso aí para os atletas, venha passar isso para os atletas, para que o Guarani venha entrar de uma outra postura. Tá faltando qualidade no último passo? Tá faltando. Mas se não voltar com uma postura diferente, ou seja, uma postura aguerrida, uma postura valente, um Guarani que queira vencer, ou seja, um Guarani que nós estávamos acostumados a acompanhar, não adianta nada. Tem que entrar com um espírito de vencedor para vencer. Agora, se entrar num espírito que acaba de sair da casa da sogra, meu amigo, vai levar fumada. Já tá levando 2-0 pro América. E aqui passando aqui rapidinho no YouTube, né, antes de você pagar o comercial, né, o Zé Maduro voltou pro lugar que merece. Que mais aqui? O Nevermore, vamos pelo menos empatar e trazer um ponto. O Raul Girardi, América tem mais elenco, mais entrosado. Rita de Cássia Folharini, Maria Dami, está complicado, só por Deus. Clésio Augusto da Silva, jogando esse joguinho medíocre vai levar goleada. Time covarde, não chutou uma bola no gol. Nevermore, 3 vitórias e um empate nas últimas rodadas. Fábio Fernandes, tudo normal. Nevermore, coração no bico da chuteira. Pois é, né? Mas aí que tá, né, Gustavo? Como disse o Gustavo, né? Tem que mudar aí tem que mudar a postura, né? Vamos aguardar, né? Vamos aí para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta em definitivo. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Autolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821 no telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. O futebol é paixão mundial e envolve amor, alegria, festa e muita emoção. Dentro dessa mistura, o ingrediente que não pode entrar é a violência. Dentro e fora de campo, o respeito e a tolerância devem prevalecer. Para a paz nos estádios reinar, cada um deve fazer a sua parte. Afinal, torcedores podem ser adversários, mas jamais serão inimigos. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Intercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol! Gustavo Marques. Isso aí, estamos de volta, 19 horas mais 34 minutos, horário de Brasília. Estamos de volta aqui pelos canais Futebol Interior. Ô Albert, desorganização total, né? Triste, né? Guarani perde. O jogo é triste porque nós estávamos todos empolgados, né? Estávamos em uma atmosfera de que... Vamos ouvir aí o Luan Dias? Aqui na hora de poder finalizar, né? Se tivermos para poder finalizar, às vezes a gente tá preferindo um passe. Aí tem um pouquinho de calma para poder
finalizar e a gente achar o gol. Devolvi, né? Nossa, graças a Deus. Nossa, que corte, hein, Albert? Devolvi, né? Devolvi, tomei um corte, mas só que eu não chamei seu nome, né? Mas tudo bem. Finalizar o gol. Pô, o Guarani não chega, velho. O Guarani não chega, sem qualidade, sem inspiração, sem transpiração. Pelo amor de Deus, é presa fácil, né? E com 2-0, velho, no lombo é difícil, hein? Possível, sim. Provável, pelo que apresentou, não. Então vamos aguardar e ver o que né, o Guarani possa, né, apresentar no segundo tempo aí, que pelo amor de Deus, quando apita o árbitro. Apita o árbitro, bola em jogo! Gustavo Marques. Esse sou eu aqui pela BB8 TV, canal Futebol Interior. Aqui você ligado e conectado junto com a gente. Mudou. Jornada esportiva dos canais Futebol Interior, que tem oferecimento de concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá, diz que entregas 3242-3125. Mais uma vez falando, né? Tanta raiva que eu passei dessa emissora que hoje eu tô revoltado. Fala. Mudou, foi embora. O Gabriel Bispo amarelado, camisa número 33. Depois que ele levou o cartão amarelo também acabou o homem, né? Entrou o 5 Anderson Leite. Então Gabriel Bispo 33 foi embora, entrou o 5 Anderson Leite. A informação para Hipercap Brasil. América Mineiro tem 2, Guarani tem 0. Abre o jogo, fez o toque, o lançamento feito. Olha o América com perigo aqui pelos canais Futebol Interior. Aqui nós esperamos futebol. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Abre o jogo, vem o Bugre, no lançamento nas costas, é agora, Albert, é agora, lançamento feito, quem é o Marlon? O Marlon dominou, ergueu a cabeça, lançamento feito, a invertida, dominou, cortou, foi pra cima, tira completa a zaga da equipe do América, manda, tira dali, Albert, que coisa. O contra-ataque, né, a bola caiu no pé do Marlon e ali ele, pelo lado esquerdo, e ele tentou fazer o drible, não conseguiu, né? Acabou ali refugando e achou pelo lado direito ele, né? O João Vitor. João Vitor recebeu no bico da grande área pelo lado direito. Poderia ter socado o bambu, mas ele quis driblar, passar por 2 jogadores da América e ficou fácil, né? Segue no Independência, América 2, Guarani 0. Abre o jogo, vem tocando a bola, domina aqui na ponta direita, abre o jogo com a equipe do América Mineiro. Ele tenta criar a jogada, ergueu a cabeça, vai tentar fazer a inversão, passa do primeiro, conseguiu passar, faz a invertida, domina no círculo central, dominou, girou, voltou, faz o toque, domina na ponta esquerda, vai carregando essa bola, abre o jogo, tentou fazer a invertida, não consegue, pedalou, foi pro um lado, foi pro outro, não conseguiu, a bola volta outra vez, reboteada, vem dominando a equipe do América Mineiro. 2:20 passados desse segundo tempo, 0 pro Guarani, 2 pro América, 2 pro América, 0 para a equipe do Guarani. Vem tocando bola outra vez lá no Independência. O Bugre vai perdendo. Abre o jogo, vem tocando bola ali com o Dalberson. Ele cria a jogada, abre o jogo, tenta ali criar. Abre outra vez, vem tocando a bola lá pela dupla de zaga com o Daniel. Daniel abre o jogo pro camisa 20, que é o Daniel. Ele abre o jogo, lançamento feito, completa, sobe de cabeça. A bola volta, reboteada, recupera a equipe do Guarani. Vem tocando a bola, agora vai Matheus Bueno. Matheus Bueno girou o corpo, foi puxado, pediu falta, ganhou. Falta pro Guarani, Albert. O Guarani vem ligado aos 220, né? Ali o Matheus Bueno no meio campo. 2 jogadores em cima, né, dele, ele tomou rapa por baixo do camisa número 16, o Alê. Falta cobrada, falta marcada. Lançamento feito, cruzamento, tira a zaga da equipe do América, chega com perigo o Guarani, Albert. O Guarani vai tentando, né, o que não fez no primeiro tempo, vai fazendo no segundo, vai apertando com mais vontade e lá vem o Bugrão de novo. Vem o Guarani outra vez, lançamento feito, Lobina foi pra cima, olha o Marlon abriu o jogo para o Luan Dias pedalou, fingiu que foi, não foi, fez o toque, domina a devolução feita para o Matheus Bueno, azeitou, dominou, cortou, não consegue, a bola volta, reboteada, vai tentar criar, vai tentar girar, conseguiu fazer o toque, a recuperação, vem descendo, tira, afasta de qualquer maneira a equipe do América Mineiro, vem tocando bola ainda pelo sistema defensivo. 3:50 passados desse segundo tempo, 2 para América, 0 para o Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós esperamos futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Você ligado e você conectado. América Mineiro tem 2, Guarani tem 0. Quase 5 minutos desse segundo tempo. O Guarani continua perdendo. E aí, Albert, pelo menos a postura, pelo menos
A palidez do Guarani mudou? Ah, mudou, né? O Guarani é outro no segundo tempo, né? Mas vamos ver, tomara que não seja tarde. Ó, lá vem o Matheus Bueno. Lá vem Matheus Bueno, deu certo o lançamento aqui na ponta pro Luan Dias, cruzamento, Baixa tira, afasta a zaga da equipe da América, vem trabalhando com tranquilidade lá pelo lado direito. Alan Al falou a mesma coisa que você falou que baixinho, hein? Alto de por baixo não, tem que ser por Tem que ser por cima, né? Se fazer você tem um atacante como o Caio Dantas, você vai mandar a bola por baixo, velho? Manda por cima, né? Eu que não jogo bola, pelo amor de Deus. Né? O Matheus Bueno fez o passe, o Luan Dias ali, ele quis, né? A famosa pressa, não a velocidade. Acabou, né? Aí, lá vem os homens. Vem dominando a equipe do América Mineiro, pedalou, foi pra cima. Olha o perigo, cruzamento. Vladimir pra fazer a defesa. Tira o perigo, Albert. O Vladimir pelo lado esquerdo, né? Ali o cruzamento na pequena área. A bola ia passando por todos os jogadores, passou, né, por todos os jogadores de defesa, mas ali o Vladimir, como um gato, fez a defesa, segue no Independência, América 2, Guarani 0. Vem tocando bola a equipe do Guarani, abre o jogo, domina lado direito, vem trabalhando essa bola, deu certo, vem carregando com o Bueno preparou, fez o toque, tenta ali aceitar essa bola, vem dominando, vem carregando, vem criando a jogada, domina aqui na ponta, deu certo para Jefferson dominou, ajeitou, fez o toque, trabalha essa bola para a equipe do Guarani, o Bugre busca de descontar, Luan Dias, vai, Bugre, acredita, deu certo, o empate ainda é um resultado bom, ainda mais perdendo pelo placar de 2-0, trabalha essa bola, vem descendo a equipe do Guarani com o Matheus Bueno para Jefferson, lançamento para Luan Dias tentou girar, tira, corta a zaga da equipe do América Mineira, a bola vai para fora, deu uma mudança nesse intervalo, né, Albert? Mudança, né, saiu o Gabriel Bispo, né, que depois levou o cartão amarelo, ficou castrado, né, não combatia mais, e entrou o Anderson Leite, camisa número 5. Mas a postura do Guarani é a postura de fazer a bola com velocidade, né? Não com a pressa, mas, né? O Guarani saiu com... foi embora o Bispo 33 e entrou o 5 Anderson Leite. Então, o Bispo foi embora e entrou camisa número 5 Anderson Leite. O Guarani vai trocando passe, achando a melhor opção. É agora, hein? É agora, Bugre. Conseguiu ajeitar João Vitor. Lançamento na ponta para Pacheco. É agora. Vai, Bugre. Cruzamento. Sai de soco. E o goleiro Dalberson para tirar. Para fazer a defesa. E agora vem descendo a equipe da América com falta ali. Não deu falta, não. Vem tocando bola a equipe do Guarani. Segue o jogo. Anderson Leite abre o jogo. Fez o toque. Domina para Salustiano. Que invertida de bola. Linda. Vem descendo o João Vitor. Abre o jogo. Fez o toque. Tentou criar. Meu Deus do céu, hein? Entregou de bandeja. Pelo menos faz falta aí, Vai tomar o cartão amarelo. Tentou, né? A bola no campo de ataque. Mas tá certo. 7 minutos do segundo tempo, ele entrou, né, o Gabriel Bispo estava castrado, entre aspas, né, por conta das faltas, e ali o Anderson Leite, uma bobagem, né, olha, ele deu uma puxada, a bola totalmente dominada, ele deu um toque, né, displicente ali, acabou tendo que fazer a falta, né, o camisa número 6 ali ia puxando, o Marlon ia puxando a contra-ataque, falta marcada, cartão amarelo pro Anderson Leite, é pra acabar, mano. Vem trabalhando bola a equipe do Guarani, abre o jogo, domina aqui na ponta esquerda, vem trabalhando essa bola, ergue a cabeça, fez o toque, domina para o Luan Dias, trabalhando com essa bola, na verdade é o Bueno, lá pelo sistema defensivo, ele preparou, soltou para Pacheco na ponta direita, vem trabalhando essa bola, domina, e faz a invertida de bola, abre o jogo, domina para Douglas Barcelar, ele abre o jogo para Jefferson na ponta, lado esquerdo, domina, e foi para cima para Marlon dominou, ajeitou ali pro Anderson Leite para Jefferson para Douglas, ali pro Douglas Barcelar, para Salustiano para Douglas Barcelar, domina, trabalha essa bola no sistema defensivo, próximo do círculo central, domina a equipe do Bugre, o tempo passa, o Bugre vai perdendo, se fecha todo, o América Mineiro agora joga pelo erro do Bugre para tentar matar o jogo. O América Mineiro todo fechado no sistema defensivo. O Bugre encontra dificuldade para ir para o campo ofensivo, porque tá todo fechado. O América desce o Bugre. Bonita jogada, abriu o jogo para o João Vitor. João Vitor conseguiu a devolução para o Bueno. Bueno cria a jogada, domina para Salustiano. Salustiano dominou, girou o corpo, foi para cima. Conseguiu fazer o toque, passou, girou, caiu, pediu falta, ganhou falta pro Guarani, Albert. Falta já cobrada, o Marlon recebeu a carga por trás, né? Falta já cobrada, lá vem o Guarani pelo lado direito. Lá vem o Bugre, Pacheco fez a tabelinha feita, conseguiu fazer a inversão de bola, vem descendo a equipe do Guarani, passou no primeiro, nossa, deu certo, solta, tem o Anderson Leite, ele abriu, tem Jefferson na ponta, Jefferson domina, lá
lado esquerdo, conseguiu fazer o toque ali, Luan Dias, tentou a tabelinha, deu certo, na meia-lua, a bola flutuou como um astronauta. Na meia-lua, a bola flutuou como um astronauta, sem direção. Sabe quando você tem algum objeto não identificado? Nossa, Deus que do então. céu. E o Guarani veio trocando passes, né? Acabou ali o Luan Dias, né? Fazendo a tabelinha ali com o Matheus Bueno, a bola acabou sobrando pro Luan Dias. Luan Dias, né? Que bate bem na bola, acabou pegando muito mal, como disse bem, né? Disse você. A bola acabou subindo, tomando aquela altura, né? Passou sobre o gol do Dalberson, que no primeiro tempo você não disse o nome dele, no segundo tempo também, poucas vezes você disse uma vez o nome do goleiro Dalberson, que saiu de soco. O Guarani tem dificuldade de chegar, né? Por mais que agora tenha posse de bola, o América Mineiro não aperta, né? Aquela famosa marcação em cima desde o primeiro minuto, né? Até marcar, conseguiu os 2 gols. Agora o América Mineiro espera, né? Espera, e o Guarani com mais a bola, porém sem aquela famosa inspiração. Lá, ó. Quando o América volta a apertar de novo, Gustavo, aí o Guarani se perde, né? O Guarani precisa mais, o Luan Dias precisa mais, o Guarani precisa mais, né? Totalmente fora de sintonia. Agora, apostar em Marlon, cara, é pedir pra... Né, tudo bem. Ó, aqui no YouTube, né, o Marcelo Borges, né? O que aconteceu com o Guarani e Albert? Acabei de explicar, meu amigo. O Ed Bullock, ninguém é imbatível. Já vi meu time tomar 5-1 do Remo e no fim ser campeão. Pois é, mas tá difícil, hein, mano? Carlos Leandro Matozinho, América 3-0. Lá vem o Bugrão embaixo. Vem o Guarani, deu certo, é pra Jefferson. Jefferson dominou o cruzamento, é agora. Se girar o perigo, ele preferiu dominar a devolução. Preferiu a devolução, não consegue, a bola volta ali com o Salustiano. Salustiano abre o jogo para Jefferson. Vai, não cruza, não tem ninguém, não cruza. Abre o jogo, fez o toque outra vez, domina ali com o Luan Dias. Luan Dias para Leite. Leite dominou para o Salustiano. Salustiano passa, livra bem. Abre o jogo, fez o toque. Volta Anderson Leite lá para o sistema defensivo. E liga a cabeça, domina com o Matheus Bueno. Matheus Bueno pro Anderson Leite. Anderson Leite abre o jogo, domina ali na ponta. É pro Pacheco. Pacheco faz a inversão de bola para Salustiano outra vez. No sistema defensivo, trabalha a bola a equipe do Guarani. Abre o jogo, conseguiu fazer o toque, domina com o Marlon. Marlon dominou, girou o corpo, foi para cima. Vai tentar criar a jogada, deu certo, fez o toque. A bola volta ali outra vez, reboteada, deu certo. A devolução feita, trabalha a bola a equipe do Guarani. Vem trabalhando, domina lá pelo lado direito, vem carregando a bola a equipe do Guarani. Lado direito, a devolução feita. Vai abrindo, vai tentando criar a jogada, deu certo. A inversão de bola é feita, sobe ali e para pegar Marlon. Foi pra cima, Marlon tem a oportunidade, direção curtinha pra Jefferson, cruzamento é agora, sai, Dalberson, e pra tirar e evitar o perigo, Albert. Pelo lado esquerdo, ali a dobradinha, Marlon e Jefferson. Marlon vem na velocidade, o Jefferson fez a ultrapassagem, o cruzamento na primeira trave, ali o goleirão Dalberson fez a defesa, quando veio o Bugre pelo lado direito. Vem o Bugre outra vez, que jogada linda, cruzamento, corta a zaga da equipe mas tá marcando o quê? Impedimento, né? Quando ali o Curitiba faz, né? Placar ao vivo, futebol interior, Curitiba faz 2-1 no Novo Horizontino, hein? Guarani não, né? Curitiba, que é verde, né? Curitiba. Tá só o narrador que erra o nome da emissora? Curitiba, não, eu não sei, só o time, que é verde, tudo que é verde é Guarani. Curitiba 2, Novo Horizontino 1, placar ao vivo, futebol interior. Outra vez, ele cria a jogada, fez o toque, obrigado, abre o jogo, fez o toque, a devolução feita, domina ali, outra vez, olha o Marlon, na invertida de bola, cresce o Guarani, mas sem qualidade nenhuma para tentar criar alguma jogada. De Santos, diz aqui, ó, 1900, Albert Pé Frio. Todos nós somos pé frio, eu, Gustavo, a culpa é nossa. Não, eu não, ele falou Albert. A culpa é nossa, é nossa. E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse time. Abre o jogo, vai tocando a bola a equipe do América Mineiro, lançamento feito lá pro campo ofensivo, sobe de cabeça para cortar a bola, volta reboteada, vem descendo ali com ele, sempre ele, o Matheus Bueno, ele abre o jogo, fez o toque com Anderson Leite para Jefferson, Jefferson apitou para Marlon, a devolução feita, trabalha a bola para Bueno, outra vez, Bueno, acionou Luan Dias para Bueno para Luan Dias, aperta a equipe do Guarani, se fecha toda a equipe do América Mineiro, abre o jogo, fez o toque, domina para Jefferson não consegue, tá
fechado, tá organizado a equipe do América. Vai ficando mais difícil ainda, o tempo vai passando, quase 15. O Bugre não consegue criar a jogada porque tá fechada a equipe do América Mineiro. Trabalha a bola a equipe do Bugre, outra vez lançamento na profundidade para fora. E atenção, torcedores, vem comigo para o tempo e placar de jogo. Campeonato Brasileiro Série B, olha, 25ª rodada, Independência América Mineiro 2, Guarani 0, 15 deste segundo tempo, placar em andamento, aqui ao vivo pelo placar ao vivo do Futebol Interior. Coritiba tem 2, Novo Horizontino tem 1, já informado pelo Albert Cavalcante. 87.9, a voz da nossa gente. Gustavo como Marques. Eu gosto do futebol. Como eu adoro trazer as emoções aqui pra todos vocês. Você viu, né? Alô, Hortolândia! Um forte abraço! Mas pera aí, mas Hortolândia ou Valinhos? Hortolândia. É melhor Hortolândia? Sei, né? Tá chegando, hein? Tá certo. Tá chegando. Tá. Opa, ali o nosso operador engasgou ali. Calma, amigo. Calma. Meu amigo, o Guarani faz essas coisas com a gente, hein? Pelo amor de Deus, cara. Lançamento feito. Não acerta uma, velho. Que coisa, olha a equipe do América Mineiro, tenta criar a jogada, sai pra cortar a zaga agora, vamos Albert, vamos acreditar, abre o jogo pra Caio Dantas lá em cima, vai Dantas, quando deu certo, abre o jogo, domina, acho que é João Vitor, abre o jogo pra Marlon dominou, parou, falta a bola, conseguiu, deu certo, pra Luandes, bate Luandes, preferiu soltar pro Caio Dantas abre o jogo pra Jefferson dominou, cruzamento, desvio, escanteio pro Guarani. Ô Albert, Caio Dantas se mandasse por cima daria certo, também, né? Também, mas o passe ali foi tirado ali na ponta da chuteira ali que o João Vitor ia parar na frente do goleiro. Escanteio pro Guarani, né? Pelo lado esquerdo. Quem sabe agora, 16 minutos, né? Se o Guarani empatar agora, meu amigo, seriam os melhores dos mundos. América Mineiro tem 2, Guarani tem 0, quase 17 minutos. Cobrança, a bola tá viva nas mãos do goleiro. Um recuo nas mãos do goleiro Dalverson para fazer a defesa para a equipe do América Mineiro. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Sim, na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária assim mais próxima de você. Lançamento feito, vem descendo a equipe do América Mineiro, conseguiu passar, cruzamento, não, Vladimir, bem posicionado para fazer defesa, e já trabalha a bola a equipe do Guarani, vem no contra-golpe, vai Bugre, é com o João Vitor preferiu soltar essa bola, domina ali com o Matheus Bueno faz a reversão de bola, tenta achar aqui o Marlon, deu certo, Marlon dominou, minha nossa senhora do brinco de ouro da princesa, ele girou ali meio desengonçado, mas ganha falta, pedindo falta ali, ganhou pelo menos a falta, Albert? Parece que ganhou uma falta sim, né? Quando ali o jogador do América Mineiro tentou dar um Vilotrol dentro da pequena área, foi nada. Não. Deu falta de categoria do Marlon. Que coisa, hein? Vai, Bugre, vai dominando a equipe do América, tá escancarado e ali tem falta pro América pra cima do atleta ali, o Alê. Ali tem cartão amarelo pra quem, Albert? Pô, camisa número 10, né? Luan Dias, Guarani totalmente desconcertado, né? Nossa senhora, Guarani irreconhecível. Né, quando ele foi dar o bote aí no camisa número 16 no Alê, né? Ele acabou acertando as pernas ali do jogador. Falta marcada e vou pra você. Continuando desse jeito aí, Guarani tá aí, ó. Só um milagre. Um empate hoje. Você ligado, você conectado junto com a gente, América. Junto com a Jennifer. Nossa. América Mineiro tem 2, Guarani tem 0. Meu pai eterno, que fase, Gustavo Marques hoje. Que coisa, hein? Não sei colocar fase pior hoje, hein, Albert? Então vamos lá, o camisa número 5 vai embora, né? O Elizari vai embora, né? E vai entrar o camisa número 26, se eu estiver vendo bem aqui. Quem que vai entrar aqui? O Daniel Borges.
Daniel Borges, então, entra. 28, Daniel Borges entra. Né? E o Fer Elizari vai embora. Então, Fer Elizari, que é o número 5, cansou, né? Jogou bastante. Entrou 28. Nossa senhora, peraí. Fabinho. 28, Fabinho no lugar do Fer. Isso, do Fer. Fer foi embora, entrou o 28, Fabinho, Gustavo Marques. Só uma mudança? Só uma mudança. Vem tocando a bola a equipe do Guarani. Lançamento feito é pra Marlon. Vai Marlon, vai Marlon, vai Marlon, vai Marlon. Marlon dominou, foi pra... O que você aposta? Você quer apostar o que comigo? Ele deixou a bola. O que você quer apostar o que comigo? Ele deixou a bola. Uma aposta o que comigo? Não. Mas se você quiser apostar aí, toda toda vez que a apostei bola... Guarani ia vencer, hoje perdi de novo pro meu time. Então pronto. O Marlon com a bola dominada. O cara, o que ele quis fazer, velho? Tomou um drible do vento. Meu Deus do céu, o cara insiste com esse cara. Abre o jogo, vem tocando a bola a equipe do América Mineiro tentando criar a jogada. Conseguiu, opa, chega fazendo falta para a equipe do América. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Abre o jogo, tenta ali criar a jogada, preferiu fazer o toque, a devolução feita. Vem dominando, vem criando a jogada, vem descendo a equipe do Guarani. Abre o jogo com o Saluciano, Saluciano fez o toque, abertura de bola, deu certo, lançamento feito, tenta ali criar a jogada aqui na qual não consegue, vem a equipe do América Mineiro. Minha Nossa Senhora, driblou, fez como que... Albert, o cara faz o que quer, hein? Que coisa. Ah, não, pelo amor de Deus, né? Como disse aqui o Zé Marcelino, né? O Guarani esqueceu o futebol em Campinas, né? Nem tudo está perdido, só apertar um pouco consegue pelo menos empate. Nevermore falando que nós vamos empatar. Desse jeito aí, duvido. Abre o jogo, vem dominando a equipe do Guarani com o Luan Dias. Luan Dias dominou, fez o toque, conseguiu para João Vitor. Linha de fundo, a bola tá viva, vem para Pacheco. Pacheco dominou, cruzamento, tira a zaga. A bola volta para Jefferson, bateu pro gol, desvio, é escanteio, Albert. É escanteio, né? O Jefferson de fora da área. Primeiramente o cruzamento do Pacheco. Ali quando caiu Dantas, né? Ali acabou se chocando de cabeça com o jogador do América. Nada foi marcado, a bola sobrou fora da grande área. Ali apareceu o Jefferson, né? E acabou ali concluindo, porém, entretanto, a bola explodiu na zaga do América. Explodiu não, né? O jogador do América ali colocou a cabeça, mandou a bola para linha de fundo. Escanteio pro Guarani pelo lado direito, Luan Dias na bola. Escanteio pro Guarani, cruzamento. Nossa, eu acreditei nesse lance, a bola vai para fora, tem outro. Arremesso manual, tem pressa, Luan Dias fez a cobrança, faz o giro, domina para João Vitor. João Vitor conseguiu passar, deu certo, Hilaria, cruzamento, tira, afasta a zaga da equipe do América Mineiro, agora ferrou. Vem descendo a equipe do América, passa do primeiro, passa do segundo, recuperação da equipe do Guarani. Albert Cavalcante, 22 minutos, é tempo de análise, diga aí. Pois é, né? O Guarani começou, né, o segundo tempo apertando, porém, entretanto, acabou aí, né, caindo na mesma armadilha, né, da velocidade e da pressa, né? O Guarani com muita pressa, porém desorganizado. A bola também, quando chega alguns jogadores, né, ali principalmente no Marlon, não é pegando o pé da pessoa não, mas o que ele vem apresentando em campo. Eu não teria colocado o Marlon, teria colocado o Reinaldo, que tá meio sumido, teria colocado o Reinaldo, tentado alguma coisa diferente. Porque o Guarani tem a bola, teve algumas chances, né, construídas, mas quando chega no pé dos seus jogadores de meio, né, de frente, acaba morrendo a jogada. E o América Mineiro só esperando, fez 2-0, meu amigo. Colocou a vitória no bolso e está esperando o Guarani fazer o jogo dele. Mas o Guarani tem muita dificuldade. A movimentação, mais uma vez. Luan Dias, acho que já deveria ter saído, né? Tentado alguma coisa diferente. Vamos aguardar, vamos ver se o Guarani consegue. É muito erro, muito erro. Nossa, Albert, perde o Guarani, vem dominando a equipe do América. Sorte do erro também da equipe do América. Vem tocando a bola, lançamento feito, tenta criar a jogada, ergue a cabeça. Lançamento feito, é agora. Tira o goleiro da aberração. A bola sai pra fora, vai Caio Dantas, mas não tem ninguém também. Na lateral não tem impedimento. Então não vai mudar, fazer duas mudanças, vai entrar o camisa número 6. Vai embora o 17, o Jefferson vai embora. E vai entrar o camisa número 6, o Emerson, né? E vamos ver quem vai embora também ali. 6, Emerson entra. E vai embora o lateral esquerdo, né? O Emerson vai embora no lugar do Jefferson, cansou. E o 39, o Lohan, né? Vai entrar no lugar do Caio Dantas, 99. Então foi embora.
Hã? Não entendi. Errei por... aonde? Não, ele trocou nominalmente, né? Ele trocou de função, né? Não fez ali, não tirou um volante. É isso. O Caio Dantas é um jogador que a qualquer momento, uma jogada individual ou num cruzamento, ele pode fazer o gol. Mas o Lohan é um jogador também alto, também a característica dele é essa também. Então isso aí quer dizer 24 minutos, né? Que o Guarani vai usar e abusar de jogadas aéreas, né? Você viu o Lohan ali já se colocando entre os zagueiros. Agora o Guarani a bola tem que chegar no Lohan. Olha lá, primeira. Vem dominando, vem descendo a equipe do Guarani, cruzamento dentro da grande área. A bola volta com o Lohan. Nossa, que domínio. Lohan dominou. Chuta, desgramado. É agora, na meia-lua, chegou batendo pro gol de pra novo. fora. Teve o tiro de meta. O Matheus Bueno chegou batendo pro gol pra fora. No toque ali do camisa Luan Dias de novo. Número meia dúzia, o Emerson. Mas que domínio do Lohan, hein? Lohan recebeu a bola à direita, né? Pra esquerda a bola passou por todo por todo o domínio. E ele dominou, né? Toda a extensão da grande área, dominou ali, achou o Jefferson, né? O Jefferson não, já foi embora, o Emerson, né? E ali ele rolou ali pro Luan Dias, que mais uma vez pegou muito embaixo da bola. O Luan Dias também tá na hora de ir pro banco. Já. Cara, muda, tira. Já era. O Luan Dias, esquece. Vem trabalhando bola aí, campeão Guarani pro campo ofensivo. Chega pra cortar a zaga, a bola volta. Reboteada outra vez, faz o giro, vai pra cima. Erga a cabeça, tenta passar, não consegue. A bola volta, tá viva. Chega pra tirar ali o Salustiano. A bola tá viva e favorecendo a equipe do Guarani. Solta essa bola. Misericórdia. Solta errado. Parece que faz de propósito, não é possível, né? Olha que circo dos horrores, misericórdia. Parece o circo do Tiro-Lipa no SBT. Assim, cara. O Guarani hoje, nossa, trapalhões, né? Quando aqui a turma que tá, né, falando que a nossa arquibancada virtual, né? Só não pode colocar Marlon Maranhão, hein? Porque só tem Marlon. José Marcelino agora vai. José Marcelino vai colocar Lohan, mas quem vai cruzar? Pois é. O Marlon Muraro, chuta desgramado, kkkk. Desculpa, escapou aí. Então, Gustavo Marques também. Mas escapou, pô, tava livre, né, mano? Vai tocar, mano, chuta. Agora, vem descendo, vem ali no contra-golpe a equipe do Guarani. Morreu, pra ele, lançamento pro Emerson. Emerson conseguiu pegar, dominou, cruza, opa! Fora da área, a bola vai pra fora, tem escanteio pro Guarani, Albert. Escanteio, né? O Emerson ali pediu ali, né, pro Marlon colocar na frente, ele acabou de entrar. Né, quando ali, nossa, agora quebra o repórter, agora vai entrar jogadorzada aí, fica esperto aí pra me ajudar aí, Gustavo. Escanteio pro Guarani, Marlon vai bater. Adivinha só o que vai acontecer. Adivinha. Marlon vai bater o escanteio. Adivinha o que vai acontecer. Gol do Guarani. Então tá. Marlon pra cobrança de escanteio, cruzamento, desvio, passa por todo mundo e vai embora, mas a culpa não foi do Marlon, né? Desvio, a bola vai pra fora. A culpa é minha. Arremesso manual. Tem mudança na equipe do América, Albert? O 88 vai embora, o Davó, e vai entrar o 78, que é o Renato Marques, primo de vocês, né? Vixe, isso aí, se puxar pra você vai cair toda hora. E o Adson 44 vai embora, vai entrar o 19, o Felipe Amaral. Então o Adson 44 foi embora, vai entrar o 19, Felipe Amaral. E foi embora o Davó, o camisa 88, e entrou o 78, o Renato Marques. Bom, tomara que esse Renato Marques aí faça gol contra, né? Da nossa família aí, né? Os Marques. Tá. Né? Não é isso mesmo? Abre o jogo, fez o toque, o lançamento feito, ajeitou, vai, solta essa bola, cruzamento, tira de cabeça, vai lá pra tentar ajudar ali o camisa 39, o Lohan, mas o goleiro pega a bola com segurança em seus braços. Não, dá uma olhada nisso aí, ele achou, estreia Nova Cela. Pode isso? Pode isso, Arnaldo, ele não soltou a bola não. Dentro da área é ele dele, né, ele que manda, estreia Nova Cela. E ele pegou ali e ainda amacetou a cabeça do Lohan. Gente, que situação agora ali, né? Bom, eu sei. Dormir de conchinha. É isso aí, o Guarani é isso aí, cara. Meu Deus do céu, que jogo horrível do Guarani. América Mineiro tem 2, Guarani tem 0, quase 30.
Canais Futebol Interior, aqui nós esperamos futebol. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. América Mineiro 2, Guarani 0. Você ligado aqui junto com a gente. Parece que o Guarani já fez 1, 2, 3, 4. Tem mais uma mudança o Guarani, né? Vamos ver. Eu tinha tirado o Luan Dias, velho. Eu tinha tirado o Luan Dias. Pelo amor de Deus, cara. Luan Dias, pelo amor de Deus. 2 oportunidades que teve ali, né? E acabou ali desperdiçando, né? Manda aqui nossa bancada virtual, né? Clef Udif. 1 gol, mas... Sim, acredito que vai sair mais 2 gols se bobear. Rafael Cardil, você tem certeza que o Luan Dias é camisa 10? Esse cara é ruim demais. Marcelino, o time tá jogando como jogava antes, hoje o time tá abusando de errar. Pois é, isso aí. Esse é o resumo aí do Guarani aí. O técnico Alan Al tá pedindo pedindo ali ó, pra movimentação, né? Agora já era. E quando o goleirão ele parece sentir alguma coisa. Quando empata, hein? Quando o placar ao vivo Futebol Interior informa. Curitiba 2, Novo Horizontino 2, hein? Pois é, o Guarani venceu essa equipe na rodada passada, né? Agora tomando taca. O Guarani voltando ao normal aí, né? Das últimas rodadas, né? Más apresentações do Guarani, né? Felizmente, né, Gustavo? Gustavo tá tão perto, velho. Tá tão perto, o Guarani não desce. Realmente é complicado. E aí alguns torcedores do Guarani? Fogos. Será que tem alguma coisa aqui? Tá não, tem aqui, né? Nós estamos perto do Taquaral, né? Assim, se assustou, né? Não, é fogos. 31 minutos passados desse segundo tempo, 2 para América, 0 para a equipe do Guarani. Lançamento feito, tenta criar a jogada, não consegue, a bola tira, corta ali a zaga da equipe do América Mineiro, a bola vai se perdendo. Arremesso manual para América Mineiro. O tempo passa, o Bugre perde, Albert. Pois é, né? O tempo vai passando e a bola vai rolando e assim acontece, né? Assim acontece, as coisas sempre pra você ver, né? Por incrível que pareça, o cara de 7 anos. Por sempre falar de mim, né? Então aí, você viu? Aí você falava muito de mim, Albert? Eu falo, né? Você. Mas você fala o que, Albert? Eu falo do Game Stick, a gente fala das risadas, ou doeu o cotovelo. Tá doendo o cotovelo, cara? Então, tá doendo? Velho. Game Stick, falando da praia. Não, da praia não, mentira, não falo não. Você viu como é que é o negócio? Que coisa, hein? Não, você viu como é que é? Uma criança de 7 anos, eu não ia mentir. Então, você tá vendo, então, que você é uma pessoa muito querida, tá? Então, vai tomando aí. Quando eu peço as coisas pra você, eu nunca neguei nada que você me pediu, tá? Não? Nunca. O almocinho lá. Você não foi porque você não quis. Não, então. O almocinho vai ter que estar de pé. Tá, então, a hora que você quiser. Nossa. Abra o jogo, fez o toque do círculo central. Agora que eu tô tranquilo. Mas por que você tá tranquilo? Tô tranquilo. Tá tranquilo? Tá acabando a eleição. Tá mais aliviado. Tá bom. Né? Abre o jogo, fez o toque, passa por todo mundo, vem tocando para a equipe do Guarani, ainda no sistema defensivo, deu certo, abre o jogo na ponta. O tempo vai passando, o Guarani não consegue se restabelecer diante da equipe do América. No jogo, na partida, o Bugre perde, vem dominando a equipe do América, faz o que quer. E aí tem falta. Falta para a equipe do Guarani. Nossa, e quando ali, ó, tá pedindo, acho que vai trocar de novo, substituição. Reinaldo, é isso? Mas tarde demais, né? Então, aí ele vai tirar o João Vitor, 19, vai colocar o 20 Reinaldo. E aqui, a Luan Dias continua em campo. E lá vem os homens. E lá vem a equipe do América, tira, afasta ali a zaga. Entrou e saiu o João Vitor mesmo? Isso, 19, João Vitor foi embora, entrou o 20 o Reinaldo, contra o jogador ali caído do América Mineiro. Parece que é grave ali, hein? Não levantou, parece que é grave. Ó. Parece que é grave, tem falta agora ali, lado esquerdo, quase na entrada da grande área, hein? Tomara que ele não tenha desmaiado não, né, velho? Não, só tá de boa. Aquele dia que ele caiu, está louco. Marlon também, dois Marlons, exatamente, ele foi tentar em cima do Bacelar, meu amigo. Na hora de aterrissar... Na costela, na barriga? Braço, costela, e caiu de mau jeito, né? O camisa número 6, né, o Marlon. O Marlon não tem acontecido nada, né, mano? Mas assim, né, mano, você enfrentar o Bacelar... Mas não adianta, né? 2-0 no placar, o Guarani, né, fez 33 minutos do segundo tempo. Dificilmente o Guarani consiga empatar essa parte só por um milagre, né? Acredito que esse milagre não irá acontecer dessa vez, né?
que tanto nos ajudou, acho que agora vai acabar atrapalhando. Olha o gol do Curitiba, né? O Zé Marcelino, uma pergunta, será que Alan Al estudou o jogo do América e será que ele estava sabendo que o América não ganhava quantos jogos mais de tabu não batido? Acho que sim. Eu acho que sim, cara. Eu acho que, obviamente que do outro lado existe uma equipe, né, qualificada, né, mas acho que sim. Mas o problema é o Guarani hoje, ele literalmente parece que não entrou em campo. Um dia pra ser esquecido, né? né? Nossa. Sabe, é difícil, né, Gustavo? É que a gente tá acostumado o Guarani jogando tão bem que quando a gente vê jogando dessa maneira tão mal, a gente já começa já arrepios. Se o Guarani fosse música sertaneja, hoje seria Recaída. Que música é essa? Canta aí. E hoje, mesmo separado, sinto que seu corpo ainda é meu. Não conheço essas músicas não, mas tudo bem. Mas tudo bem, então vai lá, bola e texto. Né? Abre o jogo, vem tocando a bola, a equipe do Guarani domina na ponta direita, faz o toque, outra vez o Bugre vem trabalhando bola. O Guarani que fez muitas mudanças, 5 mudanças o técnico Alan Al fez pra tentar e o Guarani pelo menos sair com o gol de empate. Lançamento feito, tira, afasta a equipe do América. O tempo passa, você viu o toque de 35 minutos, vem dominando a equipe do Guarani. Lançamento feito, tentou chegar batendo pro gol, batendo pra fora. Quem bateu é Albert Emerson, pelo lado esquerdo, né? Nunca fez um gol daí, rifando a bola. E agora o América Mineiro vai cozinhando o Galo, né? Pelo amor de Deus, velho. Nossa, o Guarani horrível. Partida horrível do Guarani. Bom, mas quem insiste com o Marlon, né? Vamos lá. Aqui, ó, a Marlon Muraro. A América já pode fazer alterações, preservar jogadores. Essa tá no papo, também concordo. Time horrível do Guarani. E o Guarani consegue a recuperação, deu certo, lançamento feito é pro Marlon, tenta bater pro gol, teve o desvio, a bola vai pra fora, tem escanteio pro Guarani, tava ali pedindo o Lohan, Albert. E aquela, né, o Marlon recebeu em profundidade, quando foi fazer o cruzamento, Lucão delivery, acabou tirando, mandando a bola pela linha de fundo, escanteio pro Guarani pelo lado esquerdo, Gustavo Marquinhos. América Mineiro 2, Guarani 0, cruzamento, sobe de cabeça para fazer o corte, a bola volta reboteada, vem tocando bola no círculo central, fez ali o lançamento na ponta, lado direito, pedalou, fingiu que foi, não foi, deu certo, linha de fundo, cruzamento, é agora, Lohan, pra fora! Nossa, Albert, detalhe seu. O escanteio, né? Ali o Ayrton. O Ayrton não. Já foi embora. Acorda, Albert. O Reinaldo, né? Pelo lado direito, na força, fez o cruzamento, a bola desviou ali. O Lohan tava debaixo da trave pra tentar concluir, né? Ali quando ali, ó. O jogador continua sangrando. Continua sangrando, vai ter atendimento médico, né? Tem que parar a partida. Não pode sangrar, não pode continuar. Ele fez o cruzamento, né? A bola veio mascada, que pegou na zaga. E a bola encobriu o goleirão. E ali, nada mais, nada menos que o Lohan estava ali na linha, né, debaixo da trave para concluir. E acabou ali o goleirão mandando a bola pela linha de fundo. O goleiro não, né? O goleiro ficou parado. Pingando. Tá pingando, né? Também uma demora, o braço curto também. E acabou a bola sendo pela linha de fundo. Equipe médica aí do... Meu Deus do céu, da hora que tá pedindo. Ó, e Taio, hein, cara. Não tá, escanteio pro Guarani. Luan Dias na bola. Luan Dias na bola. Cruzamento na grande área. Sobe de cabeça para fazer o corte. Ali a zaga da equipe do América. A bola vai para fora. É outro escanteio pro Guarani. Outro escanteio. Né? Você que gosta, né? Adoro. Nossa senhora. Cruzamento, dizia. A bola vai para fora. Escanteio. Deu escanteio ou arremesso? Parecia que deu escanteio, eu acho que deu escanteio. Não, deu pros caras? Não, aí é lateral. Arremesso manual para a equipe do Guarani. Abre o jogo com o Marlon. Marlon cria a jogada, fez o toque, vencendo a equipe do Guarani. Conseguiu passar, foi ali ligeiro o Luan Dias. Abre o jogo para o Salustiano. Salustiano faz o toque outra vez aqui para o Emerson. Emerson conseguiu driblar, ergueu a cabeça, preferiu soltar essa bola para o Leite. Leite, a devolução, chega batendo para o gol, desvio. Para fora, escanteio outra vez para o Guarani, Albert. O Guarani vai apertando, 40 minutos do segundo tempo, Bueno e Leite, a dupla de volante, no campo de ataque, pelo lado esquerdo. Ali a conclusão, a bola pegou na zaga, saiu pela linha de fundo, escanteio cobrado. Cruzamento, a bola volta, tenta ajeitar ali o Emerson. Misericórdia, Emerson. Emerson chegou batendo, tem que narrar. Emerson chegou batendo pro gol, meu Deus do céu. Torto, vai pra fora, tiro de meta. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121.
Você ligado e conectado junto com a gente. O tempo vai passando, 39 minutos passados deste segundo tempo. 2 para o América, 0 para o Guarani. Albert, tem aí praticamente 6 minutos mais os acréscimos para o Guarani tentar pelo menos empatar o jogo. Será que não existe essa possibilidade hoje? Não, esquece. Estamos vendo? Esquece. Pelo que apresentou. Teve 90 minutos para apresentar alguma coisa aí, não apresentou nada, esquece. Guarani, nossa, que partida horrível do Guarani. E a próxima partida é contra o Paysandu. Vai ter exatamente quase uma semana aí para poder se preparar. Mais uma vez fora de casa. Confronto direto. Né? O Guarani levasse um pontinho de BH seria no melhor dos mundos, mas tá perdendo, né? Aí é dose. Lá vem o Guarani. Vem dominando a equipe do Guarani, consegue a recuperação. A América não deu nada. 2 jogadores do Guarani caído no solo. Um continua. E vem dominando, vem descendo a equipe do América. Agora o jogador da América tá caído. É o Emerson, né? Tá jogando 90 minutos? O quê? Você viu o jeito que ele tá correndo? Não, ele entrou no lugar do Jefferson, né? Foi no lugar do Jefferson. Então é por isso que ele tá com gás, né? Quando ali o Luan Dias recebeu uma falta, um acidente de trabalho. Falta marcada, não foi marcada, e o Emerson foi ali e deu a chegada, né, no Juninho, camisa número 8. Juninho capitão e segue, né? No 2-0 pro América Mineiro. Não é possível. Só o Guarani mesmo. Você ligado, você conectado junto com a gente. Vem ali a equipe do Guarani com o Salucino. Completa, tira a zaga, tira o perigo de qualquer maneira. A bola vai pra fora, o tempo passa. O Bugre perde o jogo. O Bugre vai quebrando, né? Quebrando aquilo que... a corrente, né? É isso, é a palavra certa? O que o Bugre... tava tudo indo bem, indo certo, né? Tava nos trilhos, né? Nos trilhos, sim, aí. Agora voltou, né? Pelo amor de Deus, cara. Erros individuais, erro de passe, sabe? O Vladimir não fez uma defesa no segundo tempo, né? Primeiro tempo foi bombardeado, 2-0 no bolso, o América Mineiro soube jogar o jogo, né? Já o Guarani entregando a paçoca. Muito passe errado, muita pressa, pouca velocidade, né? E quando você depende de jogadores como o Marlon, aí você tá na roça, né, meu? Você ligado, você conectado junto com a gente aqui pelos canais Futebol Interior. América Mineiro vence pelo placar de 2-0, 2 para América Mineiro, 0 para o Guarani. Vem tocando bola, faz o toque, lançamento feito, giro feito, o giro certo, mas recupera a equipe do América Mineiro, que já trabalha essa bola, vem descendo, recupera a equipe do Guarani. Meu Deus do céu, pede entrega de bandeja, tem que ser esquecido o jogo de hoje. Horroroso. Vem descendo a América de novo. Na ponta direita. Na profundidade. Preferiu soltar essa bola. Preferiu voltar. Fez o toque. Vem trabalhando. Vai tentar criar a jogada. Preferiu voltar essa bola. Domina. Vem criando. Vem tocando bola. Gira. Vai pra cima. Gira o corpo. Foi. Passou do primeiro. Passou do segundo. Passa do terceiro. Caiu. Tá pedindo falta. Marcando falta para a equipe da América, Albert. Pois é. O camisa número 6, né? O Marlon, né? Foi levando um. Foi levando o outro. Foi levando o outro. Ali o Reinaldo deu uma primeira puxada, depois o Luan Dias foi pra cima, acabou empurrando o jogador, acabou dando aquela famosa piscinada, mas foi falta mesmo, né? Falta perigosa perto do bico da grande área pelo lado esquerdo. Mais uma chance pro América, 42 minutos do segundo tempo, quando Alan Al tenta passar as instruções, mas já era, né, Alan? Já era, né? A vaca deitou, 2-0 pros homens. Tem falta a equipe do América Mineiro, 2-0 para o América Mineiro, vence o jogo dentro de casa lá no Independência em Minas Gerais. O Guarani perde o jogo, o Guarani que estava numa série de vitórias, mas sendo derrotado fora de casa. Vladimir ali vai arrumando a barreira, chegando no cruzamento, jogador caído. Tá pedindo alguma coisa, nada. Chega lá Vladimir para fazer defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós aspiramos futebol. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Domina Emerson, evitou a saída, cruzamento nas mãos do goleiro Dalberson para fazer defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior.
Vem tocando a bola, abre o jogo, vem descendo, cria a jogada, domina aqui na ponta. Vem trabalhando essa bola para a equipe do América Mineiro. O tempo vai passando, 2 pro América Mineiro, 0 pro Guarani Independência. O Bugre jogando fora de casa, vai perdendo, vai sendo derrotado. Você ligado, você conectado, curtindo aqui junto com a gente. Trabalha a bola, vem dominando a equipe do América Mineiro e conseguiu a devolução. Abre o jogo outra vez na ponta, vem descendo, 44-20. Daqui a pouquinho tem os acréscimos do jogo. O Bugre vai perdendo, o Bugre não consegue se recuperar no jogo de hoje. E olha o América, nossa, que liberdade, linha de fundo, lado esquerdo, cruzamento e o gol do América Mineiro. Gol dele, número 78, Fabinho. Entrou agora no segundo tempo, foi não? Foi seu xará, Renato Marques. Eu vi 78? Então, 78, Renato Marques, 28 é o Fabinho. Verdade, tem razão, desculpe. Renato Marques, para a equipe do América. Seja lá quem for, gol do América. Cruzamento pelo lado esquerdo, né? Mais uma vez, né? O espaço dado com toda a tranquilidade. O cruzamento ali rasteiro. E ali o 78, né? O xará do Gustavo Marques, Renato Marques, acaba só colocando o pé na bola. A bola ainda beijou o pé da trave e morreu no fundo do gol do Vladimir. No Independência, América 3, Guarani 0. A liberdade total teve o América aí pra fazer o gol, todo mundo cansado lá. Olha a cara do Douglas Bacelar. Ah, mas pelo amor de Deus, né? Foi eu com dor de barriga. Não, mas aí que tá, né? Vai mudar ainda. Moisés. Vai entrar o Moisés, vai embora o camisa número 75, Rodriguinho, que fez o segundo gol, vai embora. E entrar o 15, o Moisés. Mas é isso, né, cara? Que partida horrível do Guarani. Embalado. Então isso aí é pra... Tomara que não leva pro coração, né? Então, esse é o problema, né? Se levar pro coração. Aí já era, né? Então, assim, uma derrota, beleza, né? Vamos aí se recompor. Vencer todos os jogos. Mas tomar assim vencer, também não, né, velho? Eu fiz até, vou passar aqui, eu vou até procurar aqui, que eu fiz um levantamento aqui. Aqui, ó. Faltando agora 14 rodadas, né? Vamos botar 15, que não acabou esse jogo ainda. O Guarani tem chance de empatar, só que não. Né? Mas vamos lá. Temos 21 pontos. Precisamos de 43 pontos, seria o número de segurança. Sendo que serão 9 jogos fora de casa e 6 em casa. Torcedor, então presta atenção. Como que é? Nós temos... Faltam 15 rodadas, não acabou isso aqui, certo? 15 rodadas. Então vamos lá, torcedor, vamos ficar... Conta, matemática, esquece. Marlão, esquece. Vamos lá. Sendo que são 9 jogos fora e 6 em casa. Esse aqui está sendo um dos primeiros, né? Então nós temos 6 em casa. Então, para o Guarani conquistar aí os 43 pontos, existem 3, eu fiz aqui, né, um levantamento, 3, um mapinha para o Guarani precisa seguir essa regra. 7. Existe 3 cenários, é isso? 3 cenários. O Guarani com 7 vitórias, 1 empate ou 7 derrotas. Certo? O Guarani com 21 pontos agora como está. Ou 6 vitórias, 4 empates, 5 derrotas. A partir dessa rodada aqui. Então essa rodada aqui é o que tá valendo o que eu tô falando. Ou 5 vitórias, 7 empates e 3 derrotas. Certo? Então essa matemática aí, tô querendo uma derrota aí. Então aí ferrou, né? Então o Guarani tem 9 jogos fora e 6 em casa. Então aí o Guarani vai queimando o seu cartucho, né? Ele conseguiu essa... Quando tem mais 7 minutos de acréscimo, meu Deus, acaba logo. Que isso? Acaba logo. 7 minutos o Guarani fazer 3 gols, já pensou? Quem gosta de bet. E quando foi embora, né? O camisa número... O Alê. Jogou muito, 16, foi embora. E entrou o Matheus Henrique. O Matheus Henrique é o camisa número 36. Então o Alê, 16, foi embora. Entrou o 36, Matheus Henrique. Acaba logo esse jogo. Acaba logo. Não tem necessidade, já era. A vaca deitou, né? 3-0. Como disse o Gustavo Marques, não pode levar pro coração. Se levar pro coração aí... Ah, não, já era. Não joga mais. Não. Como você disse, né? O que você disse tá no cenário de hoje. As hipóteses, né? Que você criou aí, tá no jogo de hoje. Não vai vencer todos os jogos. Então, mas só que tá, né? Começando de hoje, né? Então vamos lá. Né? Misericórdia. Não, esse Emerson aí, pelo amor de Deus, cara, ele não acerta não acerta chute, não acerta cruzamento, meu Deus, só corre.
o Zen Bolt do Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Aqui pelos canais Futebol Interior 49, 7 minutos, hein, Albert? O martírio. Até 52, é isso? Isso. Lançamento feito, chega para fazer o corte, sobe de cabeça, corta, lançamento feito no círculo central, conseguiu ali, perde aonde não podia perder, mas acaba ganhando falta para cima do Luan Dias. Falta pro Guarani já cobrado, lá pelo círculo central, trabalha essa bola, tenta ali criar a jogada, preferiu soltar essa bola curtindo, mina com o Marlon. Marlon evitou a saída, fez o toque, revolução feita, tentou passar, não conseguiu, a bola volta reboteada outra vez, vem descendo a equipe para América Mineiro, fez falta pro América para cima ali do 78, que é o Renato Marques, autor do último gol, Albert. É falta, né? Matando o contra-ataque da equipe do América Mineiro. Agora ele tá entregue, né? Já era, né, Gustavo? A vaca deitou. E não acaba o jogo logo. Acaba. Esquece. Acabou. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Só que saudade, né? Agora nós estamos mal acostumados, né? Abre o jogo, fez o toque, domina, lançamento feito, deu certo, tem liberdade a equipe da América Mineiro lá pelo lado esquerdo, conseguiu passar próximo da meia-lua, ajeitou a tabelinha feita, quase, nossa mãe de Deus, pega o goleiro Vladimir para fazer defesa, olha lá, Albert. Pegou na mão ainda, né? E ainda o Douglas Bacelar estava de costa reclamando que o Salustiano alguma coisa, se ali o lance continua, e o Guarani tomava o quarto gol. Nossa, horrível isso. Que jogo horrível. Faltando aí 1 minuto para terminar o jogo. Vem o Guarani, lançamento feito. Bateu cabeça também ali a zaga da equipe do América. Ganha um escanteio a equipe do Guarani. Mas não tem mais jeito de empatar o jogo, né, Albert? Passou da conta, agora chega. Fazer um gol não tem nada a ver. Pode agora fazer o gol, mas não vai adiantar. Só a Bet vai ganhar. Vai ganhar na prisão. Abre o jogo, chega batendo pro gol, bola vai pra fora. É tiro de meta. E falando em prisão, e Deolane, sai? Não sei. É aquela, né? Acredita quem quer, né? Não, só perguntando se ela sai. Não sei, acho que não, né? Tamanho também, né? Tá feio o negócio, né? Que faz, hein? Solta o refém. Vai pra cobrança. Tenta criar a jogada. Mano, o cara quer dar um Paranauê lá. Vai terminar o que os braços Alex Gomes Estefano. Termina o jogo, perde o Guarani 3 pro América 0 pro Guarani. É horrível, né? O resultado horrível, né? Quando sobe o bandeirão, desorganizadas do Coelho, né? Quando ali o Lisca vai fazer aquele, né? Vai lá cumprimentar o Anaha, vai fazer aquela festa, né? É aquela, né? O Guarani perdeu a oportunidade. É verdade, nós temos um campeonato, né? É longo ainda o campeonato. Mas, assim, na 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, nós acabamos saindo derrotados, mas não de uma maneira em que esperávamos, né? Porque uma derrota para o América Mineiro, né? Fora dos seus domínios, lembrando de 20 anos de tabu, é normal. Mas como foi construída, né? A vitória do América em cima do Guarani foi horrível, né? O Guarani, nossa, irreconhecível. Né? Quando você pede o Ayrton e tem que depender de Marlon, meu amigo, aí tá na roça mesmo, viu, Gustavo? E é isso aí, vamos esperar, né? Algum jogador do Guarani vai pronunciar, né? Quando o Lisca ali vai cumprimentar a arbitragem, ali o Caio Dantas conversando com o Davó, né? E trocando aquela famosa ideia. Não somos rivais, não somos inimigos, né? Ali, vamos ouvir o Matheus Salustiano, capitão do Guarani. Que pensa já no próximo? Jogo para se esquecer, né? Hoje a gente volta a repetir os erros que a gente estava repetindo dentro da competição. E contra um time de qualidade a gente não pode errar tanto. Acabamos saindo com o placar elásticos, tomamos 3-0 aí. Não conseguimos replicar o que a gente vinha fazendo nos últimos jogos, né? Agora é descansar, se preparar bem. A gente tem um confronto difícil contra o Paysandu fora de casa. A gente não pode deixar cair agora. Se a gente ganhasse hoje, a gente saia da última colocação ali, mas a gente vai continuar lutando.
A gente tá vivo na competição ainda. Vamos continuar trabalhando que vai dar certo. Muito obrigado. Aí tá, o Matheus Salustiano, é ele mesmo, sei lá, agora o Luiz vai fazer, né? Olha lá. O cara vai lá, ele convocou a torcida, ó, todos unidos, vamos fazer. Eu falo não é possível, meu amigo. Olha a situação. Meu Deus do céu. Bom, cada um faz a festa, né? Como que é, né? Todos unidos. E o Luiz que né? Um bom treinador, passou pelo Guarani, etc, etc. Mas tudo bem, o Luciano foi mesmo disse, não, a partida aí vai esquecer, voltou a ter os mesmos erros do passado. E depois irá enfrentar uma equipe dificílima, que é o Paysandu fora de casa, sábado que vem, viu, Gustavo Marques? Sábado que vem, nós, se Deus assim permitir, nós estaremos aqui, né? E se você também estiver aqui, né? Não sabe, né? Você que é muito requisitada, daqui, né? Daqui não sai, daqui não. Permitir não posso dizer. Ah, bom, porque você sai, né? que você tá igual, tá igual, fantástico, né? Terceira vez, não vai ter terceira vez não, né? O quê? A terceira vez, né? Que a primeira foi por rede social, a segunda foi por e-mail bomba, domingo. Terceira não, né? Mas tudo bem, vamos lá. Gustavo, é com você. Rápido intervalo e voltamos em seguida com todos vocês. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. O futebol é paixão mundial e envolve amor, alegria, festa e muita emoção. Dentro dessa mistura, o ingrediente que não pode entrar é a violência. Dentro e fora de campo, o respeito e a tolerância devem prevalecer. Para a paz nos estádios reinar, cada um deve fazer a sua parte. Afinal, torcedores podem ser adversários, mas jamais serão inimigos. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Intercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre. Quero 1 milhão? Hipercap na mão. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Começa agora, Fim de Jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, Fim de Jogo. Gustavo Marques. O América Mineiro interrompe a boa fase do Guarani, né? O Guarani perde pelo placar de 3-0. O Guarani que não jogou, não criou, não fez nada, apenas viajou, passeou, né? Lá no estado de Minas Gerais. Foi derrotado pelo placar de 3-0, volta para Campinas sem nenhum ponto conquistado. Que situação, que faz? Agora tem quem? O Paysandu, é isso? Pega quem? É o Paysandu. Paysandu, próximo sábado. Qual que é o horário do jogo? Deixa eu ver aqui. Paysandu vai ser às 5 horas. 5 da tarde, hein? Que dia do mês?
Dia 14. Dia 14. Então, próximo sábado, dia 14, Paysandu e Guarani, Guarani e Paysandu. E o Guarani, evidentemente, vai tentar buscar... Perde, hein? Perde. E aí... Perde não só na partida, mas perde a oportunidade de sair da última colocação, né, Albert? Perdeu a chance, né? É lógico, ainda tem campeonato pela frente ainda, mas perdeu a oportunidade, né? E o Guarani, nossa, o Guarani horrível, tudo que fez, né? Nosso Luan Dias abaixo, o Caio Dantas abaixo, todos abaixo, né? E o América Mineiro tivesse saído um vencedor, como foi, né? É o América Mineiro mesmo. O Guarani teve escanteios a rodo, mas não soube aproveitar, né? O América Mineiro aí com toda a sabedoria, esperando o Guarani, acabou ali conseguindo fazer seus gols com toda facilidade. E o Luan Dias, eu vou falar pra você, meu amigo, hoje pode parar, viu? Meu Deus do céu, horrível. Você ligado e conectado junto com a gente aqui pelos canais do futebol interior, o Guarani perde o jogo, né? Ei, Albert, será que hoje vai demorar pro Ronaldo falar? Eu vou falar pra você, depois dessa derrota aqui, meu amigo, desanima todo mundo. E você tá meio loucão hoje. Será né? que o Alan vai demorar pra falar? Vamos esperar aí, né, o Felipe. Felipe que fica aí não sei se vai mandar aquele áudio. Né? Hoje é áudio maroto, né? Então vai mandar pra mim, né, no caso, né? Vai mandar pra mim, tô no aguardo aqui. Agora tem que ficar aqui olhando aqui. Quando o Lucas Vini apareceu também aqui, né? Quem que é o Lucas Vini? É o velho Pingão. O velho Pingão e o gordo... Ditador. Ditador. Ele apareceu e tá causando aí no chat aí. Ele e o Nevermore 1939. Mas é isso aí. Meninos briguem, mas não se matem, né? Bem que poderia ser assim também o Guarani combater hoje. Vamos adiantar as pautas aí, Gustavo? Vambora. O Guarani perde o jogo. Você quer começar por onde, Albert? Hoje não tem craque do jogo, né? Vamos começar com um jogo desse, né? Domingo, vamos começar com as notas do jogo? Vamos, bora. Ou o comentário, vamos como comentário, né? Então você faz o YouTube. Vamos matar o que é mais complicado. Isso, né? Vamos lá. Vamos lá então, começando pelo YouTube, o comentário final. Agora, o comentário final. Gustavo Marques. Existe uma música sertaneja que diz recaídas. Uma hora temos. E o Guarani teve na partida de hoje. Um resultado comum, Gustavo? Comum. É óbvio que o Guarani não ia vencer todas as partidas, né? Por mais que o Guarani estava numa sequência boa, ótima, uma hora ia voltar a ser aquele Guarani de Pintado, aquele Guarani de Claudinei Oliveira. E foi o que aconteceu hoje. O Guarani voltou a errar, o Guarani voltou a se comportar diferente. Eu acho que respeitou demais a equipe do América Mineiro. Daria para vencer tranquilamente, como eu disse na jornada passada. Não sei se vocês lembram, não sei se o Albert lembra. O Guarani jogaria de igual para igual diante de qualquer equipe no Campeonato Brasileiro Série B. Mas o jogo de hoje mostrou que ainda tem alguns erros para serem consertados, né? Aliás, é a postura, é a vontade, é a garra, é a determinação, que é a primeira coisa de tudo. É entrar em campo com o espírito de vencedor. Isso nós não vimos no jogo de hoje. Aquele time diante do Coritiba, um time organizado, uma zaga bem postada, meio campo que criava jogadas. Hoje, nada daquele futebol que o Guarani jogou diante do Coritiba, do Santos, entre outros que passaram por aí que não veio o caso. Não vou perder muito tempo aqui no meu comentário final. Hoje nós não vimos. Tá tudo perdido? É desesperador? Não. Também não vamos levar ao fim do mundo, né? Ao pé da letra. Perdeu, mas o Guarani conquistou pontos que deu uma gordurinha. Entenda o que eu tô falando. Uma gordurinha entre aspas. O Guarani não tem privilégio de perder o jogo entre hoje, não. Mas os pontos que foram conquistados, por exemplo, aquele empate diante do Santos, que se fosse perdido para todos seria um resultado normal. Se tivesse perdido, mesmo jogou dentro de casa pro Coritiba, empatado pela situação, um resultado normal. Como o Guarani conquistou pontos que na qual não era esperados por muitos,
tem o privilégio hoje de voltar para Campinas sem os 3 pontos, mas não pode se acostumar. Tem que jogar diferente contra a equipe do Paysandu, vencer. A sorte do Guarani que os resultados combinaram, né? As outras equipes também perderam, então continua na mesma. É só vencer o Paysandu para continuar o caminho para a gente conseguir sair dessa draga que é a zona de rebaixamento. Comentário final. Então vamos lá, né? Estamos aí, né? Voltamos aí, né, Gustavo? Com essa pancada que levamos, né? Que pancada, né? 3-0. Não era de se esperar, né? Quando agora o Felipe Marques vai ajeitar aí, né? Então aí eu começo quando você falar, ô Felipe. Eu dou aquele tempinho, né? Olha que bonitinho que ficou. O que é isso aí? Na hora que ele mandou esperar, né? Porque nós temos aqui toda... Ficou bonita, deixa eu até me ajeitar aqui, que essa ficou bonita. Na hora que você falar, eu soltou, hein? E o Guarani, né? Longe dos seus domínios, o Guarani que vinha numa sequência muito boa, né? Com 83% de aproveitamento, com 3 vitórias e um empate. O Guarani foi derrotado por 3-0 para a equipe do América Mineiro. O Guarani voltou a mostrar o futebol dos técnicos anteriores, totalmente diferente das últimas partidas. Agora, o Guarani, né, se concentra na próxima partida contra a equipe do Paysandu, fora de casa. E só lembrando, uma vitória do Guarani, né, nessa partida contra o América, o Guarani estaria a 1 ponto do primeiro clube fora da zona de rebaixamento. A derrota doeu, mas vamos pensar na próxima partida, mais uma final para o Guarani nesse Campeonato Brasileiro. E aí, agora ele vai lá e mexe, corta e faz tudo. E é isso aí, Gustavo. Os comentários, né, colocados. E agora vamos aqui apertar mais ainda o nosso Felipe Marques, enquanto nós estamos esperando, né, a galera se pronunciar. Pra vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo comercial, em seguida a gente volta com as notas do jogo. Fechou. Combinado? Fechou. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. O futebol é paixão mundial e envolve amor, alegria, festa e muita emoção. Dentro dessa mistura, o ingrediente que não pode entrar é a violência. Dentro e fora de campo, o respeito e a tolerância devem prevalecer. Para a paz nos estádios reinar, cada um deve fazer a sua parte. Afinal, torcedores podem ser adversários, mas jamais serão inimigos. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar.
Baixe o aplicativo e compre, compre, compre. Quer 1 milhão? E percape na mão. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Estamos apresentando Fim de Jogo. Gustavo Marques. 20 horas mais 45 minutos. O Guarani jogando fora de casa, enfrentando o América Mineiro, foi derrotado pelo placar de 3-0. A jornada esportiva que teve a narração de Gustavo Marques, as reportagens de Albert Cavalcante e na mesa de áudio e vídeo Felipe Marques. Futebol Interior que tem a direção executiva de Elcio Paiola, a direção comercial de Giovanni Paiola, a coordenação de esportes é de Carlos Corsato e a direção geral de Dr. Arthur Eugênio Matias. A Rádio Valinhos FM 87.9 tem o presidente Wagner Faneco, equipe técnica Maíra Siqueira e Felipe Carvalho. 8h45. Essa jornada esportiva também teve um oferecimento de concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. E também no restaurante do Dadá. Disque entregas 3242-3125 ou peça pelo WhatsApp 99788-3821. Chamou, pediu, chegou. Ou também pelo Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Câncer de Barretos. Vamos lá agora então, com as notas do jogo, 8 horas e 46 minutos. Vamos com as notas, vamos hoje individual, Albert Cavalcante, a gente ganhar tempo também aqui pelos canais Futebol Interior. Solta a vinheta das notas do jogo. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Vamos lá então, as notas do jogo. Vamos começar então com o goleiro do Guarani, o Vladimir, o camisa 89. Seu voto pro Vladimir, Albert. Não teve culpa nos gols, né? Apesar aí de no segundo tempo pouco exigido, quando a bola chegou, acabou o América Mineiro marcando o gol. Não teve culpa nos gols, tá? Primeiro gol a bola acabou desviando, né? Ali no Douglas Bacelar, acabou matando. Segundo gol, cruzamento, a bola bandida, né? Da direita pro dentro da pequena área. Ali apareceu o Rodriguinho de cabeça. E o terceiro gol ali foi um desfile, né? Do Renato Marques, que veio ali tabelando. Mais uma vez jogada pela esquerda, bola atrás das costas da zaga. E ele acabou só concluindo a bola ainda, né? Caprichosamente beijou o pé da trave do Vladimir. Vladimir, nota 5,5. 5,5 então pro... Mano, ele você vê a marcação do 5,5 dele, eu não aguento isso aí, cara. É 5,5, Gustavo. 5/6. Meu voto. Ah, entendi. Agora tá dando. Ah, meu Deus. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, gente do céu, o Gustavo é louco. Pacheco! Ah, o Pacheco, não tem, não, engraçado que ele marca 5/6, é demais. O Pacheco pelo lado direito, ele foi pouco acionado, né? Quando a equipe do América começou a fazer a dobra, né, pelo lado dele, ele sentiu muitas dificuldades. Até o Pacheco, que é um jogador que ele é, né, ele, vamos dizer assim, que ele é um jogador regular, né? Ele acabou ali sendo presa fácil para a equipe do América Mineiro. Assim como o Vladimir, né, o Gustavo Marques, nota 5,5 para o Pacheco. Nota 5,5, então 5/5 para o Pacheco. Douglas Bacelar, seu voto pro Douglas Bacelar. Acabou ali o gol, acabou desviando nele, né, matando ele. Assim, o sistema defensivo do Guarani foi muito estranho, né? O Douglas Bacelar, ele né, tentando ali organizar a equipe, tentando sair, né, de trás ali, e os jogadores do América fazendo a dobra em cima dos jogadores do Santos, e acabou ali com o sistema defensivo todo, né?
não foi muito bem. Nota 5,5 também para o Douglas Bacelar. 5 pontos. Esse eu vou deixar. 5 pontos. Isso. Salustiano, sua nota pro Salustiano. O Salustiano, assim como o Douglas Bacelar, sofreu muito, né? Sofreu muito. Um buraco, né? Entre a defesa e os volantes do Guarani. E ali ele se virou como ele, né? Como dá, né? Ali ele acabou ali sendo o famoso rebatedor, assim como, né? Como ele vem fazendo, mas o capitão Salustiano, ele acabou ali, assim como todo o sistema defensivo, ele acabou indo não muito bem, só passando de ano, entre aspas, né? Nota 5 pro Salustiano. Nota 5 então pro Salustiano. Jefferson. Meu Deus do céu. Não foi tão ruim assim. Não, tá? Foi péssimo. Tudo que fez, errou. O Jefferson pelo lado esquerdo, ali, um buraco, né? Quantas e quantas vezes nós vimos ali o Douglas Bacelar, né? Fazendo a dele, né? Tanto que o gol, né? O primeiro gol, né? Tudo originou, né? Do lado dos dois gols, né? Do lado do Jefferson, né? O Jefferson deixando, né? Descendo como nunca e subindo como sempre, né? Com aquela famosa mochila nas costas, né? Nota 4 pro Jefferson. Tá 4 então para o Jefferson. E o Bispo? Até o Bispo tomar o primeiro cartão amarelo, era né, com virilidade, né? Com lealdade, acabou tomando o cartão amarelo. Não sabemos o porquê o Gabriel Bispo acabou saindo, né? Se foi por lesão, foi por opção do treinador, por conta do cartão amarelo. Mas o Bispo, após o primeiro cartão, ele acabou sumindo em campo. E ele, que é um jogador regular, assim como toda a equipe, não foi bem. Nota 4,5 pro Bispo. 4. 5. 4,5. Não é isso aí, calma, gente. 4,5. Bueno. O Bueno, o carteador, né? O Bueno ali voltou a ser o Bueno do Pintado, né? Bola só pra trás, né? Não tendo ali a visão de jogo, não conseguindo, tentou desarmar alguns jogadores ali, mas hoje o time totalmente desconfigurado, né? Desorganizado. E põe na conta do Bueno também, nota 4 pro Bueno. 4 para o Bueno. Luan Meu Dias. Deus do foi o céu. destaque contra o Coritiba e no jogo de hoje, Albert. Foi destaque, negativo, né? Nós dependemos de jogadores como ele, né? Ele é um jogador diferente, jogador que tem, né? Ele é o cérebro pensante hoje sem criação, né? Escondido atrás dos jogadores do América Mineiro, sem inspiração. Falar que ele ficou encaixotado, não ficou encaixotado, ele teve liberdade em alguns momentos, mas ali a tomar a decisão dele sempre errada. Nota 4 para ele. 4 então para o Luan Dias. E o João Vitor? Apagado, sumido? João Vitor, nota 2. Colocou o uniforme. Nem perder meu tempo. 2 então. Ayrton. Nota 2 para Ayrton. Saiu machucado também. O outro também que... Né, passividade foi o nome deles nessa partida, né? A gente espera eles são o desafogo, né? Do Guarani e hoje não funcionou. Nota 2 pro Ayrton. Esse mesmo que tenha jogado mal, você vai dar uma nota boa pra ele, Caio Dantas. O Caio Dantas também, né? Caio Dantas, ele conseguiu concluir a gol uma vez só, né? E fora isso, pouca movimentação do Caio Dantas, né? O time do Pintado estava em campo, né? Não o time do Alan Al, né? Nota 3 para o Caio Dantas. 3, até que enfim, Albert. Mas realidade, 3 né? Pro Caio Dantas. O Albert, o Alan Al fez algumas mudanças no segundo tempo, né? E também, acho que no primeiro tempo, né? Quando o Marlon acabou entrando no lugar do Ayrton. Nossa, isso exatamente. Vamos começar então com essa mudança. O Ayrton deixou em campo, entrou o Marlon, só nota pro Marlon. Eu não sei porque insistir com o Marlon. Eu não sei quem insiste com o Marlon. Ele fez um gol contra a Chapecoense, jogador que joga pelo meio, etc, etc. Mas pode ser muito voluntarioso, mas hoje também, né, voltou a ser o Marlon, né, de sempre. Nota 2 pro Marlon. Nossa, nota 2 pro Marlon. No segundo tempo, o Alan Al voltou pro segundo tempo com uma mudança. Ele tirou o Bispo e colocou o Anderson Leite. Qual que é a sua nota pro Anderson Leite? O Anderson Leite até que começou a sair mais pro jogo, né? Aí você tem o Matheus Bueno, o Anderson Leite, o Bueno ficou com o primeiro volante, né? E o Anderson Leite saindo mais. Mas é aquela, né? Errou muitos passes, acabou tomando cartão amarelo de bobeira, tentou concluir, né? Ele é um volante que pisa na área, mas também nada que acrescentou. Nota 5 pro Anderson Leite. 5 Anderson Leite.
O Alan Al tirou o Jefferson para a entrada do Emerson. Só nota pro Emerson. Nossa senhora, esse Emerson só corre, né? Tudo, não acertou um cruzamento, não acertou um chute, né? Tentando ajudar mais o sistema defensivo, chamando, né? Abrindo espaço para receber bolas em profundidade. Recebia livre na hora do cruzamento, não caprichou. Nota 4 pro Emerson. Estreia dele na camisa do Guarani. 4 então pro Emerson. Só nota pro Lohan. Caio Dantas pelo Lohan. A troca foi do Alan Al. O Lohan encaixotado, né? E assim, você tem o Lohan, que é um jogador de área, né? Ele se movimenta menos que o Caio Dantas, né? O Caio Dantas sai mais da área, né? Tem mais qualidade. O Lohan é um jogador aquele que a bola tem que chegar na área. Ele vive de cruzamento, é um jogador trombador. Entrou e não fez nada. Acho que teve uma oportunidade só, né? Ainda dividindo ele com o goleiro. Nota 2 pro Lohan. 2 pro Lohan. Reinaldo. Saiu o João Vitor, entrou o Reinaldo. Só nota pro Reinaldo. O Reinaldo entrou, né? Pra oxigenar a equipe, né? Fazendo a mesma função, né? Fazendo a mesma função do João Vitor. Ele conseguiu o cruzamento. E o que o Lohan estava debaixo da trave, ele acabou dividindo com o jogador do América Mineiro, que a bola foi para a linha de fundo. Fora isso, o Reinaldo, mas entre o Marlon e o Reinaldo, prefiro o Reinaldo, tá? Mas o Reinaldo também não apareceu muito, não mudou muito, não. A equipe do Guarani, no geral, foi muito abaixo, nota 3. 3 então para o Reinaldo. E só nota para o técnico Alan Al do Guarani. Levou o mesmo time, né? Que conseguiu as 3 vitórias, né? As 4, né? Os 3 vitórias e o empate. Mas ali ele não conseguiu extrair do melhor da equipe, né? E hoje eu posso colocar na conta do Alan Al. E insistiu muito no Luan Dias, que é o cérebro pensante, mas não apresentou nada. Nota 4 pro Alan Al. 4 então para o Alan Al, técnico do Guarani. Vinheta para as notas do jogo. Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Realmente foi um resultado catastrófico. Decepcionou o torcedor do Guarani. Mas você concorda com o meu comentário que eu fiz aí, Albert, que não podíamos esperar que o Bugre vencesse todos os jogos do Campeonato Brasileiro Série B, ou seja, nesse segundo turno. Existe um dia, uma data, uma hora em que o Guarani fosse perder e acabou perdendo. Não pode jogar a toalha, não pode levar para o coração, tem que esquecer o resultado de hoje contra o América Mineiro e jogar todas as suas cartas, todas as suas fichas, tudo que tem aí de bom nesse elenco e jogar diante da equipe do Paysandu no próximo sábado. Albert, vamos colocar que o Guarani vença o Paysandu na próxima rodada. Esse jogo diante do América fica um resultado normal? Assim, se caso houver uma vitória. Só que lembrando que nós temos que torcer para que 2 equipes, né? 3, né? Chapecoense, o Brusque, 4, CRB e também o Ituano não vençam, né? Para a distância, né, continuar a mesma. Então, se caso o Guarani tivesse vencido, vamos que o Guarani tivesse empatado, né? Você numa próxima vitória e dependendo da combinação de resultados, você já poderia sair da zona de rebaixamento na próxima rodada. É normal a derrota contra o América Mineiro, lembrando que o tabu de 20 anos é mantido, desde 2004 o Guarani não vence, né? Desculpa, o América Mineiro. É normal uma derrota para o América Mineiro. Mas como foi construída, né, a vitória, a facilidade que o América Mineiro construiu a vitória que assusta, né? Se fosse um jogo que fosse, né, parelho, o Guarani tivesse chances, né? Não, teve momentos aí que até os 30 minutos do primeiro tempo o Guarani tinha finalizado uma vez só. O América 7 vezes. O América fez o blitz e o Guarani não conseguia sair disso, né? No segundo tempo a equipe do América deu a bola para o Guarani trabalhar e o Guarani não conseguiu trabalhar. Então assim, que essa derrota, né, sirva de lição, né, que o Guarani não cometer os erros no futuro, né, porque essa partida, Gustavo Marques e amigos, foi uma partida para esquecer, né. Me veio na mente aí Claudinei Oliveira, né, o Júnior Rocha,
pintado, né? Em que o time, assim, entrava em campo já derrotado. E não esperava que o Guarani fosse entrar nessa partida dessa maneira, né? Muito abaixo mesmo. Agora vai ter esses dias aí, quase uma semana o Guarani trabalhar, Gustavo. E a gente espera que o Guarani aprenda com esses erros, né? Que não cometam mais, porque o Guarani vinha jogando bem com esses mesmos jogadores e acabou aí levando aí o famoso 3-0, que pra mim é o 3-0 a goleada, né? Padrão, né? 3-0 aí é goleada. O Guarani foi goleado fora de casa. É complicado, realmente, situação dificílima do Guarani, mas ergue a cabeça, como eu disse, não pode jogar a toalha. Para mim, um resultado comum, né? Claro que o Guarani, por conta dos problemas que ele mesmo causou em todo o primeiro turno, devia vencer o jogo de hoje, mas nem tudo está perdido. Agora é focar, erguer a cabeça e contra o Paysandu tentar a vitória. Mas como eu disse, tem que entrar em campo com o espírito de vencedor. Tem que entrar em campo com aquele espírito de garra, de determinação, de time que quer alguma coisa, que almeja alguma coisa. Se for para jogar respeitando o adversário, como aconteceu no jogo de hoje, para mim o Guarani respeitou muito o América. A América gostou da situação e venceu o Guarani. Praticamente aos 20 do primeiro tempo, a gente já tinha um cenário do que ia acontecer, Albert. Estava mais do que certo que o América Mineiro venceria o jogo como venceu. Jogou mal o Guarani? Muito mal. Né? Teve algum momento da partida, Gustavo, que o Guarani poderia estar melhor com a América? Nenhum momento. Teve algum momento do jogo que o Guarani poderia ter chegado ao empate? Não vi também. Então, resultado, para mim, que a gente já esperava diante dos 20 minutos do primeiro tempo, né? O América Mineiro foi merecedor e saiu como vencedor no jogo de hoje. Rápido intervalo, voltamos em seguida junto com vocês. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19-99788-3821. No telefone 19-3242-3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. O futebol é paixão mundial e envolve amor, alegria, festa e muita emoção. Dentro dessa mistura, o ingrediente que não pode entrar é a violência. Dentro e fora de campo, o respeito e a tolerância devem prevalecer. Para a paz nos estádios reinar, cada um deve fazer a sua parte. Afinal, torcedores podem ser adversários, mas jamais serão inimigos. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para o paciente do Hospital do Amor. Através do novo Intercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre. Quero 1 milhão? Hipercap na mão. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19-98989-3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebol
Futebol Interior. Estamos apresentando Fim de Jogo. Gustavo Marques. Amém. Esse sou eu. 21h04, horário de Brasília. O Guarani perde o jogo. Que coisa, hein? Que coisa. Você ligado, você conectado junto com a gente aqui pelos canais Futebol Interior. Lembrando que sempre as jornadas esportivas dos canais Futebol Interior tem um oferecimento de concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região, hein? Também o restaurante do Dadá. Você pode pedir aí no conforto da sua casa a pizza, o almoço, o lanche. Vai chegar aí pra você. Também o hospital, o Hipercap Brasil, né? Que você comprando as cartelas aí do Hipercap Brasil, o título de capitalização popular, você estará aí ajudando também o Hospital de Câncer de Barretos. Exatamente isso, ao vivo, junto com vocês, ligados e conectados aqui pelos canais Futebol Interior e também pela Valinhos FM 87.9. O Bugre perde mais uma vez. Que triste, hein? Que triste. Torcedor que estava tão animado, mas acho que tudo pode acontecer, nada está perdido. Agora tem que pensar, né? Tem que sentar, voltar. Primeiro é óbvio para Campinas, né? A comissão técnica vai se reunir, vai ver aí quais pontos, né, que ocasionaram essa derrota do Guarani no jogo diante da equipe do América Mineiro. E aí, evidentemente, tentar consertar diante do Paysandu. Jogo sábado, hein? Sábado com transmissão aqui dos canais Futebol Interior. O América Mineiro acabou batendo o Guarani e vencendo a primeira com Lisca e a quebra de sequência negativa, né? A equipe do América Mineiro voltou a sonhar com o G4 após essa vitória e o Guarani segue na luta contra o rebaixamento. O América Mineiro respira na briga pelo acesso, acabou vencendo o Guarani. O Guarani perdeu pelo placar de 3-0, o jogo aconteceu no Independência e o que acontece? A equipe do América Mineiro venceu após 4 rodadas de seca na Série B do Brasileiro. Davó, Rodriguinho, Renato Marques marcaram os gols da equipe. O América subiu para a 7ª colocação com 38 pontos, já o Guarani freou na reação e segue na lanterna da Série B com 21 pontos. América e Guarani volta a campo, como eu disse, no próximo final de semana. No domingo, a equipe do América Mineiro visita o Santos às 18h30. Calma. Que fase, tá tão bonitinho, velho. Que fase, calma, né? Então a equipe do América Mineiro visita o Santos, né? Às 18h30, no próximo domingo. Seu Guarani! Pera. Já o Guarani encara o Paysandu, né? Vai ser terrível, né? No próximo sábado, os duelos são válidos pela 26ª rodada da Série B do campeonato. Ô Gustavo, a gente tá aqui, né? E só lembrando, né, que todo esse... que a gente tá chateado, né, com a derrota. Por quê? Porque quando o Alan Al chega, né? O Alan conseguiu nada mais nada menos que em 10 pontos, né? Conseguiu 10 pontos em 5 jogos. 10 gols marcados e o Guarani havia sofrido somente 5 gols. E diminuiu a distância para o 16º colocado, né, o primeiro time da zona de rebaixamento, por 4 pontos. Né? Então por isso esse desânimo, né, que acaba desanimando, que o Guarani vinha numa crescente, aí como disse você, né, acaba freando a reação do Guarani. Obviamente o Guarani, difícil, né, passar aí as outras rodadas sem sair derrotado. Mas assim, né, a forma como o Guarani foi derrotado, né, a passividade, o Guarani foi um time, uma presa fácil. O América Mineiro, né, que estava
4 partidas sem vencer, acabou vencendo no final do jogo ali o Lisca, né, que gosta, né, de fazer aquele, né, chamar a torcida, né? Cada um trabalha do jeito que né, acha melhor. Ali, junto com os jogadores ali, se reuniram, né, saudaram a torcida e assim vai, né? No próximo jogo, o Guarani tem mais uma pedrada, né, Gustavo? Lembrando que no primeiro tempo, o América conseguiu, né, colocar o seu jogo em prática e construiu a vitória nos primeiros 45 minutos. Com uma postura dominante, o Coelho dominou o Guarani e abriu o placar logo aos 18 minutos. Em marcação agressiva na saída do Guarani, o time da casa recuperou a posse e acabou encontrando Davó na entrada da área. Ele finalizou forte. A bola desviou e não deu chances para o goleiro. Com a vantagem, os comandados de Lisca diminuíram o ritmo e o Guarani aproveitou para equilibrar a posse, mas sem criar muito perigo. E atuando mais pelos contra-ataques, a equipe do América Mineiro ampliou a conta em cobrança de escanteio do Bugre. O Alviverde Mineiro recuperou a posse e saiu em velocidade. Adson avançou pela direita, cruzou na área e Rodriguinho apareceu livre de cabeça e ampliou. No segundo tempo, gente, foi de controle. Em vantagem, o América preferiu não correr risco. Fechou os espaços e jogou no contra-ataque. O Guarani teve a posse, mas sem criar perigo. A equipe rodava a bola, procurava espaços. O ritmo aumentou na reta final do segundo tempo, mas quem marcou foi a equipe do América. Em cruzamento pela esquerda, Renato Marques apareceu na área e deu um toque para tirar do goleiro, confirmando a vitória do América Mineiro. Parece que tem aí o Alan falando ou ainda nada? Ainda nada, Gustavo Marques. Estamos aguardando aqui, mas não chegou nada, hein? Demora. Pois, hein? Que coisa. Fora de casa é uma demora. Então aí, o Guarani acabou perdendo pelo placar de 3-0. Vamos para um rápido intervalo? Vamos esperar aí o Alan ao falar. Estamos esperando só você, viu, Alan? Só você, que nós estamos esperando aí a sua coletiva, 21h11. Atenção, hein? Atenção. Não perca, hein? Não perca. Aliás, hoje todo mundo tá de folga, né? Hoje todo mundo tá de folga. Dificilmente alguém vai trabalhar. Então, deixa a hora rolar. Deixa o tempo passar. O Guarani já perdeu mesmo. Tem muito o que se fazer. Agora é só esperar acabar aí esse restante de noite, que ainda nos espera. Amanhã é um novo dia, segunda-feira. Tudo começa outra vez. O meu trabalho, o seu trabalho. Você já deu entrada. Amanhã começa tudo de novo. Deu entrada já. Né? Amanhã começa tudo de novo e aí é um novo dia para recomeçar, para ajeitar. De um novo tempo, onde tudo já começou. Os nossos sonhos serão verdade. Ano novo já começou. Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem quiser. Quem que é? A festa é nossa. Amanhã o papai tá de boa. Rápido intervalo. E nós voltamos em seguida com vocês, esperando o Alan. Au! A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou.
O futebol é paixão mundial e envolve amor, alegria, festa e muita emoção. Dentro dessa mistura, o ingrediente que não pode entrar é a violência. Dentro e fora de campo, o respeito e a tolerância devem prevalecer. Para a paz nos estádios reinar, cada um deve fazer a sua parte. Afinal, torcedores podem ser adversários, mas jamais serão inimigos. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol! Estamos apresentando Fim de Jogo. Gustavo Marques. 21h15, horário de Brasília. Estamos de volta aqui pelos canais Futebol Interior, jornada esportiva que tem um oferecimento de concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Também restaurante do Dadá, peça no conforto da sua casa, o Dadá entrega para você. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo. Eu tenho certeza que você vai concorrer toda semana a muitos prêmios e ainda ajudar o Hospital de Câncer de Barretos. Essa jornada esportiva então teve o oferecimento de Dadá, Hipercap Brasil e também concessionária Sim. Também você ouviu o áudio dessa transmissão pela rádio Valinhos FM 87.9, hein? 87.9, a rádio Valinhos FM que tem o presidente Wagner Faneco, equipe técnica Maila Siqueira e Felipe Carvalho. A mesa de áudio e vídeo é ele, Felipe Marques. Tá junto com a gente, ele que divide essa mesa com um Bolacha. A direção geral, o diretor Arthur Eugênio Matias, a direção comercial de Giovanni Paiola e a direção executiva de Elcio Paiola, e a coordenação de esportes é dele, Carlos Corsato. 21h17. Albert, alguma previsão aí de que momento o técnico Alan Al estamos no possa aguardo falar aqui, com a equipe de imprensa? Todas estão aí esperando ansiosamente uma palavra do técnico do Guarani, o técnico que estava acostumado a vencer hoje foi derrotado. Como é que ele vai se comportar diante dessa segunda coletiva dele, que ele vai ser sabatinado após uma derrota? Ele foi... O quê? Não. Ele foi derrotado, acho que na sua estreia, é isso, né? Sim. Foi na sua estreia, ele foi derrotado, foi sabatinado, respondeu as perguntas dos nossos amigos, nossos coleguinhas de imprensa, e agora, pela segunda vez, foi derrotado e agora vai ter que explicar. Será que o Alan Al vai assumir a responsabilidade? Vai falar que o erro foi dele? Ou vai ser igual o Salustiano, que vai falar: voltamos a ter os mesmos erros que nos deixaram nessa situação? E assim, né, bem consciente o Salustiano, né, que time apático, né, horrível, o Guarani, primeiro tempo horrível, segundo tempo horrível, até começou, né, nós achávamos aí que ia ter uma reação, mas muito pelo contrário, 2-0 no lombo, né, o América Mineiro esperando o Guarani, e o Guarani sem inspiração, sem transpiração, horrível, Gustavo Marques. E eu vou dar uma passadinha aqui, lógico que a 25ª rodada não terminou, mas a 26ª rodada é interessante, né? Porque o Novo Horizontino irá enfrentar o Botafogo, né? O Goiás pega o Avaí, a Ponte Preta pega o Ituano, jogo importante para o Guarani, né? O Ituano, que é uma equipe que faz o mesmo campeonato que o Guarani. O Paysandu recebe o Guarani no sábado no Curuzu, depois o Brusque recebe o Vila Nova, jogo importante pra gente. O Vila Nova aqui tem que vencer. O Mirassol pega o Amazonas, o Operário o Curitiba e a Chapecoense e o Ceará. Jogo importante também, só que o Chapecoense recebe na Arena Condá. Santos, América Mineiro, Sport e CRB. Jogo importante pra gente.
Então, assim, caso o Guarani faça a parte dele, tem que ligar o secador, né, para essas partidas, né? Novo Horizontino contra o Botafogo, segurar o Botafogo, né? A Ponte Preta e Ituano, por incrível que pareça, mais uma vez, né? Virá jogar agora, nessa rodada amanhã, né? Com a cobertura total dos canais de futebol interior Ponte Preta e Chapecoense. Para nós, né? Apesar da rivalidade, meu amigo, é aquela, né? Nós precisamos aí, qualquer ajuda é bem-vinda, né? A Ponte Preta precisa vencer o Ituano, a Chapecoense, desculpa, e depois enfrentará o Ituano. Então são dois concorrentes nossos que irão passar pelo nosso rival, né? E por incrível que pareça, né? Nós temos aí que torcer para que haja os Guarani, obviamente, fazer a parte dele, para que não fique dependendo né? do rival, porque pode acontecer também a gente não sabe, mas pode acontecer também que a Ponte Preta oscile, né? Que isso é normal. Isso é oscilar normal. O Guarani depois recebe na 27ª rodada o Mirassol em casa, um time de G4, né? E depois o Guarani pega na 28ª rodada, o Guarani vai lá para Ponta Grossa, pega o Operário. Na 29ª rodada, o Guarani recebe o Avaí no Brinco de Ouro da Princesa. Na 30ª rodada, Ituano e Guarani. Então é um confronto diretíssimo. 31ª rodada, Guarani recebe o CRB em casa, confronto direto, né? E na 32ª rodada, no dia 19 de outubro, nada mais, nada menos, Gustavo Marques, na 32ª rodada, o derby. Temos o derby pela frente. Então, que nós possamos chegar no derby na 32ª rodada sem estar nessa situação, né? Porque nós sabemos que tem um período muito grande sem vencer a Ponte Preta no Moisés Lucarelli. Então o Guarani tem que fazer sua lição de casa, né? Entre aspas, né? Antes de chegar no derby, que depois depende de derby, amigo. Você sabe, derby é derby e vice-versa. 21h21, horário de Brasília, direto no alto do Taquaral. Estamos aqui no fim de jogo, hein? Fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior. O que, Albert? Chegou? Chegou, mas eu vou mandar pro Felipe aqui, deixa eu ver. Sonora do Alan Al. Então, aqui eu vou ter uma sonora Alan Al. Vou mandar pro nosso DJ, Felipe Marques. E aí ele solta aí. Por que você ficou espantado? Já adianta para nós aí. Não, é que eu vi aqui, eu vi 3 arquivos, achei que era picado a entrevista, mas não, é imagem de apoio. Quantos minutos aí de Alan Al? Não sei, eu não consegui baixar não. O Felipe ele fala pra nós ali quanto tempo. Então, Alan Al vai falar 21h22. Só estávamos esperando o Alan Al. O Alan Al falar, né? Parece que tá tudo pronto. O técnico vai explicar, né, por que o Guarani perdeu o jogo hoje, enfrentando a equipe do América Mineiro Coelho. Tudo certo? Alan Al fala e o Felipe Marques. O time do Guarani vinha numa sequência muito boa, né? 83% de aproveitamento, 4 jogos, 3 vitórias, 1 empate. E hoje aqui cai para a equipe do América. Eu gostaria de saber de você se as substituições que o técnico Lisca fez de alguma forma te surpreendeu para esse jogo? Boa noite. Não, de maneira nenhuma. A gente já esperava e até as informações durante a semana através do pessoal que cobre aí a gente ficou sabendo. Então não foi a questão da surpresa, mas sim de erros que nós cometemos e propôs à equipe do América situações de gol. Uma saída equivocada no primeiro tempo, uma infelicidade, né, de desviar ainda no nosso jogador e tirar completamente a possibilidade de defesa do Vladimir. Um gol que nós tomamos de uma jogada de escanteio a nosso favor. Isso é uma coisa que irrita bastante, uma possibilidade de você fazer o gol e você acaba cedendo para o adversário um contra-ataque. E aí no terceiro gol, já no final da partida, uma desorganização nossa, a gente se lançou de uma maneira que não é o natural, né, de uma maneira desorganizada, e acabou custando caro. Mas eu vejo que, em termos de análise total de partida, de maneira nenhuma o placar demonstra o que foi o jogo. Nós tivemos um controle bom, principalmente no segundo tempo. Poderíamos ter diminuído o placar e com certeza a atmosfera e o clima do jogo mudaria totalmente a nosso favor. Mas são situações que infelizmente já aconteceram. Nós temos que trabalhar já pensando no próximo jogo
e manter a confiança, a convicção naquilo que a gente vem fazendo. Os resultados que nós conseguimos certamente não foram por acaso. Então, um tropeço, com respeito à equipe do América, mas um tropeço da maneira que a gente jogou, o que se considera o tropeço, a maneira que a gente jogou, tem que seguir em frente, continuar trabalhando e buscar pontuar fora de casa. Em cima disso que você falou na primeira boa noite, como não deixar cair a confiança não só dos jogadores, mas também da comissão técnica, em cima desse crescimento que o Guarani vem tendo nesses últimos jogos. O Guarani é um grande time, um time de camisa, uma camisa muito pesada no futebol brasileiro, mas que vive um momento na Série B bastante complicado. Como não deixar cair a confiança dos jogadores, de todo mundo, em cima desse processo de recuperação que o Guarani vem tendo no Campeonato Brasileiro? Boa noite. Eu acho que principalmente pelo que a gente fez na maior parte do jogo, né? Nós conseguimos manter um equilíbrio, tivemos oportunidades ali até para abrir o placar, né? Tivemos possibilidades, num erro coletivo, defensivo nosso, proporcionamos ao América a situação de abrir o placar e aí muda totalmente a atmosfera e seguir em frente, né? Nós temos que saber que o que a gente vem fazendo até agora não foi por acaso, não foi por desmérito dos nossos adversários, mas principalmente por mérito nosso, e hoje pela qualidade da equipe do América, por tudo que vem sendo trabalhado, pelo perfil, né, dos jogadores e também da comissão técnica, nós sabíamos que a margem de erro era muito pequena, e infelizmente nós cometemos ali 3 erros capitais que definiram a partida, e é muito difícil daí você reverter uma situação assim quando você está atrás do placar. Essa sequência do Campeonato Brasileiro, logicamente, vocês têm analisado adversário por adversário. Qual é a projeção que você faz para essa sequência, para o Guarani sair dessa zona de desconforto? O Guarani hoje é o lanterna do Campeonato Brasileiro, mas com 2 rodadas pode até sair do Z4. Qual que é a projeção que você, sua comissão técnica, fazem com relação a isso, para deixar até mesmo o torcedor mais tranquilo e ter este apoio quando jogar dentro de casa? A projeção nossa cada jogo é uma decisão. Não tem como ser diferente. Nós viemos aqui respeitando o América, mas com o intuito de buscar uma vitória, né? Não conseguimos. O América foi muito capacitado e muito eficiente nas oportunidades que teve, mas nós não temos como projetar. Aqui nós podemos perder, ali nós podemos empatar ou algo parecido. Nós temos que encarar cada jogo como uma decisão. Sabemos a dificuldade que vai ser jogar contra o Paysandu fora de casa, mas ao mesmo tempo nós temos que buscar um resultado positivo. É o que nos interessa. Nós temos ainda jogos a menos, mas não pode servir de zona de conforto. Nós temos que continuar sabendo que a margem de erro para nós ela é muito pequena. Cada jogo nós temos que encarar realmente como uma decisão. E em relação ao apoio do torcedor, o torcedor vem nos apoiando por tudo que nós estamos fazendo dentro de campo. E eu sempre falei isso. Nós temos que trazer o torcedor para o nosso lado através de atitude, e não só através de palavra. E isso vem acontecendo. Hoje, infelizmente, de uma maneira geral e coletiva, nós não tivemos uma noite feliz, cometemos muitos erros individuais e coletivos, e isso acabou gerando o resultado da partida. Mas a confiança ela tem que ser mantida, o trabalho tem que ser cada vez mais intenso para que a gente possa sair da situação e seguir em frente. Infelizmente, nós não vamos jogar contra o América esse ano para poder recuperar esses pontos que nós perdemos. Agora é pensar no próximo adversário. Pensando no próximo adversário, o campeonato do Guarani hoje é um campeonato de recuperação, um campeonato de crescimento, posição por posição até sair do Z4. Para você, um treinador, um cara já experiente já no futebol, conseguir os pontos, conseguir 3 pontos diante dos concorrentes contra o rebaixamento, tentar beliscar um ponto fora com aquelas equipes que disputam um outro campeonato diferente do Guarani? Não, sem dúvida. Essa colocação sua ela é muito importante. Os confrontos diretos eles vão fazer diferença. Confrontos diretos com equipes que estão na zona de rebaixamento ou que estão próximas da zona de rebaixamento vão fazer a total diferença nessa recuperação nossa. Mas, como eu falei, a gente não pode escolher adversário. Nós estávamos a 11 pontos, se não me engano, da saída da zona. Hoje a gente se encontra numa posição mais próxima, mais palpável.
mas a cada jogo a gente tem que encarar como se fosse o último, né? Porque o campeonato vai entrar agora num momento de decisão, num momento onde vão definir muitas situações, tanto para quem está brigando pelo acesso, como para quem está brigando para sair da zona de rebaixamento, como é o nosso caso. Então a gente não escolhe os adversários, não escolhe os jogos, mas a gente sabe que os confrontos diretos, eles vão fazer a diferença. O Albert Cavalcante, você que acompanhou aí, tá chorando aí de... Por que você tá chorando, Albert? Deu uma abridinha de boca. Tá, achei que você tava chorando. Diga aí, o que você achou dessa coletiva do Alan Al? Jogo a jogo, né? Como nós aqui batemos nessa tecla, né? Jogo a jogo. Ele disse que, né, o Guarani no segundo tempo melhorou, realmente, viu o mesmo jogo que a gente. E que o Guarani pecou muito, né? Tanto no sistema no individual, também no coletivo. Então, assim, que essa derrota, né, sirva de lição, que ele mesmo disse, né, que nós estamos aí disputando o campeonato à parte, mas não podemos escolher adversários. E tá certo mesmo, Alan Al. Agora é descansar, né, e ver os erros que foram cometidos, porque irá agora jogar com uma equipe que faz o mesmo campeonato que o Guarani. E mais uma vez, né? 2 jogos fora de casa, meu amigo, não é pra qualquer um. O Guarani não conseguiu os 3 pontos, não conseguiu pontuar. E o Guarani está a 4 pontos da saída da zona do rebaixamento. Uma vitória, Gustavo Marques, e também com a combinação dos resultados, o Guarani fica ali, né? Pra decidir, imagine só. O Guarani vai pegar o Mirassol depois, né? Depois contra o Paysandu. Vai pegar o Mirassol em casa. Imagine só a atmosfera. O Guarani vencendo o Paysandu. Na próxima partida pegando o Mirassol que está no G4, né? Você pegar uma equipe dessa magnitude e você tendo a chance de sair da zona do rebaixamento pela primeira vez. Então, assim, uma vitória contra o Paysandu pode ali decretar ali a permanência no Guarani na Série B do Campeonato Brasileiro. Albert, forte abraço, bom restante aí de domingo para você e para sua família. Até o próximo sábado. Até o próximo sábado. Agradecer mais uma vez a grande audiência, né, dos canais Futebol Interior. Você na Rádio Valinhos FM 87,9, no YouTube, né, na nossa bancada virtual. Muito obrigado mesmo, muito obrigado de coração. E até a próxima, né? Lembrando, sabadão, dia 14/9, às 17 horas no Curuzu, Paysandu e Guarani. Um abraço a todos. Positivo esse Albert Cavalcante. Agora vamos acompanhar a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo. Gustavo Marques. Brasileirão Série B, 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, lá no estádio Independência, estado de Minas Gerais. Guarani perde o jogo pelo placar de 3-0. Guarani foi a campo, né, escalado pelo técnico Alan Al, com Vladimir Pacheco, Douglas Barcelar, Salustiano, Jefferson Bispo, Bueno, Luan Dias, João Vitor, Ayrton e Caio Dantas. Algumas mudanças foram feitas pelo técnico Alan Al. O Ayrton ainda no primeiro tempo foi substituído pelo Marlon. O Bispo no segundo tempo pelo Leite, o Anderson Leite. O Jefferson lateral pelo Emerson. Caio Dantas pelo Lohan e João Vitor pelo Reinaldo. Essas foram as 5 substituições do técnico Alan Al. Guarani perdeu o jogo, hein? Perdeu o jogo. O árbitro da partida foi o senhor Alex Gomes Stefano, que apitou a partida. O Bugre saiu como derrotado. E agora no próximo sábado tem a missão de vencer a equipe do Paysandu. Gente, forte abraço a todos. Essa foi a ficha técnica do jogo e até a próxima, se Deus permitir. Ficha técnica do jogo. Na Rádio Futebol Interior você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol.